Oi, oi, gente. Muito bom dia para você. Entramos ao vivo na programação da TV Câmara Caxias, porque a vinheta já denuncia as atividades que vão ter por aqui, né? Que é a Semana da Consciência Negra. As atividades encerram no dia de hoje, com várias palestras, atividades culturais. Já já vou trazer os detalhes para vocês como é que vai ser o dia de hoje. Mas antes, eu estou em um lugar diferente, né? Esse é um espaço da Câmara Municipal, que é um espaço de exposições. Agora vocês verificam aí, a exposição é uma parte do projeto Favelar, do nosso amigo, querido artista Andrigo Martins, projeto que começou lá em 2013. Ele que é o artista, inclusive, que ilustra o livro infantil que fala sobre as relações étnicos raciais da Câmara Municipal, que vai ser lançada no dia de hoje, às 4 horas da tarde. Tudo isso a gente vai mostrar para vocês. Já viram, né? Nós já estamos caminhando, as imagens é do meu colega e amigo Roger Klotz. Estou aqui com o Osni, também técnico. A Vivi Salvador está aqui, ó, gente. E aí, eu já vou adiantando para vocês, porque a gente está indo para o plenário, deputado Nadir Rossetti, onde tem as atividades a partir da manhã de hoje, que é o painel Racismo Estrutural e a Importância do Letramento Racial. Bom dia, presidente Lucas. A gente tem um dia importante no dia de hoje, que inclusive tem o lançamento do protocolo antirracista. Então, vamos falar sobre isso e também sobre
trazendo formação e a importância de refletirmos sobre o antirracismo. Caxias tem uma Câmara de Vereadores com mais de 130 anos e nós tivemos pouco mais de 5 vereadores em 130 anos negros e negras. Isso demonstra a importância de nós pensarmos como o racismo institucional e estrutural está presente no nosso estado e a necessidade de romper essas barreiras. Eu tenho uma relação muito profunda com o tema do antirracismo, como cidadão, militante do movimento negro. Quando cheguei aqui na legislatura passada, enquanto presidente, nós desenvolvemos várias ações. Estamos implantando um protocolo antirracista e hoje à tarde vamos lançar uma obra paradidática para as crianças de 4 a 5 anos e bloco da alfabetização, trabalhando com a educação das relações étnico-raciais. É uma contribuição importante que o Poder Legislativo tem o dever e a obrigação de responder para a sociedade. Como diz Angela Davis, não nos basta apenas não ser racista, é preciso ser antirracista. Muito obrigada, presidente Lucas. A gente vai seguir com as entrevistas aqui. Vamos lá, Roger, por favor. A gente tem aqui a vereadora Estela Balardim, que representa também a bancada negra. Vereadora, estar no momento de hoje, inclusive o presidente Lucas falava da quantidade de negros que já foram eleitos. A gente tem pela segunda vez um presidente negro no Legislativo de 133 anos de história. Então, é importante discutir isso dentro da Casa do Povo, casa que inclusive pensa leis que modificam a sociedade, né? Muito bom dia. Muito bom dia quem está nos assistindo e vai acompanhar essa atividade tão potente e tão necessária. É isso, a gente olha agora e vê que temos uma bancada de 3 vereadores negros aqui em Caxias do Sul e isso é algo muito vitorioso. Eu acho que demonstra um avanço significativo, mas também demonstra como em todo esse tempo de parlamento que nós tivemos, a representatividade negra nesse espaço foi muito pequena, ainda é muito pequena, então demonstra a importância de nós fortalecermos as políticas de representatividade, de ocupação dos negros e negras também nos espaços de poder. Ótimo, muito obrigada. Tenho certeza que o dia vai ser muito bom hoje. Vem aqui, Roger, por favor. A gente vai entrevistar o primeiro presidente do Legislativo, presidente negro da Câmara Municipal, atual vereador da casa, vereador Edson da Rosa, inclusive o primeiro vereador negro eleito, né? Isso, 2005. 2005. Vereador, por que é importante discutir isso na Casa do Povo? Mas então, nós na verdade hoje já está combinando com toda uma semana, já são 2 semanas, né? Mas hoje o Poder Legislativo resolveu fazer para que nós pudéssemos fazer essa discussão. Até temos aí o Fernando Sodré que vai falar sobre a parte jurídica, né? Que é um amigo dos anos 90. Fomos tenentes juntos no Exército, quando eu fui tenente temporário, eu era R2, ele era R1. Está o presidente, está a Estela. São os espaços para que nós possamos fazer uma reflexão. É uma data que foi celebrada, agora nós temos que fazer uma reflexão sobre o ato discriminatório. Ontem nós tivemos aqui à noite, na Câmara de Vereadores, a Comenda Medalha Zumbi dos Palmares, né? Que também foi propositura nossa no passado e que tem uma extensão muito grande justamente para que possamos ser referência e juntarmos homens negros, mulheres negras, mulheres brancas, homens brancos, para que nós possamos disseminar a cultura da proximidade, de poder relacionarmos, como eu te chamando de Carol, você me chamando de Edson, é isso só que nós queremos. É só isso. Então, para que nós possamos fazer isso, nós temos que juntar pessoas e aqui tem formadores de opinião que vão nos ajudar bastante. Muito obrigada, viu? Um ótimo evento. Obrigado, querido. Gente, então, agora vocês vão ficar com a palestra do que é o painel Racismo Estrutural e a Importância do Letramento Racial nas Instituições de Segurança Pública, que a gente já tinha comentado, com o delegado Fernando Sodré. À tarde, a partir da 1h30 da tarde, a gente tem a apresentação cultural da Lili Costa. A partir das 13h45, o painel Cuidar Sem Racismo, lançamento do protocolo antirracista da Câmara, um feito inédito e histórico aqui na Câmara Municipal. De tarde também, painel Educação Antirracista e Música, lançamento do livro infantil, que eu antes comentava, com o nosso amigo ilustrador Andrigo Martins.
E, para finalizar, a gente tem a apresentação cultural do Grupo Lanceiros Negros, esse grupo tão importante aqui em Caxias do Sul. Gente, é isso, atividade muito bacana, então acompanhe a partir de agora aqui na TV Câmara Caxias. TV Câmara Caxias, a voz da comunidade. Bom dia a todos e todas. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos do presente evento, Semana da Consciência Negra de Caxias do Sul. Compõem esta mesa principal este presidente, vereador Lucas Carenhato, vereador Edson da Rosa e vereadora Estela Balardim, que compõem a bancada negra de vereadores e vereadora da segunda maior Casa Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, delegado Fernando Sodré, a quem agradeço com muito carinho por ter aceitado esse nosso convite para tratar de um tema importante, necessário, na pauta antirracista, que é a interseccionalidade entre o antirracismo e a segurança pública. Acho que é uma das primeiras vezes que a gente promove um debate pensando no antirracismo e na segurança pública com as diferentes forças policiais. Então, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional. As margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, do sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em receio a liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, mas mais gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, um lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, nas sedes da justiça clama forte, verás que o vinho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte.
A Semana da Consciência Negra representa um marco fundamental para o fortalecimento das políticas de igualdade, valorização da diversidade e promoção dos direitos humanos. É um período dedicado a reconhecer a contribuição histórica, social e cultural da população negra na construção do Brasil, bem como reafirmar o compromisso institucional com o enfrentamento do racismo estrutural e todas as formas de discriminação. Ao promover debates, ações educativas e espaços de diálogo, reforçamos a importância de uma sociedade mais justa, plural e inclusiva, onde a equidade seja princípio e prática. O evento de hoje também é alusivo ao Dia Nacional da Consciência Negra, lembrado no último dia 20 de novembro. Eu solicito ao vereador Edson da Rosa que faça a leitura das autoridades presentes ou representadas neste evento. Pois não, senhor presidente. Autoridades que simbolicamente fazem parte da mesa. Vereadora Andressa Marques, comandante do CRPO Serra, Coronel Ricardo Moreira de Vargas, delegado regional, o senhor delegado Augusto Cavalheiro Neto, Delegacia da Mulher, a senhora delegada Carla Zanetti, secretário de Segurança Pública, representando o prefeito municipal Adilódio Domênico nesse ato, o delegado Paulo Roberto Rosa da Silva, representante da Guarda Municipal, comandante da Guarda, senhor César Leandro Soares, representando a deputada federal Denise Pessoa, Stephanie Ferreira, representando a Coordenadoria de Promoção à Igualdade Étnico-Racial, Caroline Bertoli, Núcleo Querer da Secretaria Municipal de Educação, senhora Fernanda Bertoldo, Setor Pedagógico da SMED, Luciana Miola. Senhor presidente, essas são as autoridades que simbolicamente fazem parte da mesa nesse ato representativo da Câmara de Vereadores. Obrigado, vereador Edson da Rosa. E eu convido o senhor, que foi o nosso primeiro presidente dessa Casa Legislativa negro, primeiro secretário de Educação negro, que faça a sua manifestação. Obrigado. Da tribuna, vereador. Da tribuna? Dada a importância do momento. Obrigado, senhor presidente. Uma honra fazer parte com Vossa Excelência, juntamente com a vereadora Estela Balardim, da maior bancada negra da história do nosso Poder Legislativo. Uma saudação muito especial ao delegado Fernando Sodré. Eu tenho dificuldade para chamar ele de Fernando, que quando fomos tenentes juntos no 3º Lugar, em 1990, era Sodré o nome de guerra. Ele era tenente R1, fez a Academia Militar das Agulhas Negras, e o R2. Na verdade, R1 não, porque já está na reserva, né, agora. Ainda na época era nativa. Um grande amigo, obrigado, Sodré, parceiro de muitas datas. Ontem pude saborear uma feijoada feita por um mestre e amigo dele, no caso eu. Foi muito legal. Também no ato celebrativo da Semana da Consciência Negra, muito importante, uma data para que nós possamos fazer grandes reflexões, celebrar também a importância do ato, até por conta do início da minha fala aqui, né? Na história. Homenagear os nossos ancestrais, que para nós estarmos aqui, muitas pessoas de bem, homens negros, mulheres negras, homens brancos, mulheres brancas, lutaram para que nós estivéssemos aqui. Então, também vi uma grande representatividade da Secretaria Municipal da Educação. Obrigado por estarem aqui. E eu toco nesse ponto da educação, porque também já tive a oportunidade de estar na Secretaria de Educação por 3 oportunidades. E agora, comentava com o vereador Lucas, ontem já tivemos aqui a homenagem, comenda Medalha Zumbi dos Palmares, que também tive a honra de fazer essa propositura lá em 2005, faz 20 anos, que ela honra e laureia todas as pessoas de qualquer etnia que lutaram contra quaisquer formas de discriminação. A gente sabe que preconceito é um conceito concebido sem conhecimento. E ontem eu comentei uma coisa que, para mim,
foi de grande importância lá na Escola Padre Leonardo Murialdo, que é na zona sul da cidade. Durante a semana foi motivado um trabalho com os alunos, personalidades negras internacionais e nacionais. Ali tinham figuras, e daqui a pouco, na motivação, eu tive a oportunidade de ser lembrado e estava lá Edson Paulo. E a professora me mandou, e eu fiquei emocionado, e hoje fui lá agradecer eles por terem lembrado de uma referência nossa, local. Então, a gente não dimensiona o que a história nos guarda, Sodré. A gente não dimensiona. E eu pude, naquele momento, hoje, dar um abraço neles, eles ficaram muito satisfeitos. Estão saindo da escola, porque a Escola Padre Leonardo Murialdo vai até o 5º ano. Eles vão ter que fazer novas etapas agora, né? Vão para uma escola mais próxima, ali, regional. E eu disse, são ciclos que se encerram. Quando a gente faz alguma coisa no passado, pensando no coletivo, querendo produzir o bem, talvez nós não tenhamos a dimensão do que isso vai ocasionar no futuro. É que, como a própria comenda a medalha Zumbi dos Palmares, Sodré. Não imaginava a importância. Ontem aqui foi um momento forte, bonito e marcante. As pessoas se emocionam porque tem a sua história de luta e de vida reconhecida por um dos poderes constituídos. E mais ainda hoje, esse grande momento que nós estamos vendo na semana foi, parece bobagem, é cantar o hino nacional. Porque essa causa é de todos nós. Quando a gente canta o hino, e nação é o local onde a gente se sente bem, para que nós possamos mudar alguma coisa que está errada, é necessário o envolvimento de toda a tribo. É um ditado africano. E quando a gente canta o hino, é sinal que todos nós estamos atentos às coisas que são importantes, que nós temos que, dentro da medida do possível, extirpar da nossa sociedade. Então, agradecer a todos que estão aqui. Muito obrigado. Muito obrigado por todos que estão aqui. Eu vi o Sodré. Sodré, nós temos um... Não sei se na tua época não foi teu aluno também, se tu não deu aula para o Milani, que está lá. Ó. Hoje é guarda municipal. Está ali. O Milani também teve a oportunidade de me ter como tenente, né, Milani? Mas é uma grata surpresa. Muito, muito obrigado de tê-los aqui, tirando as brincadeiras, porque a gente também precisa dar uma descontraída. E que eu tenho a certeza que o Sodré vai nos brindar com uma bela palestra, pelo seu conhecimento, pela sua capacidade. Ele está aqui pela sua capacidade. Sodré, muito obrigado. Estela, obrigado. Lucas, obrigado de nós estarmos aqui esse ano, enaltecendo principalmente a nossa ancestralidade com coisas positivas, que é isso o que nós precisamos fazer. As pessoas têm que nos olhar e dizer, olha, o Vargas é um belo coronel. O Lucas é um belo presidente da Câmara de Vereadores. Nós só queremos ser chamados pelo nosso nome, só quero ser chamado por Edson. Muito obrigado. Obrigado, colega, amigo, vereador Edson da Rosa. E agora eu passo a palavra à vereadora mais jovem eleita na história dessa cidade, vereadora negra, Estela Balardim. Bom dia a todas as autoridades já citadas no protocolo. Um bom dia especial ao delegado que aceitou o convite de estar aqui na nossa casa, que com certeza fará da nossa manhã uma manhã de muito aprendizado. Bom dia em especial também a vocês, vereador Lucas, vereador Edson, que compõem junto comigo a maior bancada negra da história do Legislativo caxiense. E é importante nós falarmos isso, só que também, ao mesmo tempo, tem que ser chocante. Porque se a maior bancada da história é 3, significa que a nossa representatividade dentro desse espaço ainda é muito reduzida. Ainda precisa aumentar muito. Porque quando a gente tem a representatividade da população dentro dos espaços de tomada de decisão, a gente tem o fortalecimento das políticas públicas a caminho da real necessidade das pessoas. Quando a gente, e em Caxias tem esse detalhe, né? Eu, por exemplo, sou Estela Balardim.
Então, carrego um sobrenome italiano, sobrenome da minha mãe. E ouvi sempre muito, mas você não é negra, mas você nem é negra. Como se falar que fôssemos negros fosse algo pejorativo, algo para que a gente tivesse motivo para se envergonhar. Então, também é todo um processo de construção de nós entendermos a nossa ancestralidade, as nossas características, a nossa cultura. Então, ter pessoas dentro desse espaço, colegas como o Edson, como o vereador Lucas, como a então deputada Denise, que foi minha colega vereadora, demonstram que a gente precisa cada vez mais se reconhecer, para entender que a gente precisa lutar por esse respeito, um respeito que, infelizmente, não ocorre por um racismo estrutural na nossa sociedade, que estrutura todas as nossas relações. Aqui me direciono diretamente às profs, estrutura a nossa educação. Então, a educação ela é uma chave de transformação social muito potente nesse processo de desconstrução do racismo. E eu acho que eu não posso finalizar minha fala sem usar a frase da Angela Davis, que nos diz que nesta sociedade não basta não sermos racistas, precisamos ser antirracistas. Então, que esse seja o nosso motivo de viver, que a gente caminhe sempre juntos e juntas com os órgãos de segurança, com a educação, com a cultura, com a memória, com o turismo, para engrandecer a história da negritude da nossa cidade e também para romper com as amarras do racismo. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela. E eu quis reforçar, falar dos colegas que são negros, porque, obviamente, isso é visível, porque na nossa cidade, em geral, quando a gente se afirma como negro, não só na nossa cidade, né, no país como um todo, mas, enfim, ressalto aqui, porque é onde vivemos. Muitas pessoas, mas tu não é negro. Então, acho que a fala da Estela também é muito emblemática nesse sentido, especialmente em relação à miscigenação, né? Hoje tem a discussão da Sueli Carneiro sobre o colorismo, que trata muito bem sobre isso, né? Pardos e negros, na definição do IBGE, sofrem racismo, sofrem discriminação, e nós precisamos nos unir nessa luta. Eu vou convidar para fazer uma manifestação o representante da Guarda Municipal, o comandante César Leandro Soares. Bom dia a todos. Na pessoa do vereador, presidente da casa, Lucas, saúdo a todos. E eu gostaria de externar que, em pleno 2025, eu me sinto... é uma confusão de sentimentos, porque em pleno 2025 a gente está discutindo a questão de racismo, que na minha visão, eu fui criado na vila. Eu sou black, né? Então, e os meus amigos, eu não vejo diferença em questões de preto, branco. Acho que a questão é muito mais profunda, é o ser humano, né? E hoje a gente vê outras situações, não só no Brasil, no mundo, por questões de raça e ideologismo. Isso, na minha visão de mundo, é inconcebível. Até comento para as pessoas mais próximas que, infelizmente, o ser humano está provando que não deu certo, porque quando tu julga uma pessoa pela cor da pele dela, a mulher por ser mulher, e aí a gente vai se aprofundando numa série de outras questões de desigualdade, e isso me deixa triste em pleno 2025, uma sociedade que cada vez mais com acesso à informação deveria estar, eu digo, consciente do que é o ser humano, o ser vivo de modo geral, mas, infelizmente, a evolução, o acesso à informação, ele acaba não trazendo isso. A coisa parece que vai evoluindo. Então, eu falando de mim pessoalmente, eu me sinto
frustrado como ser humano por, em pleno 2025, ainda a gente está discutindo questões raciais e de preconceito, qualquer tipo de preconceito, né? E com relação à instituição guarda, hoje a gente, como a vereadora falou, que a porta de entrada para uma mudança de sociedade hoje são as escolas, porque tu vai conseguir formar a ideia deles numa concepção de mundo ideal. Então, a guarda hoje ela vem fazendo um trabalho importante nas escolas através do Centro de Ações Preventivas, coordenado pela Milene. E aí a gente, com esse trabalho, a gente leva às escolas uma ideia de não preconceito com relação a qualquer situação de mulher, seres vivos, preto, branco. É uma questão de levar que todos somos iguais. Então, e isso eu acredito que logo ali na frente a gente vai acabar vendo os resultados desse trabalho, porque é um trabalho de formiguinha. Então, a instituição Guarda Municipal ela vem fazendo esse trabalho, tentando dar a sua contribuição para que a sociedade tenha uma visão mais avançada a respeito do assunto. Obrigado. Convido para a sua manifestação o comandante da CRPO Serra, Coronel Ricardo Moreira de Vargas. Bom dia a todos. Primeiramente, cumprimentar o nosso presidente da Câmara de Vereadores, o presidente Lucas, cumprimentar o senhor vereador ali, muito importante a sua fala, porque a gente verifica o coração ali nas palavras que o senhor colocou para nós. Cumprimentar também a nossa vereadora mais jovem aqui, que brilhantemente colocou essa questão, que os mais novos também sentem muitas vezes. Delegado Sodré, nosso grande amigo, lhe admiramos muito e viemos aqui hoje também por uma questão de amizade e reconhecimento à sua bela gestão na chefia da Polícia Civil. Os colegas da Guarda, secretário Paulo, os colegas da Polícia Civil, meu grande amigo, delegado Cavaleiro, delegado regional aqui, meus colegas da Brigada Militar que me acompanham aqui hoje, senhoras professoras que estão aqui também hoje, nesse dia importante, e as senhoras são muito importantes, como a vereadora falou, nessa chave educacional. E a Brigada Militar, ela também vem ratificar aqui, né, essa questão do protocolo, de combater, sim, todas as formas de racismo que possam existir. Nós acompanhamos essa evolução histórica também, procuramos sempre a igualdade do tratamento. A brigada, quando está na rua, as fundadas razões de abordagem, ela não é focada no gênero, não é focada na raça, na cor, ela é focada nas questões técnicas de segurança que tem que ser. E sempre que há algum tipo de desvio, algum tipo de situação, a brigada é a primeira de forma a trazer a transparência para o processo e buscar essa apuração. Então, por parte da instituição, nós ratificamos mais uma vez o compromisso aí de combater toda e qualquer forma de racismo. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado, comandante Vargas. Representando aqui a Polícia Civil, delegado regional Augusto Cavaleiro Neto. Bem, bom dia a todos. Saudando o presidente desta Casa Legislativa, vereador Lucas Carenhato, saúdo a todos os demais parlamentares que aqui se encontram, agradecer mais uma vez a acolhida aqui na Casa do Povo, saudar o meu amigo Coronel Vargas, comandante do CRPO Serra, em seu nome saúdo aos demais policiais militares que aqui nos acompanham. Da mesma forma, saudar o comandante César, o secretário Paulo, a todos os guardas municipais que aqui também vêm a esse ato, saudar minha colega delegada Carla, uma saudação especial aos professores que estão aqui, professores e professoras que exercem essa missão tão importante de formar indivíduos, formar pessoas, cidadãos. Uma saudação especial ao meu amigo, meu chefe, sempre uma referência para nós, delegado Fernando Sodré. Bem-vindo mais uma vez, chefe, a Caxias do Sul. E, se me permitam hoje, uma saudação mais do que especial à minha filha Luísa, que me acompanha aqui ao lado. E
E que justamente pela importância do tema e por saber da relevância do que será tratado aqui, e principalmente porque se trata da palestra do delegado Sodré, que é daquelas pessoas que, quando ele fala, a gente tem que parar para aprender. Eu já tive a oportunidade de assistir várias palestras do delegado Sodré, e em cada uma eu aprendo alguma coisa diferente. Eu fiz questão de trazer a minha filha, para que ela pudesse ouvir o que aqui vai ser tratado. Como bem disse, né, a Angela Davis, foi-se o tempo, não basta mais não ser racista. Nós precisamos ser diariamente antirracistas, vigilantes, permanentes. Parece inacreditável que em 2025 nós ainda tenhamos que diariamente provar e lutar para mostrar que as pessoas são verdadeiramente iguais, independentemente da cor da pele, independentemente da situação financeira e independentemente de coisas que que fogem ao alcance de cada um de nós. A gente não escolhe se vai nascer rico ou vai nascer pobre, a gente não escolhe se vai nascer branco, índio, negro, amarelo, enfim, somos todos iguais. E, por incrível que pareça, o mundo lá fora se encarrega de demonstrar o contrário disso. E por isso que momentos como esse são relevantes, são importantes, e que nós sigamos nessa luta, combatendo o bom combate e sendo, como disse a Angela Davis, radicalmente antirracistas. Era isso, contem com a Polícia Civil, com toda a nossa instituição, estamos sempre à disposição dos senhores, e parabéns à Casa Legislativa por mais esse evento. Muito obrigado. Obrigado, delegado Cavalheiro. Agradecer as manifestações. Delegado Paulo, representando o prefeito Adiló, teve que se deslocar até a prefeitura, mas depois ele retorna. E, enfim, agradecer a presença e destacar, nós temos feito um trabalho, e a negritude atravessa todos os nossos temas, acho que quem está aqui na mesa, né? A gente é negro sempre, e quando a gente está discutindo saúde, educação, segurança pública, habitação, orçamento, nós estamos sempre pensando nesse olhar e na perspectiva de combater o racismo. E por isso que, quando concebemos a atividade da consciência negra, pensamos também em atravessar na segurança pública, considerando que é uma área fundamental da sociedade. E eu brinco sempre quando converso com o delegado Cavalheiro, que aprecia samba como eu, e quero deixar uma provocação aqui. Tem um samba da década de 30 que fala do delegado Chico Palha. Não sei se os colegas aí conhecem, da segurança pública ou outro, né? E o samba começa, eu não vou cantar porque não é minha função cantar, mas diz mais ou menos assim: delegado Chico Palha, sem alma, sem coração, não quer samba na curimba, na sua jurisdição. E ele era brabo, né? Então, eu começo exatamente aqui. E nós recebemos várias vezes denúncias de atuações não só na segurança pública, mas em todas as áreas. E eu sou da educação, como professor, e eu costumo dizer sempre que eu não generalizo, né? Não é a instituição brigada, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, a Secretaria Municipal de Educação, a Educação Infantil, enfim. O racismo é um problema que atravessa a sociedade e que está presente nas pessoas. E quando ele ocorre, ele precisa ser corrigido, né, nas pessoas, e as instituições precisam ter práticas efetivas de combate ao racismo. Nós, na educação, temos avançado, e aqui eu quero saudar as colegas servidoras municipais. Caxias tem um programa que não é um programa de governo, é um programa de cidade, de combate ao racismo, especialmente nas nossas escolas municipais, servidores de provimento efetivo. Aqui é importante destacar que nós temos a educação infantil, e a atividade da tarde nós tentamos focar mais na educação infantil, que são colegas de instituições da iniciativa privada, que são parceiras conveniadas. Então, acho que precisa ser um esforço de toda a sociedade. Eu não gosto de generalizar racismo, de dizer que Caxias é mais racista, que toda a polícia é racista. Enfim, não gosto desse discurso, porque ele não contribui. Ele só joga, né, para a terra arrasada. Por isso que a gente quis começar tratando de segurança pública. E antes
de nós passarmos a palavra para a manifestação do delegado Sodré, e depois vai ser o avançado do horário, eu gostaria só de quebrar o protocolo para que nós fizéssemos uma foto. Pode ser assim? Então, vou convidar para que nós nos organizemos aqui e fizemos uma foto desse momento. Muito obrigado. Pessoal, podem se posicionar mais atrás aqui do presidente, por favor. E vamos fechar um pouquinho mais, senão não vai pegar. Pega todo mundo. Sem conversar com o coleguinha do lado, por favor. O delegado Sodré, essa semana, estava cumprindo a agenda em Brasília, e o senhor deve ter passado e passar várias vezes por situações de racismo ou de desmerecimento com a sua função, né, de não lhe reconhecer. Em várias oportunidades lá, estava eu e minha assessora, a Rúbia, que também é negra, e estávamos indo às solenidades. O vereador Edson já deve ter passado por isso, e todo mundo que é negro no Brasil sofre, e, enfim, de sermos barrados em vários momentos. Para isso, eu até tinha feito um currículo mais sucinto, mas, considerando a importância de destacar a trajetória do delegado Sodré, me permita fazer o currículo e a honra dessa Casa Legislativa de receber esse homem público de tanta relevância, não só para o nosso Estado, mas para o nosso país, considerando a importância da segurança pública. O delegado Sodré, cujo nome completo é Fernando Antônio Sodré de Oliveira, é um policial civil gaúcho que foi chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul de fevereiro de 2023 até maio de 2025. Atualmente aposentado da polícia, ele assumiu o cargo de diretor-geral da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, diretor-geral com a missão de fortalecer imagens do Estado com destino seguro para turistas no nosso Estado. Ingressou na Polícia Civil em 82, tornou-se delegado 10 anos depois. Ocupou diversos cargos como secretário adjunto de Segurança Pública e diretor do Departamento de Polícia do Interior. Assumiu a chefia da polícia, como relatei anteriormente, sendo o primeiro negro a ocupar a função em 181 anos. Destaco, primeiro negro a ocupar essa função em 181 anos. Deixou o cargo em 2025, após uma crise nos bastidores relacionadas às questões, né, dos casos de feminicídio. É bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras e em Direito pela Universidade de Caxias do Sul. Possui mestrado em Aplicações Militares e Filosofia e pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal. Atualmente cursa doutorado em Direitos Humanos pela Unijuí. Com vocês, a palestra que abre essa nossa atividade do delegado Fernando Sodré, da tribuna. Obrigado, presidente. Deixa eu colocar isso aqui. Tá ali. Bom dia a todas, bom dia a todos.
dizer que é um prazer, mais uma vez, a gente voltar a Caxias do Sul. Eu que já estive nessa casa com muita honra para ser homenageado quando era chefe. Agora eu venho para tratar de um assunto que eu tenho debatido muitas vezes. E já pegando o gancho do nosso presidente, a quem eu saldo, presidente, com muito carinho, com muito respeito, e meu grande amigo, vereador, os 2 primeiros presidentes negros desta Casa Legislativa em Caxias do Sul, que é muito representativo, vereador Edson da Rosa, que nós trabalhamos juntos lá nos idos dos anos 90 a 93, 92, por aí, acho que, não sei se foi até 94, 91, é. E nós tivemos uma intensa amizade, trabalho, uma pessoa que eu tenho muitas relações há muito tempo. O vereador Lucas eu acompanho há bastante tempo também, não só pelo trabalho aqui, mas à distância, pelas atividades envolvidas na Câmara. Então, nós estamos muito bem representados. E conheci hoje a vereadora Estela, a gente já percebe que é uma jovem liderança negra que vai fazer muita diferença, com certeza, também nesse parlamento do futuro. Então, saúdo vocês. Gostaria de dizer que está aqui hoje na condição não de chefe de polícia, mas de um colega que acredita nessas pautas e que tem trabalhado isso. Na verdade, eu já terminei meu doutorado, estou no pós-doutorado, meio sem tempo, para dizer a verdade, mas devo terminar o pós-doutorado até o ano que vem, também tratando do tema do racismo e segurança pública. E trabalhei isso na minha tese de doutorado, exatamente essa questão do racismo e segurança pública. E quando eu estive na chefia de polícia, eu fiz questão de introduzir esse tema no debate das forças de segurança. Eu digo das forças de segurança porque, lógico, o meu trabalho foi dentro da instituição, dentro da Polícia Civil, mas repercutiu, né, nos outros órgãos. E aí eu já saúdo os nossos colegas da segurança, o Coronel Vargas, grande amigo aí já da época da chefia, meu grande irmão e amigo doutor Antônio Augusto Cavalheiro Neto, que é o nosso regional aqui de Caxias do Sul. Saúdo a todas as pessoas, minha colega advogada, minha amiga também, doutora Márcia Galli, e todos os demais colegas da Guarda Municipal, as professoras, o pessoal que está ali, minha querida amiga Joselane da Rosa, terapeuta, e saúdo a todos os presentes com muito carinho. E enfatizo que essa discussão é importante e simbólica para mim, por vários motivos. Deixa eu só, antes de começar a fala mais técnica, vamos dizer assim, do assunto, eu queria só dizer que eu sou filho de uma família multirracial. Então eu vivi isso dentro da minha família, meu pai é preto, minha mãe é branca, vivi todas essas questões que envolvem o que a gente chama de negritude nos estudos raciais e que envolve também a branquitude, que é o estudo das questões que envolvem a perspectiva dos brancos. E por isso faz parte da minha cosmologia, quer dizer, não é só uma questão didática, técnica ou estudantil, é uma questão que envolveu a minha vida pessoal e, de certa forma, isso me mobilizou também para isso. E na segurança pública sempre me chamou a atenção algumas questões que eu achava importante e, por isso, resolvi estudar esse tema de forma mais aprofundada e mais científica. Além disso, eu morei muitos anos aqui em Caxias do Sul, entre 3 oportunidades, que foram um total de 9 anos, né? E sempre retornei a Caxias em diversas oportunidades, porque aqui tenho grandes amigos e é uma cidade que eu tenho um carinho imenso e um amor muito forte. Então, é uma das cidades que eu fui mais feliz em toda a minha vida, dos lugares que eu passei. Então, Caxias, para mim, é uma cidade de referência, uma cidade importante para mim. E, para finalizar, a importância disso para mim também, o meu último ato como chefe da Polícia Civil, último ato, foi fazer uma palestra, abrir o seminário de igualdade racial da Brigada Militar, o primeiro seminário de igualdade racial da Brigada Militar, falando sobre o tema do racismo estrutural e como ele afeta as instituições de segurança pública. É exatamente isso que eu trabalhei na minha tese de doutorado. Mas simbólico por quê? Porque eu que iniciei esse debate lá na Polícia Civil e tive o prazer de, no meu último ato, abrir o seminário de igualdade racial da Brigada, o primeiro seminário de igualdade racial, e eu reforço que as estruturas de segurança do Rio Grande do Sul, como os outros órgãos todos do Estado, hoje estão preocupados e engajados com essa temática, porque é uma temática que realmente a gente precisa avançar, mas avançar positivamente, avançar com serenidade, avançar com conhecimento, para que a gente possa realmente fazer uma transformação segura e com os pés no chão. Bom, eu vou falar para vocês um pouco do tema
que é o racismo estrutural e como essas desigualdades afetam a segurança pública. Me permitam aí, eu vou procurar não demorar demais, mas toda vez que eu falo desse tema, qualquer área, seja na saúde, como eu já falei, nas novas tecnologias, o racismo estrutural como fenômeno, o racismo estrutural e segurança pública, não tem como nós não falarmos o que é esse racismo estrutural. Por que o racismo é estrutural, ou se ele é estrutural ou não é. O que a gente tem que entender para que a gente possa, a partir daí, buscar alternativas para a transformação dessas realidades. Ou seja, mais importante, eu acho, mais importante não é bem o termo, mas assim, tão importante quanto propostas transformadoras, a conscientização e o entendimento desse fenômeno é fundamental para que a gente possa realmente avançar. Porque se a gente não entende o porquê que nós estamos debatendo isso, por que se fala tanto que é estrutural, né? E a gente, não entendendo isso, a gente fica repetindo um discurso em que a gente realmente, às vezes, não tem a profundidade que eles precisam entender. Então, o meu trabalho aqui, basicamente, vai ser explicar o que é o racismo estrutural, por que quem aceita esta tese enfrenta a ideia de que o racismo no Brasil é estrutural, não só no Brasil, na verdade, nos países que foram submetidos à colonização, nós vamos falar um pouco sobre isso, e por que esse fenômeno é tão importante ser entendido para que ele possa ser transformado. Então, a gente começa falando das desigualdades estruturais. Para onde eu aponto aqui? Onde é que é o... Onde que é ali? Tá. Aí. Então, a primeira coisa que nós temos que falar é da história. Não tem como a gente abordar esse fenômeno sem abordar os antecedentes históricos, tá? Ué, espera aí. Tá? Ué, tá indo para frente e para trás? Quer trocar? Não, mas ele está indo só para... Eu apertei só para frente. Eu apertei para trás. Para frente. E foi para trás. Tá. Mas quer botar esse meu aqui também? Testar? Vamos testar. Porque sabe que professor prevenido tem que ter, né? Os professores sabem o que é, né? Deixa essa aqui, vamos ver. Troca ali para mim. Eu tenho... Como eu sou professor há muitos anos já, de nível superior, aí, cursinho, e sou professor da URGS e da PUC, eu ando sempre com esse negócio aqui para... mas não está indo, não. Não. O problema não é... Volta o outro, por favor, que acho que estava até melhor. Ou então tu passa aí para mim, mas vai ficar pedindo cada minuto. Vamos lá testar. Esse aqui foi agora. Agora foi. Foi, tá bom. Esse meu aqui está funcionando. Tá? Então, eu botei uma frase ali de um cineasta, mas, na verdade, é só para ilustrar. A gente precisa entender a história. E, para entender a história, a gente precisa entender as raízes do racismo estrutural no Brasil. Qual é a grande raiz que nós temos no racismo estrutural no Brasil? A escravidão. Tá? Mas a gente fala de escravidão, a primeira coisa que a gente tem que explicar é o seguinte. Escravidão, quando a gente discute esse tema com alguém, quem não que não está acostumado a essa discussão, vai dizer assim, mas escravidão sempre houve. Escravidão sempre houve na Grécia, em Roma, escravidão por guerra, escravidão, sim, sempre houve. Mas não é essa escravidão, instituto histórico, desde sempre que nós estamos falando de escravidão colonial. O que é escravidão colonial? É escravidão que foi trazida junto com a colonização europeia nas Américas, que primeiro começou com os índios e logo em seguida trouxeram os negros africanos para cá, e essa colonização, mais do que tudo, a gente precisa entender que essa escravidão era um sistema econômico, um sistema de produção de riqueza e um sistema que usava a mão de obra escrava como forma de transformação social, produção de riqueza para a Europa. Então, o fenômeno ele é muito maior do que meramente um fenômeno moral. Por que eu digo fenômeno moral? Porque hoje, atualmente, como é que a gente discute a questão da escravidão? Não é certo escravizar pessoas. As pessoas são todas iguais. Isto é um conceito importante? Claro que é. Mas é um conceito moral de escravidão. Um conceito moral, um conceito que está focado nas igualdades humanas, da não subordinação de determinados grupos, da não inferiorização de determinados grupos.
Mas, mais do que isso, a escravidão era um sistema econômico. Toda a produção de riqueza levada para a Europa durante 350 anos nas Américas, e esse dado é importante também entender, porque nós não temos nenhum fenômeno social na história das Américas mais longevo do que a escravidão, nenhum deles. Ou seja, todas as realidades, todas as lógicas que estruturaram o fenômeno da escravidão, estruturaram a sociedade economicamente, estruturaram a sociedade do ponto de vista das relações entre as pessoas, estruturaram a ideia da superioridade de grupos e inferioridade de outros, do trabalho ser focado a partir de que determinadas pessoas têm que exercer determinados trabalhos e outras pessoas não têm que exercer determinados trabalhos, porque determinadas coisas são atribuídas aos escravos e outro não aos não escravos. Então, toda essa lógica ela vai constituindo de forma muito forte as Américas. Toda a questão da produção econômica, e todos no Brasil, só pegando o exemplo do Brasil, as professoras estão aí, as professoras de história, todos aqueles ciclos econômicos que nós trabalhamos no Brasil, ciclo do pau-brasil, ciclo da cana, ciclo do café, ciclo do ouro, todos esses ciclos foram forjados com mão de obra escrava. Só que a mão de obra escrava não é só a mão de obra, é a mão de obra, é o que está junto na constituição das relações sociais, da inferioridade dos negros, da posição social e de uma série de outras coisas que vão estruturando. Só que isso durou 350 anos no Brasil e também nos países da América de regra, um pouco mais, uns pouco menos. Vejam, a transformação, e quando a gente fala em racismo estrutural, que eu vou falar daqui a pouco, é um racismo que decorre da formação da estrutura social. E a estrutura social nos países das Américas foi formada a partir de uma experiência social de 350 anos de escravidão. Vieram para o Brasil em torno de 4,5 milhões a 5 milhões de escravos, não é uma quantidade exata, porque ao final da escravidão, logo depois da assinatura da Lei Áurea, o ministro da Justiça da época, que era o Rui Barbosa, mandou queimar os arquivos. Isso hoje é criticado pelos movimentos raciais, obviamente, mas isso teve uma lógica à época. O Rui Barbosa fez isso para evitar ações de indenização contra o Estado. Por quê? Porque, na verdade, os negros eram patrimônio dos seus donos. Os negros eram semoventes, como a gente fala em direito. Então, eles eram propriedade, eles eram vendidos, eles eram comercializados. E quando você aboliu a escravidão, você despatrimonializou muitas pessoas. Então, primeiro, evitar a ação de indenização. E segundo, importante também, é perceber que isso gerou uma ebulição tão grande política no Brasil, que não são poucos os historiadores que defendem que, na verdade, a queda da monarquia, ou vamos chamar de golpe lá da instituição da República no Brasil, porque na verdade foi um golpe, foi um movimento a partir do movimento militar, surgiu pela insatisfação dos senhores e dos donos de terra e donos de escravos com a abolição da escravidão que tinha ocorrido um ano antes. Então, realmente... Só que o processo já vinha, a gente vai falar um pouco deles agora. E nesse processo, acho que tem uma coisa que é muito importante a gente falar, que, primeiro, os negros não são escravos, os negros foram escravizados, o que é bem diferente. Por quê? Porque quando fala que os negros são escravos, estão colocando numa condição. E, na verdade, eles não são aquela condição, eles foram colocados naquela condição. Então, eles foram escravizados, o que muda bastante a perspectiva. Já falei de escravidão, é no sistema econômico, a acumulação de dinheiro do processo escravocrata nas Américas gerou a acumulação de capital para o primeiro capitalismo, que é a Revolução Industrial, e foi exatamente a Revolução Industrial, o surgimento desse novo modelo econômico, que propiciou exatamente o fim da escravidão. Quer dizer, o fim da escravidão não se deu por uma bondade dos brancos, como se passa hoje a ideia. Se foi por uma mudança de cenário econômico mundial, em que a Inglaterra começou a pressionar, porque a Revolução Industrial surgiu lá, e eles tinham necessidade de criar algumas coisas, criar mercado,
consumidor. Precisavam de trabalho assalariado para as pessoas consumirem. Se deram conta que o trabalho assalariado era muito mais produtivo do ponto de vista político e do ponto de vista econômico do que o trabalho escravo, que manufaturava muita coisa, dava muito gasto, etc. Então começaram a perceber que era melhor os trabalhadores assalariados. E a Inglaterra começou uma pressão muito grande nos países para acabar com a escravidão. Essa pressão começou no início dos anos 1800. E isso gerou no Brasil alguns efeitos bem interessantes, que eu não vou me aprofundar muito, mas que é importante dizer. Primeira lei que trabalhou a questão do fim do tráfico negreiro foi a Lei Feijó, 1831. Dizia que todos os negros que desembarcassem no Brasil seriam, a partir daquela lei, automaticamente livres. Essa lei ganhou um apelido no Brasil, Lei para Inglês Ver. Tá? Porque era pressão na Inglaterra, fizeram a lei e nunca fiscalizaram aquela lei. E por isso ganhou um apelido, que é pela pressão na Inglaterra que criaram a lei, mas nunca cumpriram, nunca fiscalizaram, ninguém cumpriu. 1850, Lei Eusébio de Queiroz, que terminou com o tráfico negreiro, proibiu o tráfico negreiro transatlântico. Né? Essa, sim, começou a terminar com o tráfico negreiro, porque terminou legalmente, mas ficou mais 7 anos como contrabando de negros, que depois de 7 anos realmente terminou a lei. Essa lei é de 1850, é de agosto. Importante referir que, em setembro, aprovaram uma outra lei no Brasil chamada Lei de Terras. O que essa Lei de Terras dizia? Dizia que, a partir daquela lei, a aquisição de terras no Brasil, das terras devolutas do Estado, para as pessoas que iriam assumir essas propriedades, só poderiam ser adquiridas de uma forma: compra. O que quer dizer isso? Já percebendo o movimento que se acontecia da abolição da escravidão que se aproximava, a elite do Brasil já se organizou para que as terras ficassem na mão de quem tinha patrimônio, quem tinha dinheiro. Qual era o negro escravizado recém-emancipado que teria condições de comprar terras? Até tinha um outro, por exceção, sistema de escravo meeiro, etc., mas era a exceção que confirma a regra. Então, vocês já percebem os movimentos que a gente tem, porque eles já vinham percebendo que a abolição estava chegando. Nos Estados Unidos chegou em 1865, né? Nos países da América, alguns até antes desse período, então já estava se desenvolvendo aquele movimento. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, e a gente percebe algumas coisas também, quando a gente começa a estudar, que foram largando pílulas, assim, para acabar com a escravidão antes, né? Lei do Ventre Livre, 1871. A pressão vinha, cria a Lei do Ventre Livre. Tu vê que a Lei do Ventre Livre não deu nem maioridade para as pessoas. Quando chegou lá em 1888, não tinha nem 18 anos ainda. Né? Segunda lei, essa então é pior de todas, Lei do Sexagenário. Primeiro que o sexagenário era uma exceção da exceção. A vida média do escravo do Brasil era 35 anos, no máximo. Né? No máximo. Os escravos muito bem tratados chegavam a 35 anos. A maioria morria entre 25, 30, por aí. E foi liberada, já, sexagenário já não tinha. E foi em 1885, 3 anos antes da abolição. Então, foram, assim, pílulas. Toma aí. Né? Aguenta mais um pouco aí. E aí, 1888, realmente terminou a escravidão. E diga-se de passagem, a lei que aboliu a escravidão no Brasil, ela tem 2 artigos. Está abolida a escravidão no Brasil, revoga suas disposições em contrário. Não foi feita uma política, não foi feito um trabalho, absolutamente nada. Os negros eram escravos no outro dia estavam livres. E mais, uma certa crueldade. Não estou dizendo que foi objetivada a crueldade, mas acabou gerando uma certa sensação, porque naquele período que começou a instituir a sociedade de classes, que se instituiu mesmo no Brasil nos anos 1900, aquele período já vinha na Europa surgindo a sociedade industrial, o comércio e etc., começou no Brasil o processo de imigrações europeias para cá, exatamente para ir assumindo essa mão de obra qualificada que os negros não tinham condições, muitas vezes, de atender, e eu vou falar um pouco sobre isso. Então, a raiz da desigualdade estrutural no Brasil é a escravidão. Tá? Isso aí é básico de entender, porque aí a gente vai entender algumas coisas que são referentes a isso. E isso tinha que ser, teoricamente, filosoficamente, tinha que ser fundamentado. Que as coisas são fundamentadas. A gente pode até achar que não, mas elas são.
Nós tínhamos, para e passo, a escravidão nas Américas, nós tínhamos um movimento na Europa, chamado de Iluminismo. O que é o Iluminismo? Que começou lá no final dos anos 1400, na verdade, dos anos 1500, da metade dos 1500 para frente, século XVII, basicamente. É o mais forte disso. O que é o Iluminismo? O Iluminismo é aquela ideia de que o homem, a racionalidade humana ia resolver os nossos problemas, surge a ideia de indivíduo, surge a ideia de direitos individuais, surge a ideia de antropocentrismo do poder e não teocentrismo do poder, que era centrado na ideia de que o poder vinha de Deus. E esse pensamento, o apogeu dele é a Revolução Francesa, os ideais, liberdade, igualdade e fraternidade. Certo? Certo. Qual é a pergunta? Obrigado, meu amigo. Qual é a pergunta que se faz? Bom, para e passo com isso, com o Iluminismo surgindo, tinha escravidão nas Américas. A escravidão começou em 1530 aqui no Brasil. Começou nas Américas nos anos 1500. E o Iluminismo, ao final desse período do Iluminismo, surgiu uma outra forma de pensamento, que era o positivismo. O positivismo é a evolução do Iluminismo, que dizia o seguinte, bem resumidamente, ciência, o pensamento positivo é o pensamento que tem sido o pensamento científico, o pensamento objetivo. A ciência que vai desenvolver o mundo. E o que é ciência? O que eu posso medir, testar e comprovar. O que eu não posso medir, testar e comprovar não é ciência, é metafísica. O que é metafísica? O que é o poder? O que é a verdade? O que é Deus? O que é a justiça? Isso é metafísica, tá? Que é a base da filosofia, tá? Da filosofia metafísica. Só que para o positivismo isso não tinha muita importância. Quer dizer, é importante, mas não é. O que resolve o mundo é a ciência, tá? Bom, isso trouxe a seguinte percepção e o seguinte resultado na questão racial. Primeiro, você tem um pensamento de igualdade, liberdade e fraternidade nas Américas, na Europa, todo um pensamento construído em cima disso, né? Começa lá com... Começa não é bem o termo, mas Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, a questão do contrato social, sai da ideia do Deus que dá o poder e os homens num acordo, etc. E os homens têm que ser Voltaire, todas aquelas ideias libertárias do ser humano, do indivíduo, etc. E, ao mesmo tempo, nas Américas, exploração, escravização, morte, né, saque. Como é que tu compatibiliza essas duas coisas? A Europa, liberdade, igualdade, fraternidade. Nas Américas, morte, exploração, escravização. Você tinha que provar, a partir de uma perspectiva científica, de que aquelas pessoas escravizadas eram inferiores às pessoas que escravizavam, né? E aí surge o que a gente chama de racismo científico. O racismo científico é a justificativa teórica, científica, para dizer o seguinte: esses povos que estão sendo escravizados, índios, negros, eles são escravizados porque eles são inferiores. E essa ideia da inferioridade racial, ela é muito clara nos estudos raciais da época. Muito clara. E não é uma questão de... são raças consideradas primitivas e selvagens. Inferiores, em todos os aspectos. Bom, quando chegaram aqui no Brasil, em 1530, na primeira expedição que veio aqui, diz que aqui as pessoas não tinham 3 R's, né? Ou 3 L's, não tinha lei, não tinha Deus e não tinha religião. Então não tinha religião, 3 L's, não tinha religião, não tinha regra, que era a lei, e não tinha respeito, porque eles andavam nus, os índios. Então, veja que a questão cosmológica não entrava na discussão. Havia uma imposição de um pensamento que vinha europeu para cá. Esse racismo científico justificou a partir de um pensamento político que chamava darwinismo social. O que é o darwinismo social? Se apropriaram da ideia do Charles Darwin, de evolução das espécies, né, pela seleção natural, que depois o Spencer transforma num outro adágio, que é a seleção do mais apto, né, que tem um monte de efeitos na história, aí, em todas as áreas, todas as ciências, se apropriam dessa ideia, mas dizem o seguinte, que nas Américas, a questão da evolução das espécies aqui sofria um fenômeno diferente do darwinismo, porque o darwinismo entendia o seguinte, que as espécies que fossem mais adaptáveis e melhores, obviamente, ficariam, e as menos se pereceriam, tá?
Aqui eles introduziram um fenômeno, que era a degeneração fruto da miscigenação racial. Então, no caso do darwinismo aqui, o nosso darwinismo é um darwinismo às avessas. Ou seja, aqui nós teríamos uma involução das espécies por causa da miscigenação. Enquanto a seleção natural ela é para melhorar, aqui nas Américas, por causa da miscigenação, ela era a degeneração. E essa ideia de racismo científico veio de um monte de coisa. Criaram umas ciências, craniologia, que era medir o tamanho da cabeça das pessoas, precisavam caçar os negros na África para medir as cabeças, o tamanho do cérebro, né? A frenologia, que era uma outra ciência que media o tamanho dos braços, etc. Só que a frenologia é importante porque ela deu origem ao que eles chamam de antropologia geral. E a antropologia geral foi dar origem à medicina e à antropologia criminal, né? E isso gerou pensadores, que eu vou referir dois aqui estrangeiros. O Arthur de Gobineau, que é um cara que morou no Brasil, foi um ano aqui, foi diplomata no Brasil. Tem outros, mas esse aí é bom porque ele morou no Brasil um ano. E ele tem uma frase sobre o Brasil dizendo que o Brasil é uma população totalmente mulata, viciada no sangue e no espírito e assustadoramente feia. E ele diz que a única pessoa que ele conseguia conviver no Brasil era o Dom Pedro II. Que não, a única pessoa que ele podia conviver, porque o resto era um país de malandros e de pessoas que não teriam condições. E que o Brasil nunca seria um país viável, porque a miscigenação e a mistura de sangue levaria o Brasil para a degeneração, para a infertilidade e para a criminalidade. E ele tem um livro que chama Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, de 1853, onde ele defende e cria a noção de arianismo, que depois, obviamente, essa questão de pureza racial, não preciso falar muito, você sabe onde é que terminou isso, né? Segunda Guerra Mundial, destruição da Europa em razão desse pensamento. E o Lombroso, que para quem é da área do direito, ele é importante, porque ele pauta a antropologia geral e cria a antropologia criminal na Itália, um dos estudiosos italianos, chamado da Escola Positiva do Direito Penal, que cria a ideia do criminoso nato. Tá? Que era o criminoso, que era a pessoa que, por traços morfológicos, seria, em tese, criminoso em algum momento da vida. Tá? Lógico que isso vai mudando, o percentual dele de criminoso nato começa com 75% daquelas pessoas, depois vai diminuindo, mas ele mantém essa ideia. Por que ele é importante para nós? Ele não era racista, o Lombroso, porque ele era judeu, declarado assim. Mas ele tem um livro no início da carreira dele, chama O Homem Branco e o Homem de Cor, onde ele fala que as raças do sul da Itália, por serem mais escuros, a pele, mais perto da África, mais sol, do Mediterrâneo, seriam inferiores aos italianos do norte, porque eram os italianos mais perto da Áustria e mais perto da Alemanha, por serem mais claros. O Lombroso influenciou no Brasil um médico famoso aqui, que era o Raimundo Ina Rodrigues. Ele é um médico maranhense, radicado na Bahia, e que até hoje o Instituto Médico Legal da Bahia leva o nome dele, que importou para cá a ideia da antropologia criminal do Lombroso, a ideia do criminoso nato, etc. E ele mistura essa ideia com essa perspectiva de miscigenação racial como um mal. Então, para ele, o problema do Brasil era a miscigenação racial. Ele tem vários livros escritos, um livro desde as coletividades anormais. Uma das coletividades anormais eram os mestiços. E no livro dele, A Responsabilidade Penal e as Raças Humanas, ele fala claramente que o problema da criminalidade no Brasil está ligado à miscigenação e à questão da conexão das raças superiores, brancas, com as raças inferiores, que são as raças não brancas. E que o problema da criminalidade no Brasil só seria resolvido a partir dessa perspectiva, né? E, surpreendentemente, ao final do livro, ele diz assim: os negros e os índios não podem ser responsabilizados penalmente no mesmo nível dos brancos, porque eles não têm capacidade de compreender a mesma coisa. Então, seria, para quem é da área do direito penal, aí uma semi-imputabilidade, tá? Mas ele fundamentou todo o pensamento criminal no Brasil pós-abolição, porque o livro dele é de 1897, 9 anos depois da abolição da escravidão. E conectou a ideia da escravidão, da violência, com a questão racial e a miscigenação. O Silvio Romero, eu vou falar do Silvio Romero. Oliveira Viana é outro estudioso também, tem vários, eu estou só alguns, mas o Silvio Romero é importante, porque o Silvio Romero dizia o seguinte: no Raimundo Ina Rodrigues, a miscigenação é um mal, não tem solução, é um problema do Brasil, nós não vamos ter como resolver. O Silvio Romero diz o seguinte: a miscigenação não tem que fazer, nós somos miscigenados. Não tem que fazer. Solução para a miscigenação: branquear a raça. Branquear o Brasil. Essa ideia de branqueamento do Brasil,
que a gente fala assim, quando a gente fala a primeira vez em determinados espaços, as pessoas ficam impactadas, e é normal que fiquem, mas isso tem discurso no Congresso Nacional, de senador, de deputado, falando sobre isso. Os livros da Lídia Soares são cheios de exemplos lá. Ele dizia o seguinte, olha, se nós tivermos sorte, parando o tráfico negreiro, e a ideia deles era o seguinte, como a raça era inferior, 1850 terminou o tráfico negreiro, começaram as imigrações europeias para o Brasil, a gente vai branqueando a raça até chegar um momento que o Brasil será um país branco, né? Essa ideia, o Silvio Romero dizia o seguinte, olha, se nós tivermos sorte, em 8 gerações a gente vai ter um país branco, se tivermos sorte. Mas tinha um outro estudioso, que era o João Batista de Lacerda, que era o presidente do Museu Nacional da época, e que era também antropólogo, que dizia o seguinte, não, nosso Brasil vai branquear em 3 gerações. E eu já vou mostrar um negócio para vocês aqui, para vocês verem onde esse pensamento levou. Tem até um texto muito legal da Lídia Soares, um artigo, que ela fala assim, previsões são perigosas. Queria dizer o seguinte, ó, essas ideias aí não deu certo. E aí, rapidamente, falar do racismo nos Estados Unidos, não é o caso aqui, não temos tempo até para falar sobre isso, mas acho que é importante 2 coisas para a gente entender. Primeiro, a questão das leis de Jim Crow nos Estados Unidos, que são as leis segregatórias americanas, tá? Que são aquelas leis que a gente vê no filme, que os pretos não podiam conviver com os brancos, né? E preto e a compreensão de preto nos Estados Unidos é o one drop rule, né? Uma gota de sangue, ou seja, qualquer pessoa preta ou miscigenada era negra, não era, né, que nem no Brasil que nós temos esse colorismo que a gente comenta aí e é um pouco diferente das realidades dos Estados Unidos. E as leis segregatórias lá impediam a convivência absoluta entre negros e brancos, né? Ônibus, escolas, comunidades, tudo, supermercado, tudo, tá? Essas leis, elas duraram, a gente sempre acha que é pouco tempo, mas essas leis duraram 100 anos nos Estados Unidos. Desde 1865 até 1965, no movimento de direitos civis do Martin Luther King, que acabaram com essas leis. Então, vocês notem que o que estruturou a sociedade americana, como a nossa aqui, foram 330 anos de escravidão nos Estados Unidos, mais 100 anos de leis segregatórias, onde a mentalidade era o quê? Que os negros são inferiores aos brancos. Certo? Então, percebam como isso é estruturante das relações entre as pessoas. E no Brasil, nós tivemos uma pesquisa, quando completou os 300 anos da morte do Zumbi dos Palmares, na Folha de São Paulo, que foi a maior pesquisa à época racial, e se criou o termo que no Brasil nós tínhamos o racismo cordial. O que é o racismo cordial? Ninguém é racista, é feio ser racista, ninguém é racista em público, né? Ninguém tem orgulho de ser racista, o que é muito bom, diga-se de passagem, porque nos Estados Unidos, esse país segregatório, a pessoa tem orgulho de ser racista. Aqui não tem, mas as pessoas manifestam esse racismo no privado. No privado, nas relações sociais, nas relações de trabalho. E aí é importante entender isso para a gente entender o que é o racismo estrutural. E tem uma outra questão também que eu trouxe aqui, que acho que é importante falar, que é o chamado mito da democracia racial. Esse mito da democracia racial ele é construído a partir de um grande sociólogo brasileiro, 2 sociólogos brasileiros. Primeiro, Gilberto Freire, que em 1930 escreveu um livro famosíssimo chamado Casa Grande Senzala, onde ele faz uma microsociologia das relações entre o patrão, o senhor de escravo e os escravizados, principalmente aqueles que trabalhavam na Casa Grande. E ele traz a ideia, que eu não confesso que eu não acho, hoje é pouco criticado nos momentos negros, mas eu não acho tão errada, de que, primeiro, o português era um sujeito que tende à miscigenação, e ele explica isso porque os portugueses tiveram a ocupação moura lá na Península Ibérica, dos árabes, e aquilo teria preparado o português para esse tipo de colonização. O que é discutível, porque logo ali do lado, o espanhol não é assim, né? Apesar de ter vivido também a ocupação ibérica, a moura lá, mas como era Portugal, uma série de outras coisas, ele entende isso. Inclusive, ele tem um movimento que ele criou que chama Lustropicalismo, ele tem um livro escrito que chama O Mundo que o Português Criou, falando da miscigenação na África, no Brasil, nas Américas, etc. Nesse livro, ele desenvolve uma ideia de que a escravidão no Brasil não foi tão brutal, e que havia uma relação muito melhor entre senhores e escravos e escravizados. Bom,
Esse pensamento, no Brasil, se juntou com uma ideia política nos anos 30 de instituir uma identidade nacional. Você viu o governo Vargas, e aí instituiu aquela ideia que todos nós somos mulatos, que o Brasil é mulato, a feijoada. A feijoada vem disso, não só da comida escrava, mas a adoção da feijoada como um símbolo nacional vem desse momento. Né? O branco do arroz, o feijão do preto, mais as matas da couve, o ouro da laranja, isso é simbólico, tá? Se criou essa ideia. Mas eu acho que o Gilberto Freire tem uma coisa muito importante. Até o Gilberto Freire, a ideia de que a miscigenação era um mal nosso do Brasil era absoluta. A ideia de que miscigenação era um problema. E o Gilberto Freire diz assim, não. A miscigenação é a nossa vantagem. Porque se não fosse a miscigenação, os europeus não conseguiam ficar nesse clima nosso aqui, calor. E se não fosse os portugueses indo para cá e se misturando com os índios, a cultura dos índios e dos negros não tinha evoluído. Porque eles tiveram contato com uma cultura mais evoluída, europeia. Então, para o Brasil, a miscigenação não é um problema, é uma solução. E aí vem a ideia da mulata brasileira, a beleza da mulata, essas coisas todas vêm dessa época. Tá? Só que isso gerou um efeito colateral. Qual é o efeito colateral? A ideia de que nós vivemos uma democracia racial plena no Brasil. Essa ideia de que as pessoas têm igualdade de oportunidades, que não existe racismo no Brasil, vem desse período dos anos 30. Quiçá teve um lado muito importante, que é uma identidade nacional, que é uma identidade de país mestiço, vamos dizer assim, teve esse efeito colateral. E todo mundo discutia isso. Quando teve a Segunda Guerra, com aquela destruição toda em razão da questão racial, a Unesco fez uma pesquisa, vou fazer uma pesquisa nos anos 56, se eu não me engano, ou 52, 53, agora não lembro o ano exato, onde eles resolveram pesquisar o Brasil, porque eles disseram o seguinte, que país é esse que as pessoas brancos e negros vivem em harmonia, que não tem conflito social, não tem guerra, não tem nada, né? Um país daquele tamanho. Nós temos que estudar esse povo. Já vinha vários naturistas para cá para estudar essa questão racial no Brasil. Mas aí, na época, a Unesco transformou isso como um objetivo. Por quê? Porque toda a destruição que houve na Segunda Guerra Mundial em função da questão racial. E aí se instituiu o grupo da Sociologia de São Paulo, da USP, para fazer uma grande pesquisa racial no Brasil. Aí o chefe da pesquisa era o Florestan Fernandes, né? Ottaviani, Fernando Henrique Cardoso, Roger Batiste e outros sociólogos que foram responsáveis por estudar a questão racial no Brasil. Ao final desse estudo, o Florestan Fernandes faz a grande obra dele, que se chama Integração do Negro na Sociedade de Classe, onde ele fala da integração do negro na cidade industrial de São Paulo no começo do século XX. E ele vai dizer o seguinte, uma das coisas que se conclui ali é que, bom, nós estudando, o que é democracia racial? É igualdade de oportunidades, igualdade de acesso, igualdade de condições, igualdade de oportunidades. Que democracia racial é essa que a gente tem no Brasil, Florestan Fernandes, em que se estuda os dados de escolaridade, renda, educação, acesso, mobilidade social, saúde, e todos esses dados aí, né? Podemos incluir hoje também a questão da criminalidade, que naquela época não discutia muito, mas hoje já podemos dizer isso, os fenômenos que envolvem também a questão criminal. Que igualdade é essa que a gente olha isso, estuda todos esses indicadores, os negros estão na base da pirâmide em tudo. Então, nós não temos uma democracia racial real, nós temos o mito da democracia racial. Daí que vem esse termo. Tá? E o que aconteceu com os negros? E essa integração negra na sociedade de classe é exatamente isso. Quando os negros começaram a sair para o mercado de trabalho, porque acabou a escravidão, eles não conseguiram se incluir na sociedade de classe, que era a sociedade industrial, que estava emergente em São Paulo, no Rio, Minas Gerais. Por quê? Porque havia havido, em 1824, imigração alemã, completou no passado 200 anos, e em 1875, a imigração italiana. Então, essa mão de obra, que foi a mão de obra trazida para as Américas, foi a mão de obra que entrou para cobrir esse espaço da nova sociedade industrial que estava surgindo, pela capacitação dos imigrantes, é lógico, mas isso impediu duplamente os negros de chegarem a algum espaço, porque além de não terem nada na abolição, ainda não conseguiram se integrar na sociedade industrial que estava surgindo. Tá? E aí, a questão das leis de Jim Crow que terminaram... E aí tem que fazer 3 distinções, que eu não quero perder tempo, mas... Preconceito, discriminação e racismo. Preconceito é mental.
Tá? É mental. Eu tenho meu preconceito, etc. Quando o preconceito, eu ajo a partir do preconceito, eu estou na discriminação. Tanto que o direito, nosso direito, ele não trabalha com direito anti-preconceito, trabalha com direito antidiscriminatório. Por quê? Porque você trabalha a partir do momento que surge a discriminação. Tá, mas aí alguém pergunta assim, tá, e o que é o racismo, então? O racismo é um processo. Ele tem um conteúdo que nós podemos chamar de político, que quer dizer o quê? Essas relações sociais que surgem a partir de atos discriminatórios de grupos ou pessoas, a partir do preconceito, ele gera privilégio para determinados grupos em detrimento de outros, privilégio de grupos de brancos em detrimento de não brancos. Isso é o racismo. Tá? E o racismo tem níveis. O racismo individual é o racismo interpessoal, que eu manifesto nas minhas relações interpessoais, subjetivas. Mas os que mais impactam, historicamente, são o racismo institucional e individual, e estrutural. O que é o racismo institucional? Quem está dentro das instituições. Eu sou o primeiro negro chefe da Polícia Civil em 181 anos. Autodeclarado. Sou pardo, vamos dizer assim, mas sou negro declarado por todas as questões que envolvem essa realidade. O vereador Edson da Rosa foi o primeiro presidente em 133 anos da Câmara Municipal. Agora, o segundo em 133 anos do vereador Lucas. A maior bancada negra da história tem 3 vereadores. A questão institucional, ela está dentro das instituições públicas e privadas. E um exemplo que eu gosto de dar, para não falar muito, tem muito exemplo para dar, mas um exemplo que eu gosto de dar, que eu acho que é bem relevante, é o futebol. Por que futebol? Porque o Brasil é um país que ama futebol. E o Brasil é um país em que todos os grandes jogadores da história do Brasil, a grande maioria deles são pretos ou pardos. Tem jogador branco bom? Claro que tem. Falcão, Kaká, Zico, alguns que eu falo sempre isso, Renato Portaluppi, tá, Renato? Então já começa a ficar a conta meio... Só começa a pensar, tem que ficar pensando para lembrar. Pega os pretos e pardos do Brasil, Pelé, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, Rivaldo, Djalma Santos, Nilton Santos, sei lá. Né? Aí eu pergunto para vocês, quais os grandes técnicos de futebol nós temos no Brasil que são pretos? Agora vou dizer, tem o Roger. Antes tinha lá o Cristóvão, lá no Botafogo, ganhou o campeonato, depois saiu do time, tiraram do time. Um do Flamengo, lá Marildo, foi técnico uma vez. E já vai parando. É ele dos Anjos, que era eterno técnico do Goiás. A pergunta para vocês, eles não chegam lá porque eles não entendem de futebol? Não é. É porque quando começa a estrutura a agir, começam outros fatores a interferir. Tu não tem 10 técnicos, 20 técnicos, 30, tem um técnico. Tu tem um presidente de clube. Qual é o presidente de clube que vocês conhecem que é preto ou pardo no Brasil? Dos grandes clubes. Agora, né? Porque o Romário é senador, o Romário, entendeu? Presidente da CBF agora, o último aí. Não tem? Não, teve um pardo agora, esse pardo que assumiu ali, que todo mundo... que foi... mas tudo bem, né? Não é branco, vamos dizer assim. Não tem, é difícil. O que quer dizer isso? Há uma estrutura que opera. E como é que essa estrutura opera? Opera a partir de diversas matizes. Vejam, isso aqui não é crítica aos brancos, a gente tem que deixar isso bem claro, é como a estrutura se constitui. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é isso que pegando a fala do vereador Lucas. Uma vez eu estava aqui em Caxias acompanhando o governador, na inauguração daquele centro integrado ali de segurança. Tá. Aí eu estava de terno e gravata, do lado do governador, o governador foi passar um espaço assim para entrar, e eu estava junto, fui entrar, a moça me barrou. O senhor vai aonde? Eu falei, eu estou acompanhando o governador. O senhor é o quê dele? O senhor é segurança? Eu falei, não, eu sou o chefe da Polícia Civil. A mulher ficou assim, com aquela fisionomia, e eu entrei. Eu expliquei e entrei. Né? Mas isso ocorre com frequência. Outra coisa, outro dia eu estava num lugar, agora sou diretor-geral da Secretaria de Turismo, fui para uma cidade acompanhar o secretário. O secretário chegou um pouco antes, eu cheguei um pouco depois. Aí eu fui entrar num espaço, que era um espaço reservado, para o almoço com o secretário, as autoridades ali, municipais, o pessoal do comércio, ali do turismo e tal. E eu cheguei, tinha uma senhora na porta daquele espaço, controlando. E eu cheguei, fui entrar, e falou, o senhor vai aonde? Eu falei, eu estou acompanhando o secretário. Ele falou assim, o senhor é da onde? Eu falei, não, eu sou da Secretaria de Turismo, sou diretor-geral, estou acompanhando o secretário. Não, o turismo é lá naquela sala do lado, lá.
Eu falei, não, o senhor não está entendendo, eu sou o diretor-geral da secretaria, estou acompanhando o secretário. E não falei mais nada, e entrei. E a mulher ficou ali na minha volta. E eu voltei depois, porque eu ia substituir o secretário numa palestra, que teve depois na cidade. Então, quando eu fui para a palestra, que eu fiz a palestra, que ela chegou lá, viu fazendo a palestra um monte de tempo. Depois de um bom tempo que ela veio falar comigo, sem aquela sensação assim de o que esse cara está pensando aqui, né, nesse espaço. Mas o que é isso? Isso é estrutural. O que é estrutural? Determinadas pessoas não podem estar em determinados lugares. Né? As mulheres entendem bem isso, quando a gente fala isso. Por quê? Porque até bom tempo atrás as mulheres sempre tiveram restrições de ocupar determinados espaços. Né? Isso está muito presente no racismo institucional e estrutural. Qual é a diferença? O institucional é das instituições. Aí a gente fala assim, não, mas isso está mudando. Isso está mudando. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu uns 4 anos atrás, de uma empresa privada, Nubank. Todo mundo tem Nubank quase, né? Tem 110 milhões de contas no Nubank. E é ótimo, funciona super bem, diga-se de passagem. Aí, o Nubank aconteceu o seguinte, um dia teve a Cristiane Junqueira, se eu não me engano, que era a CEO da época lá, foi numa entrevista no Roda Viva. Roda Viva é o maior programa de entrevista do Brasil, faz 40 anos, né? Repercute, tudo que se fala aí repercute. Perguntaram para ela assim, a senhora tem, o Nubank tem políticas de igualdade racial? Sim, nós temos. Mas tem uma questão, nós temos que tomar cuidado, nós somos muito exigentes, não podemos nivelar por baixo. O que está por trás desse discurso? Por trás desse discurso está dizendo o seguinte, nós temos política de igualdade racial, mas essa negrada aí que não tem nível, não dá para botar para dentro. É duro dizer isso, mas é a verdade, é o que está por trás do discurso. Depois vem assim, aí os grupos de defesa de direitos se arvoraram lá, que fala racista, absurda, não sei o quê. Aí ela pede desculpa, bota um mulato, um negrinho lá, um pardo fazendo uma propaganda, logo depois saiu, para quem acompanhou. Mas o que está? Isso é a estrutura, é o pensamento que está por trás das falas. Aí eu pergunto o seguinte, se a pessoa fala isso no público, descapar isso no Roda Viva, o que ela não fala no privado? Então, a gente tem que estar atento para isso. E essa tipologia do racismo eu já falei, e o racismo é multidimensional. Né? Só para dar um exemplo, a questão religiosa. Quais são as religiões que estão sofrendo, ultimamente, violação, agressão, coquetel molotov dentro? São os terreiros de Umbanda, de Candomblé, são de matriz africana. Tu vê, em São Paulo, os judeus convivem com os árabes lá e está tudo certo. A intolerância por trás da religião está, na verdade, a questão racial, né? E aí as dimensões do racismo que eu falei para vocês, que atinge a estrutura, né? Nós estamos já falando bastante sobre isso, não vou perder mais tempo nisso aqui, mas eu queria mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é um quadro de um pintor espanhol que teve no Brasil, Modesto Brocos, em 1895. Esse quadro é considerado um quadro racista, mas ele é um quadro emblemático para nós. Por quê? Porque ele mostra ali uma senhora negra escravizada, agradecendo aos céus, uma moça parda, né, apontando para aí que é a mãe dela, um português do lado branco e uma criança branca. Esse quadro foi levado pelo João Batista de Lacerda, que era o presidente do Museu Nacional na época no Brasil, em 1911, para o primeiro Congresso Mundial das Raças. Quando a gente vai hoje lá vender o nosso café, vender não sei o quê, eles iam lá vender a branqueamento do Brasil. Foram nesse congresso e disseram o seguinte, olha, eu estou trazendo aqui para vocês a informação de que o Brasil vai ser um país viável, porque em 3 gerações nós vamos branquear o Brasil. Qual é o discurso? Em 1850 terminou o tráfico negreiro, as raças são inferiores, vão perecer, não vai vir mais preto para o Brasil, e nós estamos com a imigração europeia em alta conta. Sem contar que a imigração europeia no início só podiam vir brancos arianos. Não podia vir árabe, não podia vir judeu, não podia vir asiático, era só branco ariano. Por quê? Porque a ideia era branquear o país. E lógico, a sociedade de classe, aquele negócio que eu já falei antes. Esse quadro é um quadro simbólico, não dá para explicar agora, mas ele tem ali o lado do português está com calçamento, o lado da negra está a terra, e ali no meio a ideia de civilização, de civilizatório e tal.
Mas tem uma questão que sempre me intrigou nesse quadro, que era o nome. A redenção de Cã. E eu comecei a estudar, tá, que troço é esse, redenção de Cã? O que tem a ver, né? Isso tem a ver com o seguinte, o Noé da Bíblia, o Noé do dilúvio, o que o Noé fez? Recebeu uma mensagem de Deus para construir uma arca, para nessa arca botar a família dele, mais, vamos dizer, um casal de cada animal lá, e havia um grande dilúvio na terra, porque Deus está virado com os homens, e ia morrer todo mundo para recomeçar o mundo. Tá? Isso é bíblico, está na Bíblia. Teve o dilúvio, morreu todo mundo, e aí começou de novo a vida no planeta, a civilização. O Noé tinha 3 filhos, Jafé, Sem e Cã. Jafé deu origem à raça dos arianos, foi para a Europa. O Sem deu origem à raça dos semitas, foi para o Oriente Médio. E o Cã deu origem à raça dos camitas, que foram para a África. Um dia, o Noé, que foi o primeiro homem a plantar uma videira, produziu um vinho e se embriagou. E aí o Cã, o filho dele, encontrou o pai embriagado e zombou do pai. E o Noé, furioso com a zombaria do filho Cã, rogou uma maldição para Cã e para o filho de Cã, Canaã, dizendo para eles o seguinte, ó, vocês serão os escravos dos escravos. A teologia, por muito tempo, por boa parte da Idade Média, inclusive metade da Idade Moderna, interpretou a escravidão como válida e justa e como efeito da maldição que Noé teria jogado em Cã e seus descendentes e que essa maldição se materializaria na pele de cor escura. Pergunto para vocês, tem alguma coisa mais estruturante da forma de a gente enxergar o mundo do que a visão religiosa? E por que eu falo isso? Porque, e aí vem o nome, né? A redenção de Cã. O que é a redenção? A senhora escravizada não está agradecendo aos céus, a filha, a neta, sei lá, neto ou neta, saudável, a filha. Não, ela está redençando o quê? Quando a criança nasce branca, ela está agradecendo a redenção da maldição. Redenção da maldição. Que Noé teria rogado para Cã e seus descendentes. Então, a hora que a criança nasce branca, ela agradece aos céus porque está redimida da maldição. Então veja como esse troço é profundo no inconsciente das pessoas. E aí eu vou mostrar umas fotos para vocês, só para mostrar a questão do racismo estrutural, porque a gente fala e as pessoas não têm que enxergar, às vezes, para ver. Essa aqui é uma empresa, essa foto tem uns 3 anos, mais ou menos. Diz a Educa Afro, que é uma ONG, trabalha com isso, entrou com uma ação, obrigando cobrando a justiça que obrigasse a empresa a adotar aquelas matérias de ESG, né, para diversidade. Mas isso é uma empresa que presta serviço de tecnologia, que presta serviço para XP. Investimento, tecnologia, dinheiro. Procure um pardo aí. Vamos à frente. Alto Comando do Exército. Essa foto deve ter uns 4, 5 anos também. O nosso... Ali o terceiro da esquerda aqui, o Chalela deve estar aí. O Chalela deve estar aí. Esse terceiro da esquerda aqui foi meu comandante na Academia Militar. Um cara brilhante, uma pessoa maravilhosa, fantástica. Não é isso que eu estou dizendo. Não é a instituição, não são as pessoas. É a estrutura que cria acessos que quando você vê, não se materializa aquilo. Tá? E também, e aqui nem se falava, porque aqui não tinha mulher na época, mas aqui tem poucas mulheres. Mas eu vou mostrar um de mulher daqui a pouco, tu vai ver que vai ser bem interessante também. Aqui, ó. Marinha, Mirantado da Marinha. As últimas 2 eleições, tem um pardo agora, o governador da Bahia. A Bahia é o maior lugar com o maior número de negros fora da África. E primeira vez que elege um governador pardo. Né? Tribunal de Justiça de São Paulo. E aqui tem poucas mulheres também, falando das mulheres, não tem quase mulher aqui também. Essa foto deve ter uns 4 anos também. Quando saiu essa foto, uma vez eu dei uma palestra e tinha uma desembargadora de São Paulo na plateia, assim. Isso faz 2 anos. Aí ela fez assim, né? Eu falei, desembargadora, fica tranquila. Isso aí não é em São Paulo, isso é em São Paulo, é no Rio Grande do Sul, é na Bahia, é no Nordeste, é tudo assim. Por quê? Porque essa questão é estrutural.
Aí eu falo da Polícia Civil também, né? Porque eu falava dos outros, falei, não, vou botar a Polícia Civil também. Por quê? Formatura de agente de polícia. A última formatura que eu até... Acho que foi eu que dei posse para essa turma aí. Faz uns 2 anos. À medida que subiu para o nível superior, começou o branqueamento. Por quê? Por causa das dificuldades estruturais, tá? E não é nem delegado. Delegado até proporcionalmente está mais colorido do que esse aqui. Última turma de juízes de São Paulo, à esquerda, e a faculdade do Ministério Público, que é uma faculdade que tem um bom nível socioeconômico lá em Porto Alegre. Eu dou aula na PUC. A PUC, eu cheguei na PUC, chamou minha atenção, assim, que a PUC era mais colorida, assim. Aí eu comecei a perguntar para os alunos, sempre eu pergunto a primeira aula como é que é, por que está fazendo direito, aquele negócio. Aí os alunos, todos que têm uma cor um pouco mais... são mais pardos, assim, vamos dizer, todos eles, praticamente todos, estão ali por algum programa de auxílio e de inclusão. Todos. E na URGS, que eu passei no concurso agora, que é outra coisa também interessante, né? Acho que de falar. Eu sou, acho que o primeiro professor que veio da carreira de delegado e pardo, eu acho, preto, sei lá, no espaço do direito. Passei para professor substituto. E como o concurso... primeiro concurso que eu fiz na minha vida que eu passei por cota, como cotista. E o interessante foi o seguinte, 24 inscritos no direito, para direito penal, passaram 10 foram fazer a prova, passaram 9 foram fazer a prova, 9 aprovados. Desses 9 aprovados, eu fiquei em segundo lugar na ampla concorrência. E as cotas são divididas assim, como tem uma vaga em cada curso, uma na medicina, uma na economia, uma não sei aonde, elas são divididas em todos os cursos. Então, todos os cursos, tu tem 5 vagas para ampla concorrência, 2 para cotista pretos e pardos e 1 para PCD. Tá? Bom, e tinha, no direito só tinha eu, de pardo, de preto, pardo, fazendo concurso, mas tinha nos outros cursos. Então, o total dava uns 20 inscritos. Eu vi 24, se eu não me engano, em todos os cursos que eu fiz a conta lá. Eu fui o único cotista aprovado. Único. De todos os cursos. Então, as pessoas ficam pensando assim, que cota, está fazendo cota, já passou. Não. Eu fui o único aprovado. E como eu era o único cotista aprovado, único, de todos os cursos, eu entrei como primeiro cotista. E por isso eu assumi a vaga de professor de direito penal. Os outros todos ficaram para a concorrência. Então vejam bem como esse negócio de cota também é uma meio ilusório. Esse concurso de juiz aqui tem cota. Tem cota. Eu conheço uma defensora pública em Porto Alegre que passou pelas cotas. Tem só ela, falou assim, os outros concursos todos não passa ninguém. E tem cota. Então, sabe, essa discussão tem que ser um pouco mais aprofundada. Faculdade de Medicina, não sei nem dizer, né? Medicina, odontologia. Isso aí, se a pessoa vai num posto de saúde, sai um preto lá para atender, ou é cubano, ou é a primeira turma do ProUni, porque não tem, é dificílimo, né? Agora eu falo para vocês, ó, os garis do Rio e de Porto Alegre. Pergunto para vocês, tem uma estruturação racial no Brasil ou não tem? Só não vê quem não quer. Como é que nós vamos resolver isso? Bom, é outro problema, tá? Se é emprego, renda, educação, assistencialismo, não sei, tá? Não é isso que eu estou discutindo aqui. Cada um tem uma perspectiva, eu tenho a minha, mas a verdade é o seguinte, o fenômeno é real, não tem como dizer que não é. É só a gente prestar atenção. E muitas vezes as pessoas vêm e falam assim, não, mas a questão é questão de classe, questão de renda, que também é, lógico. Mas não é a renda que estrutura a classe, é a classe que estruturou a renda. Entendeu? É a classe que estruturou a renda, porque as pessoas vieram despossuídas desde sempre, estão lutando aí para conseguir um espaço. E aí, dentro da área de segurança pública, agora vem uma coisa que está voltada bem para a nossa área de segurança pública. Nós temos um fenômeno penal que é típico do direito penal, não é típico do direito penal no Brasil, é típico do direito penal no mundo, que é a chamada seletividade penal. O que é seletividade penal? Seletividade penal, estudado isso, né? Todos os estudiosos de direito penal e ciências criminais sabem disso, que é o sistema penal não seleciona, não atinge todo mundo da mesma forma. Isso gerou vários estudos de sociologia crítica, criminologia da reação social, uma série de coisas. A partir da criminologia positivista, que era a criminologia que estudava a partir do delinquente,
né? Depois começou a estudar os processos de criminalização. Isso aqui é uma outra palestra, né? Não vou entrar não dá tempo de falar sobre isso. Mas esse fenômeno é um fenômeno real. Então, vejam bem, nós que trabalhamos na segurança pública, atuamos dentro de um modelo seletivo. Ele é seletivo. Só que a seletividade penal que se dá no Brasil se dá dentro de uma matriz racializada, porque o país sofreu esse processo de racialização. Então, a gente tem uma escolha que a gente faz que acaba gerando uma perspectiva de que o negro é mais perigoso e a gente cria a ideia de que o negro precisa ser mais abordado, que o negro precisa ser mais... A gente suspeita mais, mas isso é construção histórica também. Por quê? Alguém vai me dizer assim, delegado, professor, sei lá, porque tem muito preto, mas tem branco também. Só que se a gente fechar os olhos aqui e dizer assim, pensa num delinquente, não vai vir na nossa cabeça um loiro de olho azul. Não vem, nem na minha vem. Por quê? Porque isso é uma construção histórico-social. É uma construção que foi feita. Isso tem um histórico que vem desde a época do pré-abolição. Havia muito medo da revolução, da revolta negra no Brasil, né? Como teve no Haiti em 1804. Logo depois dos Estados Unidos, a questão da pureza racial lá, criaram o mito do negro estuprador, que ia violar as mulheres brancas puras. Né? E no Brasil se criou a ideia do negro perigoso, que veio logo depois da abolição, já vinha antes da abolição e continuou depois da abolição. E aí eu pergunto para vocês, esse fenótipo aqui, qual é o fenótipo dessa pessoa aqui, que está nessa imagem? Isso aqui foi uma coisa feita pela Polícia Militar de São Paulo, eu não estou criticando a instituição, já falei isso 1000 vezes. Eu printei isso, um dia eu achei isso na internet, printei e guardei. Veja bem, eles queriam fazer uma coisa e dizer assim, não caia em golpes. Botaram a figura de quem ali? Aí eu pergunto para vocês, negro, tranquilo, não precisa nem... Aí eu pergunto para vocês assim, vocês acham que o sujeito que fez isso aqui, fez assim pensando, não, eu sou racista, vou botar um negrão? Até pode ser. Mas a tendência não é essa. Por quê? Porque dá problema, dá problema institucional, entra gente na justiça. Isso aqui o que é? É o inconsciente. Quando o cara fala, bota uma imagem de um delinquente ali, o cara bota um fenótipo de um negro, porque na cabeça dele é aquilo. Tá? Outro pior que eu acho, esse aqui. Esse aqui é de 2002. Antigo Twitter, um pouco antes do final do Twitter, saiu isso aqui no Estadão, eu também vi, printei e guardei. Esse caso foi uma invasão a uma escola. Vazou numa escola, no Espírito Santo. Tá? O repórter foi simbolizar uma agressão violenta. Botou uma mão preta. Mas o crime foi praticado por um branco. O crime foi praticado por um branco. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que na cabeça do repórter, falou em criminalidade, ele está conectando com a imagem de alguém não branco, com alguém preto. Tanto que depois saiu isso aqui, alertado para os nossos leitores, trocamos a foto corrigindo o erro. Tá? Se tu procurar na internet aquele link ali, vai dar isso aí. Por quê? Vejam, isso é estrutural, ou seja, isso vai construindo a relação das pessoas, vai construindo a mentalidade das pessoas, a ideia da inferioridade do negro, da incapacidade, da incapacidade de trabalhar coisas estratégicas, da questão da criminalidade, que já vem desde a ideia da mestiçagem lá do final do século XIX, e das coisas teóricas que sustentaram isso. Tá? Essa pesquisa, que é uma pesquisa feita na Brigada Militar em Porto Alegre, a Brigada critica, com razão, porque a amostragem é muito pequena, 43 policiais entrevistados, mas tudo bem. Dentro daqueles 43, o maior índice foi de abordagem, o maior percentual de abordagem é ser negro. Tá? E aí, no final, ainda tem outra coisa. Se criminalizaram todas as práticas negras ao final da escravidão. Criminalizaram a capoeira, aumentaram a pena da vadiagem, criminalizaram o curandeirismo, criminalizaram a feitiçaria, que era considerado crime uma época, criminalizaram a mendicância, tudo coisa que os negros recém-libertos tinham que mendigar, não tinham onde trabalhar, ficavam andando pelas ruas lá, os livros de história do historiador aí, o Sidney Chalup, são ótimos, né? A vida, Cidade Febril e o outro livro dele mostram bem essa coisa do pós-abolição. Aí a gente começa a conectar, por sinal eu estou com o meu livro para publicar e faz horas não consigo fazer a última leitura para deixar pronto da minha tese, mas eu discuto todas essas questões mostrando que essas coisas estão interligadas, né?
Hoje já se fala em quê? Em racismo algoritmo. O que é o racismo algoritmo? Que a gente fala tanto, até não gosto muito do termo, mas acaba definindo a situação. A IA, ela trabalha, a generativa, ou aqui que reconhece, ela trabalha baseada em banco de dados. O número de falsos positivos que a gente tem de reconhecimento facial de negros é infinitamente maior do que de brancos. Mas por quê? Porque o sistema foi operando à medida que os negros sempre foram considerados mais suspeitos, tem mais fotos suspeitos, tem mais etc., e acaba que reflete na questão algorítmica de reconhecimento e da falso positivo. Tá? Aqui umas estatísticas que os negros são alvo, sofrem mais violência, são maiores mortos por abordagem policial, por homicídio, diminui um pouco no latrocínio, que é crime contra o patrimônio. Tá? Aí os impactos reais do racismo estrutural. E por que eu insisto nessa questão? Porque, vejam, segurança pública, saúde, educação, toda essa área pública, tem mil discussões a respeito disso. Até a questão nos Estados Unidos de plano diretor, e privilegiando bairros de branco, prejuízo de bairros de negros. Não vou entrar nesse detalhe, mas o importante é entender o seguinte: essa questão estrutura a forma das pessoas pensarem, agirem, entenderem os fenômenos. Né? Inconscientemente a gente reproduz. Se a gente não tiver conscientizado de que esse fenômeno é real, a gente vai reproduzir inercialmente, mesmo que a gente não seja individualmente racista. Por isso que a Angela Davis tem aquela frase famosa que não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Quer dizer o quê? Tu tem que entender para você operar contra, de certa forma, o fenômeno, para você não inconscientemente patrocinar o racismo institucional e o racismo estrutural. Porque o individual no Brasil, pelo menos, nós temos solução para ele. Qual é a solução? Crime. Crime de racismo, indenização, punição administrativa lá nos órgãos públicos, né? Mas nos Estados Unidos não tem crime de racismo. E o estrutural e o institucional não tem crime para você. Então tem que ser política pública, tem que ser uma série de soluções. Uma vez eu estava fazendo uma palestra sobre isso, já estou indo para o fim, numa faculdade, e eu tinha um colega, que era juiz, amigo meu, professor também, virou para mim e falou assim: Sodré, tu não acha que a polícia é mais agressiva? E polícia, a gente fala, repressão, né? Policial. Seja polícia civil, seja polícia militar, seja guarda municipal, repressão penal. É mais violenta com os negros do que com os brancos? Eu falei, eu acho. Eu, na verdade, tenho certeza. Só que eu também acho que o juiz não julga igual, que o promotor não acusa igual, que a saúde não atende igual, que o hospital não atende igual, que os atendimentos de determinadas áreas não são iguais. Por quê? Porque existe por trás esse racismo estrutural. As maiores vítimas de violência obstétrica são as mulheres negras, que vivem falando sobre isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que eles não devem, e aí vem uma fala a favor da segurança. A gente não pode, eu acho que, por muito tempo se discutiu isso. E a segurança tem um fator importante, por quê? Porque nós fazemos o que a gente chama de criminalização secundária. Sai a lei, nós vamos cumprir a lei, que é a criminalização secundária. Na criminalização primária já tem problema. Por quê? Porque tu vê lá que crime contra o patrimônio comum, furto de bicicleta, se o cara devolver a bicicleta para o sujeito, depois do crime, ele máximo vai ter um arrependimento posterior do artigo 16, diminuição de pena, mas não vai ter perdão judicial, nem vai ter extinção da punibilidade. Agora, nos crimes tributários, corrupção, recolhimento indevido do INSS e outras coisas mais, se o cara paga, está aliviado da pena penal. Então, tu já nota que na seleção já começa como faz a lei. Tá? Mas depois nós temos responsabilidade, claro que temos. Agora, a gente querer atribuir para as polícias a exclusiva responsabilidade de manutenção do fenômeno estrutural é, no mínimo, um reducionismo que quer empurrar a responsabilidade para um lugar só para não olhar o problema. O problema é muito maior e muito mais profundo e que precisa de uma conexão de estruturas públicas e privadas que vejam a importância de trabalhar essa lógica, esse tema, essa discussão. Tá? E aí algumas estratégias que eu não vou falar para vocês, mas passam por isso aqui, passam por esse espaço. Conscientização, protocolos de atendimento. O Judiciário criou um protocolo para o julgamento, o CNJ, né, perspectiva racial, que é mesmo um protocolo parecido com o protocolo para perspectiva de gênero, né, que tem umas questões ali, analisar vieses, fazer uma verificação antes, dar uma certa credibilidade na narrativa de quem está falando que foi vítima de racismo, etc. Não quer dizer fazer as coisas sem prova, mas não desacreditar de pronto, que é uma tendência
que se tem, infelizmente. E aí, para terminar, eu digo o seguinte, ó, qualquer coisa que a gente vá fazer, em qualquer área, e a segurança pública está dentro desse processo, e muito forte, por quê? Porque nós somos a ponta da criminalização, né? Nós somos os agentes que inicia e dá o pontapé no processo de criminalização. Não vai mudar se nós não mudarmos a estrutura social, se nós não mudarmos uma perspectiva racial no Brasil. Tá? Isso não é fácil, isso não é simples, isso não é de um dia para o outro. Mas nós precisamos começar. Né? Aqui eu trago uma foto para vocês, para ver como a questão ela é complexa. A foto de cima é do Morro da Providência, o primeiro morro no Rio de Janeiro ocupado por negros escravizados e recém-escravizados, já antes um pouco do final da abolição, e posteriormente à abolição. Os negros não tinham podido ir subindo para lá. E embaixo nós temos o mesmo morro 120 anos depois. Vocês percebem que a mudança não foi lá muito grande. E provavelmente as comunidades que vivem ali, a grande maioria deles são pretos e pardos. Né? Quando faço essas palestras aqui no Rio Grande do Sul, eu dou um exemplo e falo para as pessoas assim, façam um exercício de honestidade intelectual, faça o seguinte, vão num shopping de alto nível de Porto Alegre. Ou até aqui em Caxias também, com certeza. Vão no shopping. Vou dar um exemplo lá de Porto Alegre. Barra Shopping. Ou Shopping Guatemi, que são os shoppings de mais poder aquisitivo das pessoas que frequentam. Tu entra lá e anda no coisa e presta atenção nas pessoas que estão nas lojas comprando, nas pessoas que estão nos restaurantes comendo, nas pessoas que estão atendendo, né? As pessoas que estão ali se divertindo, comprando, andando com sacola, etc. Olha a cor da pele das pessoas. Depois você faz o segundo exercício e olhe para as pessoas que estão servindo, que estão limpando, que estão na segurança, que estão cuidando do estacionamento, e olha a cor da pele das pessoas. Você vai verificar que existe uma estruturação. Ah, mas isso é culpa dos brancos. Não, não é culpa do branco. A gente tem que parar com isso. Do meu ponto de vista, aquilo que o vereador falou, que eu acho que é importante. Nós não estamos aqui para apontar o dedo. Isso não vai resolver o problema. Agora, a verdade é o seguinte, o fenômeno existe. E a gente precisa entender esse fenômeno para poder melhorar nossas atuações, sejam públicas ou sejam privadas. Né? O que nós temos que fazer é saber que esse é um processo histórico de construção da nossa sociedade e que nós temos, sim, que nos dar conta disso para poder transformar. Como é que nós vamos fazer? É outra discussão, é muito complexo e precisa muito de uma reflexão serena a respeito disso. E outra coisa que eu quero para encerrar, eu acho que é muito importante nesses debates, a gente não fazer uma discussão autocentrada, endógena. O que eu quero dizer com isso? Vou dar exemplo das mulheres. Não adianta ficar as mulheres discutindo com as mulheres sobre a violência que os homens praticam contra as mulheres sem incluir os homens na discussão, porque os homens que praticam violência contra as mulheres. Entendem? Não adianta falar só as mulheres entre as mulheres se os homens não participarem. Tem que incluir os homens nessa discussão. A mesma coisa a questão racial. Não adianta os pretos ficarem falando só para os pretos sobre esse assunto sem não incluir os brancos na discussão. Por quê? Porque é o branco, infelizmente, que tem essa matriz ideológica racial, de racismo. E quando a gente fala que a sociedade é racista, que vocês ouvem isso bastante, ninguém está dizendo que as pessoas são racistas individualmente, que botam o cafundo da Ku Klux Klan e vão caçar os negros na rua. Até tem um outro, lógico. Mas o que nós estamos falando é de uma estrutura social criada a partir de uma matriz racializada e que gera esses fenômenos que nós estamos falando aqui. Então, compreender isso é fundamental para que a gente possa avançar em qualquer discussão, em qualquer área, saúde, educação, segurança, infraestrutura, transporte, sei lá, qualquer matriz pública ou privada, trabalho, renda, oportunidade, né? Que a gente precisa para que as pessoas realmente consigam se desenvolver, verdadeiramente. E aí sim uma possível, o que a gente busca, igualdade, seja de gênero, seja racial, e principalmente igualdade de oportunidades. Porque a questão também, para terminar, ela no fundo também é econômica. A identitária é importante? Mas ela tem que se transformar em materialização econômica para as pessoas, para melhorar de vida, melhorar o nível educacional, melhorar a cultura. Nada é mais antirracista do que uma escola pública básica de qualidade. Nada. Porque nada é mais transformador. Só que a gente tem que entender que a educação básica, a educação superior, a educação, sei lá que for, que é o grande instrumento de transformação, ela tem que ter esses valores humanísticos incorporados. Por quê? Porque não podemos esquecer que na Alemanha nazista tinha educação. No apartheid africano tinha educação. Nos países onde há segregação, nos Estados Unidos, segregação, havia educação. Então a educação ela é só transformadora se ela incorpora
esses valores humanísticos transformadores, mas não tem nada mais transformador. Então, a gente precisa entender isso para que a gente possa realmente trabalhar na construção de uma sociedade mais igual e mais justa e, principalmente, superar as mazelas dessa estrutura racial que não é culpa de nenhum de nós, mas que constitui o Brasil e está aí até hoje. Obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho. É um prazer a gente estar aqui, uma honra vir discutir esse tema aqui em Caxias do Sul. Obrigado. Só meu negócio ali, né? Ah, sim. Já perdi uns quantos aí nessa vida. Queria agradecer ao delegado Sodré pela brilhante fala, dizer que é muito importante nós iniciarmos a Semana da Consciência Negra, esse dia, essa data alusiva, tratando do tema na perspectiva do racismo institucional. Faz parte também as crianças, né? Os filhos estão... Seus filhos também deviam estar na delegacia, quando pequenos. Só um pouquinho, meu amor. E eu agradecer a presença do delegado... Delegado Paulo, o senhor não conseguiu falar antes. Passa a palavra para o senhor, para fazer uma breve manifestação e encerrar. Por favor, convido o senhor. Está com a mãe. Pega o celular e vai lá. E depois nós vamos fazer o encerramento. Secretário de Segurança do município de Caxias, representando o prefeito Adiló. Bom dia, senhoras e senhores, aqui, saudando o vereador Lucas, presidente dessa casa, o vereador Edson, a Estela não está mais, demais vereadores, não tem mais vereador, saudando a Guarda Municipal, saudando o colega Cavalheiro, a doutora Carla não está mais também, o amigo, os dois amigos ali, tanto o Cavalheiro quanto o delegado Cavalheiro, assim, se me concede poder chamá-lo assim, o coronel Vargas aqui também, comandante CRPO, os colegas da Brigada Militar, os professores aqui presentes, vejo o Reis aqui, o Bize também, o Bize é o coordenador da Coordenadoria Étnico-Racial da Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social. Eu acho que é fundamental essa fala e essa consciência que nós temos que ter, né? Como todos que me antecederam, pouco eu ouvi. Quanto ao colega Sodré, colega meu de muitos anos, aí, amigo também, especialista na área, muito como chefe de polícia também, teve uma excelente passagem na chefia, e a gente, sempre que possível, como colega delegado, é obrigado a se fazer presente. Peguei o final da fala, já ouvi outras vezes, seu conhecimento é muito profundo e muito técnico também, né, que é fundamental a tecnologia, o conhecimento técnico, e é uma situação que nós vivemos ainda hoje. Eu vejo quando o César colocava ali, em 25, nós temos esses questionamentos. E a minha secretaria é muito plural, né? Minha não. Delegado eu sou, como digo, secretário eu estou, né? Secretário é muito plural, onde nós temos todas as coordenadorias que entram no aspecto justamente da situação das diversidades como um todo, a juventude, mulher, étnico-racial, justiça restaurativa, acessibilidade. Então, tem muito a ver com todo o tema, a secretaria, como eu sempre digo, muito plural. E isso é fundamental, nós fazer esse debate. Eu peguei o final, um pouquinho da fala do Sodré, delegado Sodré, nosso palestrante, doutor aí, né, onde ele coloca essa situação. Nós mesmos, as pessoas, os próprios negros, tem que ter essa consciência e debater, mas lá o resto também da população como um todo, né? Se não fica só nós debatendo a situação, onde as outras pessoas acabam não tendo essa consciência. É um momento de mudança, cada vez mais. Essa Semana da Consciência Negra é fundamental, onde começa a gente ter reflexão e analisar o que acontece hoje ainda, nos dias de hoje, e fazer essa reflexão. E nada melhor que esse debate, muito aberto a todos podendo participar, a sociedade. Vejo que o tema é bastante
debatido, né? Tivemos já com uma conquista aí, que dia 20 agora de novembro, temos que é recente, né? Esse feriado a nível nacional, já dá um aspecto, um feriado nacional, chama a atenção de todos. Por que o feriado nacional? Sempre uma data, que é uma data festiva a nível nacional, ela traz algo importante. Então, muito fundamental, parabenizo a iniciativa da Câmara aí, o BISE também na coordenadoria fazendo esse trabalho, estamos à disposição. Parabéns, Lucas, parabéns os vereadores aqui. E, como falou, uma Câmara com 3 pessoas negras que teve o início lá com o Edson, né? O Edson foi o primeiro, né, vereador. Então, eu vejo como muito fundamental essa diversidade que nós temos que ter e ter essa consciência, né? Ter essa consciência que é o que mais interessa. Obrigado. Parabéns novamente, Sodré. Parabéns novamente. Tenha a liberdade de chamar de Sodré, porque é assim que eu te chamava lá na polícia, nós conhecíamos. Com nossa liberdade. Tudo de bom, e que bom que nós temos essas reflexões a serem feitas na Casa Legislativa, que é o melhor órgão, né, para poder se fazer esses debates dos mais variados possíveis. Obrigado. E o Adiló, para representar o prefeito, estava numa reunião com ele de emergência lá, resolvendo as situações. Mando um abraço para os senhores. E vocês conhecem quem é o prefeito Adiló, né? Pessoa do bem também, que gosta de agregar. Caxias é muito receptiva a todo o pessoal que vem de fora, inclusive ele é de fora, né? Então, eu vejo fundamental e ele é muito receptivo a toda essa situação que nós temos da diversidade, da situação que chegam a Caxias diariamente migrantes também, né? Muitos migrantes. Obrigado a todos. Um bom dia. Eu queria agradecer a presença de todos. Devido ao adiantado da hora, nós vamos encerrar esse momento e, à tarde, nós seguimos tratando o tema do antirracismo na educação. Obrigado e bom dia para todos e para todas. A TV Câmara Caxias está com você há 24 anos. Somos a voz da comunidade, a voz da democracia. Mas e aí, você conhece a nossa programação? Na TV Câmara Caxias, às 9 horas tem o De Frente com a Lei. Às 9h30 é o Roda de Saberes. Às 11 é a hora do Café com Letras. E o Entre Elas chega às 11h30. O Mais Cultura entra nas telinhas à noite, às 7h30. E o Caxias Conversa, às 9h. A democracia tem horário marcado nas sessões legislativas, todas as terças, quartas e quintas, ao vivo, a partir das 8h30 da manhã. E reprises às 7 da noite. Mas não para por aí. Nós temos o programa O Nome Dessa Rua, que conta a história das ruas com os nomes aprovados aqui no nosso parlamento. Programa da Terra, iniciativas que envolvem as pessoas do campo e da cidade. O Tá na Lei, que utiliza a linguagem da animação para te explicar sobre as datas comemorativas que fazem parte de Caxias do Sul. Transmissões ao vivo das solenes audiências, reuniões públicas das 34 comissões e frentes parlamentares do Legislativo Caxiense, além dos eventos da cidade. Gostou? E ainda tem mais. Olha só as novidades que vem por aí. Conversa Franca é o novo programa de debate da TV Legislativa, sempre com um assunto polêmico. 2 vereadores ou vereadoras. 2 posicionamentos. O que vale nesse programa é uma conversa franca. E tem nova temporada do Fala Vereador e Fala Vereadora, e desta vez os parlamentares vão de carona. E durante o papo, troca de ideia, informações sobre o município e, claro, curiosidades sobre os parlamentares. Câmara Agora, o nosso telejornal desconstruído. Ao vivo, sempre depois das sessões ordinárias, com repórteres trazendo informações, entrevistas e atualizações. Tudo isso direto da Casa Legislativa e de fora também. E o Direto da Redação também vai fazer parte das edições, com serviços, cultura e utilidade pública. Um espaço para a comunidade se ver na TV e viver a TV. Programa Memórias, uma homenagem a vereadoras, vereadores, presidentes e personalidades que fizeram história no âmbito do Legislativo. Tudo isso no estilo documentário. É um registro com emoção
da sua marca no tempo. Uma escultura ganha uma cara nova e passa a ser um programa de auditório, com muita interação, 2 apresentadores, participação de convidados, especialistas, vereadores, vereadoras, escolas e sempre uma atração cultural. Isso é tudo, Carol? Esse é só o começo. O sinal da TV aberta da TV Câmara Caxias chega este ano. Por isso, esses profissionais preparados já para trazer informação de qualidade até você. A TV Câmara Caxias, envolvendo toda a cidade. Esperamos você! O grande espetáculo de Natal vai estar ao vivo na tela da TV Câmara Caxias e para todo o estado pela TV Assembleia do Rio Grande do Sul, no sábado, dia 29 de novembro. Entrevistas, bate-papo, interação com o público a partir das 7 horas da noite. Essa é a 9ª edição do espetáculo cênico-musical gratuito e comunitário de Natal da Serra Gaúcha, que ocorre no Centro Histórico da cidade, em frente à Casa Maia Bosco. Esse ano, o tema é o universo do Peter Pan. O grupo TOL, o Coro Unimed Serra Gaúcha e o Papai Noel estarão em cena. Não perde, é no sábado, dia 29, ao vivo, aqui, na TV Câmara Caxias. Esperamos vocês! Você talvez já conhece a história da Maria da Penha, a mulher, mas sabe como foi feita a lei que leva o seu nome? Ela é considerada uma lei revolucionária, não só por ter criado mecanismos de combate à violência doméstica, mas também pela forma única como ela foi feita, uma iniciativa da sociedade e do movimento de mulheres. Em 2001, o Brasil foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por omissão no caso da Maria da Penha, que tinha sofrido violência há quase 20 anos. E o país foi orientado a criar uma lei para lidar com o assunto. Na época, casos de violência doméstica eram julgados nos tribunais de pequenas causas, o que significava apenas alternativas para o agressor, como o pagamento de cestas básicas. Então, em 2002, organizações que trabalhavam com o direito da mulher tomaram a frente do processo para construir uma lei específica sobre a violência doméstica. Foram quase 2 anos de trabalho coletivo, em que organizações e juristas de todo o Brasil contribuíram para o projeto. A ideia era fazer uma lei que fosse educativa, preventiva, de assistência à vítima e reeducação do agressor, sem ser estritamente punitivista. No fim de 2003, o resultado desse trabalho foi apresentado ao governo, que abraçou a ideia. E depois de 1 ano de trabalho do Executivo, o PL foi para o Congresso. E ainda rolaram audiências em todo o Brasil, para ouvir sugestões da população sobre a lei. Só depois de rodar o país é que o texto final da lei foi fechado e aprovado pelo Congresso e pelo presidente. E assim, a Lei Maria da Penha entrou em vigor no dia 7 de agosto de 2006. Esse processo todo não é comum na criação de leis do Brasil. A Lei Maria da Penha é um exemplo de como a sociedade pode fazer parte da política brasileira para além do voto. Não é à toa que ela é considerada pela ONU uma das 3 melhores leis sobre o tema no mundo todo. Você sabe qual é a função da mesa diretora? Nos últimos dias a gente tem falado bastante por aqui da mesa diretora, mas você sabe o que ela faz? E é aqui que a mesa diretora fica durante a sessão. Ela é responsável por organizar e conduzir os trabalhos administrativos e legislativos da casa. Em 2025, a mesa é composta pelo presidente Lucas Carinhato, do PT, que é quem comanda as sessões plenárias, mantém a ordem, cumpre o regimento interno, concede a palavra aos vereadores e demais convidados, organiza a ordem do dia e convoca as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes. O primeiro vice-presidente, Wagner Pedrinho, do PSB, e a segunda vice-presidenta, Andressa Marques, do PCdoB, substituem o presidente em sua ausência, tanto nas questões políticas do plenário, quanto nas administrativas. E, por fim, o primeiro secretário, Alexandre Bortoluz, do PP, e a segunda secretária, Andressa Malman, do PDT, auxiliam o presidente na condução dos aspectos políticos e compõem a comissão executiva. Agora que você sabe a importância do trabalho da mesa diretora, acompanhe, participe e ajude a construir o futuro da nossa cidade.
Também aproveita e segue a gente nas redes sociais, @Câmara Caxias. É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso, mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado. Participe das decisões que transformam a tua vida. Câmara Municipal de Caxias do Sul, a voz da comunidade. Berço de tantas histórias, de vários povos, do vai e vem, do trabalho árduo, das conquistas. Essa é Caxias do Sul, tão plural e ao mesmo tempo tão singular, com um jeito único de acolher quem aqui sempre chega. A história começa com os indígenas e os tropeiros, em terras conhecidas como Campo dos Bugres. É em 1875 que o cenário muda, com a chegada dos imigrantes italianos. 2 anos depois, o território recebe a denominação de Colônia de Caxias. O nome Caxias do Sul só seria reconhecido oficialmente cerca de 60 anos depois, por meio de um decreto em 1944. O tempo passa. Hoje somos mais de 460 mil habitantes, vivendo na segunda maior cidade do estado, localizada a 130 quilômetros da capital, Porto Alegre. Moldada com o passar do tempo e das pessoas que aqui ficaram, a cidade de várias nações mostra a coragem e a força dos povos que ainda atravessam fronteiras em busca de um novo lar. Caxias é feita de histórias que valorizam as raízes, as culturas. Também é a cidade que se transforma no presente, olhando para o futuro. A primeira dessas transformações foi a criação de um sistema viário inovador, planejado ainda no fim do século XIX. O ano é 1884, com a inauguração da estrada Visconde do Rio Branco, que ligava Caxias ao porto de São Sebastião do Caí, por onde escoava a produção. O prolongamento dessa estrada até Vacaria foi concluído somente em 1902. A ponte do Corfe, que encerrava essa ligação, ficou pronta 5 anos depois, em 1907. É essa estrada de ligação norte a sul, com uma ponte grande sobre o Rio das Antas, que marca os primeiros passos do desenvolvimento econômico de Caxias, que seguiram 3 anos depois, com a chegada do trem.
era 1910. O trem chegou no mesmo dia que Caxias foi elevada à categoria de cidade. A antiga estação férrea, na área central, hoje carrega as memórias arquitetônicas que marcaram o progresso, ligando nossa região à capital do Rio Grande do Sul. Os trilhos que um dia foram chegadas e partidas, hoje fazem parte do cotidiano de Caxias do Sul. São pontos de encontro da comunidade. A estação férrea, bem material tombado pelo Rio Grande do Sul desde 2001, também abraça outros 3 importantes patrimônios industriais. A Cooperativa Vinícola São Vítor, o Complexo da Sociedade Vinícola Rio-Grandense, que hoje abriga o Centro Universitário da Serra Gaúcha, e o Moinho Germânico, conhecido como Moinho da Estação, patrimônio municipal desde 2001. Da estação há outros 2 prédios históricos que projetaram Caxias do Sul no cenário nacional e internacional no final de 1920 e início de 1930. Estou falando da Cooperativa Caxiense e da extensão do prédio da Sociedade Vinícola Rio-Grandense. As duas, por estarem no largo da estação férrea, recebem proteção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Esses mesmos trilhos transformaram vilarejos que já existiam desde 1883 em roteiros turísticos, como é o caso do Vale Trentino, na região de Forqueta. Mesmo o trem sendo desativado apenas em 1990, desde a década de 40, Caxias já vivia uma nova fase. O progresso agora vinha sobre rodas e pela rodovia. Estrada Federal Getúlio Vargas, Avenida Presidente Vargas, ou como mais conhecemos, BR-116. Uma das principais rodovias do Brasil, foi crucial para o crescimento de diversas cidades, inclusive Caxias do Sul. Inaugurada em 1941, foi um marco para a infraestrutura de transportes e escoamento de produção, aproximando a Serra Gaúcha dos grandes centros urbanos brasileiros e até do exterior. Dados históricos nos dão pistas de que as 3 obras executadas na primeira metade do século XX foram decisivas para o crescimento da economia local. A Estrada Estadual de Caxias a Vacaria, com a Grande Ponte, a linha férrea e a Estrada Federal de Rodagem, a BR-116. Por volta de 1910, 2.000 pessoas trabalhavam na indústria. Nos anos 40, eram mais de 5.000 empregados, chegando a quase 7 em 1952. O aumento da exportação, na produção industrial e agrícola também demonstra esse crescimento. O valor de mercadorias exportadas registrados em 1913 triplicou em 20 anos. Antes da chegada da ferrovia, Caxias do Sul contava com 18 empresas. A partir de 1911 até meados de 1954, já eram 60. E a primeira fica aqui, no coração da cidade. Enquanto o processo de industrialização no país se iniciou em 1930, a fábrica Ângelo Citolina e Companhia já comercializava em 88 salames, mortandelas e presuntos para o norte e o sul do país.
E é por ser um dos berços do progresso industrial brasileiro que Caxias do Sul se mantém entre as referências da economia nacional. Está entre as 3 cidades gaúchas no ranking dos 100 maiores PIBs do Brasil. Hoje são quase 71 mil empresas de grande, médio e pequeno porte. 49% delas são estabelecimentos de serviços, 26% de comércio e 17% são indústrias que empregam quase 73 mil pessoas em mais de 12 mil negócios na cidade. Caxias também se destaca entre as 8 cidades do Rio Grande do Sul que mais exportam. No ranking brasileiro, está entre os 90 principais municípios com maior participação no mercado internacional. Em 2022, atingiu $1 bilhão apenas em exportação. Além de ser um polo metal-mecânico, é referência para a indústria têxtil. A Universidade de Caxias do Sul, em 1992, criou o primeiro curso superior de moda e estilo do sul do país. Na época, um dos únicos fora da Grande São Paulo. E é em Galópolis que fica a única empresa que fabrica lãs em atividade no Brasil. É o Lanifício Cotegal. Ele integra os 15 pontos turísticos do Museu de Território Galópolis, projeto que mostra a história em cada esquina, desde a Vila dos Operários até as casas antigas, cheias de memórias. O passado e o presente se unem para um futuro que olha para a inovação e para a tecnologia. Em 2023, a cidade foi reconhecida como a 6ª mais inovadora do Brasil. E olha, as indústrias locais não ficam para trás. A inovação está presente em cada produto, como no ônibus e no trem elétrico, união de 2 gigantes de Caxias do Sul. Claro que a ciência é uma aliada em todo o processo. Caxias do Sul possui centros de pesquisas das mais variadas áreas, como na saúde, na produção de alimentos, plásticos, nas engenharias. Também oferece na rede pública de ensino aulas de robótica, inclusive com foco na indústria. E mais, a cidade é a sede da maior planta de grafeno em escala industrial da América Latina, criada a partir de 17 anos de pesquisas avançadas na área de nanomateriais. A tecnologia está presente em tudo, na cidade ou no campo, aonde ocorre a produção de alimentos que chegam à mesa dos caxienses e também de milhares de pessoas Brasil afora. A produção da cidade se concentra nas propriedades da agricultura familiar, que são cerca de 3 mil. Caxias é o maior produtor gaúcho de hortifruti granjeiros, com cerca de 173 mil toneladas por ano. A produção de maçã em Caxias do Sul ocupa a 3ª posição no estado, com quase 60 mil toneladas. A da uva, também na 3ª posição, responde por uma média anual de 76 milhões de quilos, que ajudam o Rio Grande do Sul se manter na liderança de produtor da fruta no Brasil. Em 2022, o estado foi responsável por quase 50% da safra total do país. A mesma uva que dá cor e aroma às parreiras também é o símbolo da maior festa comunitária do sul do Brasil. Uma festa com mais de 90 anos de história, com exposições das variedades de uva
e também uma feira agroindustrial com produtores da cidade e do país. Ela é realizada a cada 2 anos aqui no Parque Mário Bernardino Ramos, também conhecido como Parque da Festa Nacional da Uva. O local abraça 2 pontos turísticos bem conhecidos: a réplica de Caxias do Sul do ano de 1885 e o Monumento Jesus Terceiro Milênio, obra do escultor caxiense Bruno Segala, inaugurado em 2004. A Festa da Uva é inspiração para diversas festividades do interior do país que repetem tradições. Escolha da rainha e das princesas, feiras, shows, desfiles cênicos com carros alegóricos e, é claro, o envolvimento da comunidade. Ela também é palco de um marco histórico. A primeira transmissão em cores foi feita direto da Rua Sinimbu, lá em 1972, em um desfile da Festa da Uva. O colorido na TV brasileira, direto de Caxias do Sul. Durante a última Festa da Uva, efetuou-se a primeira transmissão de TV a cores para todo o Brasil. O presidente da República e comitiva chegam ao palanque para o desfile de carros alegóricos, ponto alto da abertura das festividades. É a Festa da Uva! Vem para a Serra Gaúcha, que aroma de uva no ar. A festa é magia que pulsa, vem junto comemorar. Uma festa que coloca a cidade no cenário nacional, que celebra a cultura, a história, a tradição e reconhece a luta de quem ajudou a construir essa cidade. Nos museus, memoriais e institutos, que passam de 15, as lembranças são contadas para quem vive aqui e também para o visitante curioso, que busca saber que Caxias do Sul é essa. E essa Caxias tem muitas histórias. Entre elas, uma que movimenta o turismo religioso. É em solo caxiense que está localizada a obra-prima do pintor ítalo-brasileiro Aldo Locatelli, considerado referência na pintura sacra no país. O colorido das paredes, do altar e do teto da Igreja São Pelegrino transformou o templo religioso em um museu de arte. O conjunto de obras é definido como a emblemática realização do Mago das Cores, como Locatelli era conhecido. Além dos templos visitados pela arquitetura e pelas obras de arte presentes nesses lugares, há também os roteiros sagrados, que recebem peregrinos que atravessam o país para viver essa experiência. Um deles é o Caminho Padre João Schiavo, criado oficialmente em 2016. São 55 quilômetros de travessia, que começa na Capela de Nossa Senhora da Conceição, na comunidade da Linha Feijó, região do Desvio Risso, e segue até o distrito de Fazenda Souza, no Memorial Padre João Schiavo. Mais conhecido é o Caminho de Nossa Senhora de Caravaggio, com mais de 200 quilômetros de distância. Começa lá em Canela, passa por Gramado, Nova Petrópolis, chega aqui em Caxias do Sul, nessa estrada, a Estrada dos Romeiros, que vai até o santuário em Farroupilha. E olha só que bacana, esse caminho ele recebeu o certificado de complemento ao Caminho de Santiago de Compostela, na Europa. Essa rota ela pode ser utilizada como parte da conclusão do percurso que inicia na Espanha.
Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio é de 1960. Por aqui ocorre uma das romarias mais tradicionais do Brasil. É o maior templo católico do Rio Grande do Sul. Muito entrelaçada à religiosidade está a gastronomia. A tradição por aqui são os almoços de colônia, tradicionalmente servidos depois das missas festivas, onde a farta comida italiana é colocada à mesa aos visitantes. O cardápio é o carro-chefe de muitos estabelecimentos da cidade. Sopa de agnoline, carne lessa, maionese, polenta, galeto e churrasco. O vinho e o sagu, é claro, não podem faltar. E falando em vinho, são 59 vinícolas no município. E a visita é assim. Dá para caminhar pelas parreiras, conhecer o universo da produção e degustar as inúmeras opções disponíveis aos turistas. O turismo rural tem feito as cantinas investirem em passeios e ambientes em que o visitante pode experienciar a gastronomia colonial e conhecer um pouco mais da história das famílias que produzem uva na cidade. E também dá para fazer um dos passeios mais tradicionais da Serra. Eu já estou aqui com o meu chapéu de palha. Bora fazer um passeio de carretão? O passeio ocorre com agendamento. O trajeto de 7 quilômetros dura em torno de 30 minutos, percorrendo vales e paisagens da natureza serrana. Em período de colheita, é possível comer uva direto do parreiral. Do turismo rural ao turismo de aventura. Rapel, rede suspensa, pêndulo. Tudo isso em paisagens de tirar o fôlego. Mas se quiser um clima mais tranquilo, dá para pegar um chimarrão e fazer trilhas. São várias, tanto na área urbana, em parques públicos, ou no interior. É no distrito de Santa Lúcia do Piauí que fica localizada uma das maiores grutas do Rio Grande do Sul. Aqui é o Grutão Ecoparque, também conhecido como o Grutão dos Índios. Em outro ponto da cidade, cerca de 54 quilômetros do centro de Caxias do Sul, mais belezas naturais esperam os visitantes. Na reserva ecológica da família Bertucci, no distrito de Criúva, são 4 trilhas que levam a diferentes pontos da Cachoeira da Mulada. Eu tô no meio de um desses pontos aqui, no mirante da janela, onde dá para ver essa vista linda da cachoeira. Tem gente que faz a mais difícil, cerca de 1 hora. A gente vai fazer a mais fácil, 10 minutinhos. Vem com a gente. Essa é a atual vice-campeã do concurso da mais bela cachoeira do Rio Grande do Sul. A Cachoeira da Mulada tem cerca de 80 metros de altura e era ela responsável, nos anos de 1930 e 1980, pela energia de centenas de famílias. Ô de casa! Ô de casa!
estamos em Criúva, vamos mostrar para vocês outro lugar bem legal para visitar. É o Memorial Irmãos Bertucci, fazenda onde os gaiteiros que marcaram a história da música sul-brasileira cresceram. Adelar e Oneide Bertucci foram artistas pioneiros. A primeira grande revolução que causaram foi a de utilizar 2 gaitas ao invés da costumeira dupla violão. Já no início dos anos 50, incorporaram a bateria ao baile gaúcho. E nessa região também fica o Cânion Palanquinhos, um local para você apreciar a natureza de perto e ter a certeza do quão somos privilegiados. Essa é a Caxias do Sul. A cidade do coração que pulsa, do abraço que acolhe, da natureza que nos dá a imensidão dessa terra. Da tradição que marca a história dos que aqui nasceram e dos que chegaram e escolheram essa terra como lar. Da gastronomia típica, da mesa farta, dos finais de tarde com piqueniques no parque. A Caxias da indústria que gera trabalho e renda e nos conecta com o mundo. A cidade da cultura que emociona e dos parreirais, que dão fruto, que é celebrado na festa, que é o símbolo da nossa gente. Uma Caxias que tem colo, que cuida e que ensina a crescer. Feita de muitas mãos, sorrisos e corações. A minha, a tua, a nossa Caxias. Notícia histórica para os brasileiros. Depois da tristeza da volta da fome no país, a FAO e a ONU acabam de anunciar que o Brasil, em apenas 2 anos, conseguiu sair novamente do mapa da fome.
Em 2023, o governo do Brasil fez um compromisso de combater a desigualdade e assegurar 3 refeições ao dia para a população com o Plano Brasil Sem Fome, que garante comida saudável, alimentação escolar e gera renda para todos os brasileiros. Temos orgulho de superar todas as previsões e tirar milhões de pessoas da fome, entre elas a Luana. A gente não gosta de ver o filho da gente passar fome igual a gente passa. Eu abri a despensa e ver que tem coisa hoje para me dar para meus filhos. É um alívio. Por isso o Brasil vai seguir trabalhando e cuidando dos brasileiros. Brasil Sem Fome, prato cheio, país soberano, porque o Brasil é dos brasileiros. Governo do Brasil. Inveja branca. A inveja em si é algo bem ruim, não é? Então, por que quando esse termo vem acompanhado da palavra branca, o sentido se altera virando inveja boa? Só tem uma explicação. Isso é racismo, já que a conotação positiva está associada a um grupo de pessoas. O melhor mesmo é excluir a inveja branca do seu vocabulário. Me chamo Tatiane Ribeiro Champ Correia, sou presidente daqui da Associação Girassol de Recicladores, né, onde tenho o papel aqui de presidente e ajudo em tudo. Na época do meu pai, ele trabalhava todo dia para a gente comer todo dia, né? Hoje a gente já trabalha de uma forma diferente, né? A gente trabalha mensal para ter a partilha mensal de todo mundo, né? Todo mundo trabalha pelo dinheiro, né? Mas pelo meio ambiente. Eu também sou um bandista, sou batuqueira, então eu preservo a natureza, né? É onde eu pago a faculdade do meu filho, o estudo das minhas filhas, né? Então, para mim é tudo. Porque eu nunca me considerei recicladora ou lixeira ou coisa assim, né? Não, vamos botar uma agente ambiental aí, né? Somos, né? E talvez um dia chegue a ser profissão do futuro, não sei. Ou não, né? Alguém vai ter que fazer, né? Então, o pessoal novo aí tá com muito gás, muita garra. Então, que esses mais velhos do poder público enxergassem isso, ouvissem esse pessoal, né? O pessoal aí do lixo zero, né? Tem muita coisa assim para ser feita. Então, né? Em todos esses anos de caminhada, eu vou te dizer que hoje eu tô bem. Eu já trabalhei com o seletivo da madrugada, com as crianças pequenas, a Yara era até bebê, né? A minha gravidez eu trabalhei, né? Catei muito na rua, porque até tu conseguir chegar numa codeca, para tu receber material, para tu chegar no município, para tu formar uma associação, isso foi uma caminhada muito grande que eu dei. E eu espero, assim como mulher, ter esse reconhecimento, né? Que todas as mulheres tenham esse reconhecimento, né? Porque não é um trabalho só de mulher, né? Trabalho de homem, de mulher, de todos nós. Começa no colégio, começa na escolinha, né? Então é um trabalho muito importante para o mundo, não só para a sociedade, né? A primeira eleição no Brasil aconteceu em 1532. Naquela época, o voto não era, digamos, democrático. Só votavam os chamados homens bons. Bons de riqueza, não de bondade. Mulheres, indígenas, escravos e pessoas pobres, nem pensar. A independência não mudou muito este cenário. E a Constituição de 1824 criou eleições para a Câmara e o Senado. Quem quisesse votar deveria ganhar pelo menos R$100.000 por ano. As eleições eram realizadas nas paróquias e o voto não era secreto. O eleitor dizia o nome do seu candidato e um padre ou juiz anotava numa ata. Ou não. A primeira eleição direta para presidente da República foi em 1894.
O Brasil tinha mais de 15 milhões de habitantes, mas apenas 356 mil votaram. Durante toda a República Velha, os eleitores podiam trazer de casa cédulas já preenchidas para depositar nas urnas, o que favorecia o voto de cabresto e as fraudes eleitorais. As mulheres, que representam mais da metade da nossa população, só conquistaram o direito de votar e serem votadas nas eleições de 1933. 4 anos depois, o presidente Getúlio Vargas deu um golpe e acabou com todas as eleições no país. Em 1945, a democracia voltou ao Brasil, com o restabelecimento das eleições diretas em todos os níveis. 10 anos depois, a cédula eleitoral foi oficialmente criada para ser preenchida na hora do voto. O golpe de 1964 interrompeu mais uma vez a trajetória da democracia no país, acabando com as eleições diretas para presidente, governadores, prefeitos e alguns senadores. Mas a voz do povo falou mais alto e em 1989 o Brasil voltou a escolher seus governantes. A urna eletrônica substituiu o papel impresso e o voto tornou-se cada vez mais auditável e seguro. Oi, gente, tudo bem com vocês? O Conversa Franca está no ar, sempre com um tema polêmico e 2 opiniões. Veja só o tema de hoje. O debate sobre feminicídio e masculinicídio divide opiniões no Brasil. O feminicídio, reconhecido por lei desde 2015, é o assassinato de mulheres motivado por razões de gênero, na maioria dos casos em situações de violência doméstica cometidas por parceiros ou ex-parceiros. Por outro lado, o termo masculinicídio vem sendo usado para quem critica o que considera uma visão parcial das leis e da mídia, alegando que os homens são as principais vítimas de homicídios no país e também podem sofrer violência dentro de casa. A discussão chegou ao Congresso Nacional com propostas da deputada federal Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, para estender a Lei Maria da Penha à proteção de homens em casos de violência doméstica e garantir contraditório e ampla defesa antes da concessão de medidas protetivas a mulheres. Ela também propõe punição para falsas acusações. A questão central é: essas mudanças realmente ajudam a combater a violência de gênero ou desviam o foco da proteção às mulheres? Esse é o tema do nosso debate de hoje, que busca entender se estamos avançando na igualdade de proteção ou confundindo as dimensões da violência de gênero. Para falar sobre esse tema, a gente recebe nossos convidados, né? A nossa convidada, a vereadora Rose Frigieri, do PT, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, né? Bom dia a todas e a todos que nos acompanham. É uma oportunidade para nós, o direito à informação é um direito humano. Então, mais do que necessário que se informe, que se debate, principalmente para desconstruir algumas notícias falsas, as fake news. Então, muito importante esse debate. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, vereadora. Recebemos também o vereador Sandro Fantinel, do PL. Seja bem-vindo. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui nesse momento tão importante. É um debate muito importante que está eclodindo no país inteiro. É um momento muito especial e eu estou aqui hoje simplesmente para defender o que realmente a nossa Constituição prevê, que todos são iguais perante a lei. Então, fico muito feliz e agradeço a todos. Obrigada. Vamos para nossas regras do debate? Olha só. Cada vereador e vereadora tem 15 minutos de fala. Os cronômetros vão aparecer na tela para que o público possa acompanhar e os debatedores administrar o tempo como quiserem. Toda vez que o vereador ou vereadora falar, o tempo é descontado. Os participantes podem fazer perguntas entre si.
Não são permitidas palavras ofensivas e nem questionamentos que fujam do tema. Caso não sejam respeitadas as regras, a mediadora pode chamar intervalo a qualquer momento. E o cronômetro fica suspenso. Boa conversa franca para vocês. Isso aí, agora a gente faz um sorteio para ver quem começa esse debate. Vereador Sandro Fantinel, do PL. Está contigo a palavra. Eu agradeço bastante, então, mais uma vez, essa oportunidade, e eu gostaria de dizer que o motivo de eu estar aqui nesse momento, nessa conversa franca com a colega Rose, é justamente aquilo que eu falei no início, é defender o que a nossa Constituição Federal diz, onde todos são iguais perante a lei, mas infelizmente não é isso que vem acontecendo no nosso país. Hoje, no nosso país, um gênero acusa e condena sem apresentar prova nenhuma, né? E o outro, mesmo com as provas, muitas vezes é condenado da mesma forma. Então, eu gostaria de perguntar para a colega Rose o que ela acha dessa situação. Bom dia, então, novamente, né? Na verdade, nós temos uma Constituição que garante direitos iguais e outras leis no Brasil. Vamos aqui, acredito que o vereador Fantinel esteja falando da Lei Maria da Penha, que foi uma lei revolucionária, embora a gente precise ainda adequar. Só que existem muitas coisas falsas na nossa sociedade e está sendo cada vez mais estimulada, e como eu falei antes, esta desinformação, ela está prejudicando as pessoas, porque as pessoas não sabem mais no que acreditar. Então, sejamos francos, a Lei Maria da Penha, ela foi necessária, a partir dela, inúmeros feminicídios foram, inúmeras violências contra as mulheres, porque a Lei Maria da Penha fala de muitas violências, muitas delas foram denunciadas. As mulheres se sentiram mais empoderadas para ter uma proteção. Como nós temos muito mais feminicídios no Brasil do que a violência doméstica contra homens, são necessárias essas leis. Então, são uma lei de proteção realmente às mulheres, que é quem precisa de mais proteção, se nós considerarmos que só feminicídios são 4 mulheres assassinadas por dia no Brasil e 240 estupros por dia, sendo que 90% desses estupros são de mulheres e de meninas. Então, realmente são necessárias legislações específicas, o que não significa, aqui nesse debate, que eu seja a favor de qualquer tipo de violência. Óbvio que a violência contra as mulheres ela é muito maior quando se fala em feminicídio, e quando se fala em homicídio, a violência contra o homem é maior, e nós somos favoráveis por uma sociedade de paz. Então, eu já quero aproveitar meu tempo para perguntar ao vereador aonde, né, se o vereador poderia citar esse termo masculinicídio na legislação brasileira ou no Código Penal, e se nós já temos todo um arcabouço jurídico para punir o homicídio, por que a necessidade, qual a diferença entre o homicídio e masculinicídio, que se coloca aqui, porque a gente sabe que isso não existe, mas eu gostaria que o vereador Fantinel falasse sobre isso. O que é esse termo masculinicídio? Então, vereadora Rose, em 1970, começaram os movimentos feministas no país, e que lutaram ao ponto que, em meados de 98 e 2000, foi implantado a palavra feminicídio nos dicionários de português, que antes não existia, por causa de uma luta da ala feminista que dizia que tinha que ter essa palavra por causa deste motivo. Já existia o homicídio, que é tanto para um quanto para outro. E os movimentos feministas criaram, então, essa história do feminicídio, que entrou nos nossos dicionários, que antes não existia no dicionário de português, entrou ali em meados de 98 a 2000.
Então agora nada mais que justo que os homens comecem um movimento como os feministas fizeram, defendendo também o seu gênero, para que essa palavra também seja implantada, que é a palavra que masculinicídio é quando a esposa, a companheira, ou enfim, que o convivente feminino tira a vida do convivente masculino. É o masculinicídio que a gente está tendo, comentando e tendo o direito de pronunciar, porque foi uma luta das feministas, agora é uma luta dos homens para buscar também para eles o direito que lhes foi tirado. Bom, eu queria colocar então que o feminicídio realmente entrou como categoria jurídica em 2015. À época, ele era um homicídio qualificado, porque, na verdade, quando a mulher é vítima de violência pelo simples fato de ser mulher, pela questão de gênero, isto é o feminicídio. A partir de 2023, o feminicídio assume um termo autônomo, um crime autônomo. Por quê? E qualificado. Porque o que nós pensamos? Se a mulher é vítima de um homicídio, porque está na rua, é assaltada por algum motivo, é um homicídio simplesmente não, né? Mas é um homicídio. Quando ela está no seu lar, com companheiros, ex-companheiros, pessoas próximas, que ela deveria estar muito mais segura e ela é assassinada por isso é muito mais grave. Então, o feminicídio realmente, ele é um crime muito importante. E se nós formos ver, o masculinicídio, essa nova categoria que não existe, ele é bastante pequeno perto dos números de feminicídio, com um esclarecimento que é importante. Muito mais homens são assassinados ou são vítimas de morte violenta no Brasil do que mulheres. Mas a violência contra os homens, os homicídios, é na questão urbanas, em brigas de estádios, em brigas de bares, em brigas de rua, de trânsito. Não é uma violência dentro de casa. Os dados mostram que menos de 10% dos homicídios são dentro de casa por alguma situação de violência doméstica. E o contrário das mulheres. Cerca de 50% das mulheres que morrem por assassinato no Brasil são vítimas de violência doméstica. Então, esses dados, que são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, eles são necessários quando se faz esse debate, porque ele desmistifica as fake news também, que eu quero voltar depois a falar, em relação às mudanças da Lei Maria da Penha. Bom, eu queria deixar aqui um esclarecimento que essa Lei Maria da Penha, um dos principais itens que foi usado para se criar essa lei, foi dizer que o homem é mais forte que a mulher, e a mulher é mais frágil, e a mulher não consegue se defender contra o homem, porque o homem tem mais força, isso, aquilo, aquele outro. Mas aí nós entramos num paradigma, porque hoje, por exemplo, no Brasil, de cada 10 suicídios, 8 são homens, não são mulheres. 8 são homens. Então não significa que ele é muito mais forte que a mulher, principalmente na ala psicológica, que é a ala que o homem vem sofrendo hoje em dia por causa de falsas acusações de mulheres, na alienação parental, também acontece isso, colocando os filhos contra o homem, e o homem não tem como se defender, porque ele não, mesmo tendo provas, a lei se movimenta de uma forma muito branda, né? E eu queria assim fazer aqui uma analogia bastante triste, muito triste, porque a analogia que eu faço aqui é o seguinte: o homem é mais forte que a mulher, então a gente tem que criar leis para defender a mulher. Ora, um cavalo é muito mais forte que um homem. Se uma mulher, hoje, com as leis que nós temos no Brasil hoje, ela fizer maus tratos a um cavalo, maltratar ele, judiar dele, torturar ele ou matar ele, de 2 a 5 anos de cadeia, não importa se é homem ou mulher. Lá ela cumpre a lei. Agora, se ela torturar o homem, se ela criar denúncias falsas, se ela destruir a vida do homem, ele vai preso e acabou. A palavra dela é lei. Então, nesse caso, a gente está entendendo que nós estamos no nosso país chegando a um ponto onde que o ser humano homem hétero vale menos que um animal no nosso país. Perante a justiça brasileira, hoje um homem no Brasil vale menos que um animal. Por quê? Porque se a mulher maltratar o animal, torturar o animal, ela vai para a cadeia. É de 2 a 5 anos. Agora, se ela fizer a mesma coisa com o homem, não dá problema nenhum, não dá nada. Não dá nada. Então, essa é a grande
A grande diferença que a gente tem que começar a modificar. Não que eu não defenda os animais, o meu cachorro vale muito mais que muito ser humano que eu conheço. Mas a questão toda é o seguinte, nós estamos falando, eu aqui defendo a palavra ser humano. Ser humano, não importa o gênero, a raça, a cor, o credo, ser humano. Todos somos iguais perante a lei, pois então que a justiça prove que isso é verdade. Porque ultimamente a justiça não está provando que isso é verdade. A justiça brasileira está deixando claro nesse país que a lei não é igual para todos. Existem os pró e os contra, e eu aqui nunca fui contra a Lei Maria da Penha. Eu acho que a mulher tem que ser protegida, eu acho que ela tem que ter os seus direitos preservados, isso não tem dúvida nenhuma, mas está acontecendo um aproveitamento da lei por parte de algumas mulheres, simplesmente porque a lei lhe dá essa oportunidade e para o homem não dá. E aí depois que você deixou um homem um ano na cadeia, inocente, e aí descobre que foi uma denúncia falsa, aquele ano ninguém mais resgata. Ele vai carregar para o resto da vida e daqui a pouco vai ser mais um suicídio. Então, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu defendo essa causa. Ninguém disse jamais que o Fantinel quer tirar de um lado para botar do outro. Não, o Fantinel quer que os dois lados tenham o mesmo direito perante a lei. Que se nós vivêssemos em uma verdadeira democracia, isso seria respeitado, porque a ONU respeita, a Constituição respeita, que os seres humanos sejam todos iguais perante a lei, independente de gênero. Bom, primeiro que isso é muito mais do que só misoginia, vereador Fantinel. Isso é um desconhecimento geral sobre violência, sobre lei, sobre tudo que está sendo discutido aqui. Além da misoginia, do machismo. As mulheres não deixam de matar o homem ou morrem por uma questão física. É uma questão estrutural do machismo de uma sociedade patriarcal que o homem vê, alguns homens, e um parênteses aqui, assassinar ou matar, o feminicídio, ele não tem classe social, ele não tem raça, ele não tem nível de escolaridade. Infelizmente, o perfil do homem que mata uma mulher num feminicídio, ele é bastante amplo. Ele pode acontecer em todas as famílias, mas ele está baseado numa sociedade patriarcal, numa sociedade que vê a questão da posse. É a minha companheira, é a minha esposa, é a minha namorada, no sentido de que tudo que ela fizer, ela tem que ser controlado. Muitas vezes esse ciclo começa como um ciúme, como se fosse uma questão de amor, e na verdade ele vai até chegar na ponta do iceberg aqui, que pelo tempo nós estamos debatendo só o feminicídio, mas são diversas as violências que as mulheres sofrem cotidianamente. A Lei Maria da Penha, eu não sei que informação o senhor tem a respeito a isso. Em primeiro lugar, que o homem não vai preso pela Lei Maria da Penha. Ele só vai preso se ele descumprir as medidas de proteção que é dada para a mulher. Se ele se aproximar da mulher, se ele entrar em contato com ela via as redes sociais ou telefone, ele poderá ir preso. Se não, ele não vai preso de forma alguma pela Lei Maria da Penha. Segunda questão, aqui em Caxias do Sul, que tem uma comarca, que tem um fórum, não existe a medida protetiva já dada na delegacia. A de urgência, que foi a partir da lei de 2023, ela não é dada na delegacia, ela é dada no fórum, depois de uma análise. O que mudou? Esta análise não vai precisar de 10 dias, 15 dias, caso o juiz entenda que essa mulher está correndo risco de vida. Se ela estiver correndo risco à sua integridade física ou psicológica, ele poderá dar medida protetiva em torno de 2, 3 dias, porque ela é como se fosse uma liminar num processo comum. Tu dá a liminar para depois analisar o mérito. E caso caia, ela não esteja em risco de vida, pode ser analisado com mais calma. Então, vai ter julgamento, vai ter análise da situação e ele não será preso de forma alguma na delegacia ou só pela denúncia da mulher. Ele vai ser preso, repito, se ele descumprir essas medidas protetivas de urgência. Então, isso é garantido e assegurado
a livre defesa, o contraditório, o processo legal que existe numa democracia, ele vai ter e ele vai defender isso. O que não dá é como nós já tivemos aqui em Caxias, que a pessoa sai da delegacia, o cara foi atrás dela e ela disse, o cara tá me seguindo e tal, e muitas vezes ela sai da delegacia, ela nem chega no Poder Judiciário e ela é assassinada. Então, isto tem que ser garantido, mas só vai ser garantido pelo juiz aqui em Caxias do Sul. E a outra questão que o vereador fala e que também é fruto dessa proposta de mudança pela deputada de Santa Catarina é outro fake news absurdo, a coisa mais ilógica que eu já vi. Ah, ele foi denunciado? Sim. Tem mulheres que denunciam e é mentira? Tem. Mas tem muito mais mulheres que deixam de denunciar porque se sentem agredida, se sente assustada, do que mulheres que vão denunciar falsamente. Se a mulher vai lá e denuncia de modo falso, tem vários crimes que ela está respondendo. O mais importante dele, que já está no Código Penal, no artigo 339, que é a denunciação caluniosa. A maioria das pessoas ouviram já falar de calúnia, de difamação. A denunciação caluniosa, ela é mais grave, porque além dela estar mentindo, inventando uma calúnia sobre alguém, ela está movimentando o Poder Judiciário, a máquina administrativa. Então, ela vai ser punida de 2 a 8 anos de prisão se for comprovado que ela mentiu. E a outra coisa é que pode haver também, possível, danos morais por parte desse homem, que, repito, é muito raro isso acontecer, embora aconteça. Bom, o que eu tenho para dizer para todos que estão nos assistindo e também para a colega Rose, é que a Maria da Penha ela seria uma lei fantástica se as mulheres fossem tudo santa. Se as mulheres fossem tudo santa, a Maria da Penha seria fantástica, porque ela seria executada realmente da forma que ela foi escrita e correta, sem problema nenhum, porque daí sim existe apenas uma vítima. E quando existe apenas uma vítima, é fácil a gente saber quem é o culpado. O problema é que isso não é verdade. E aqui a gente não vai falar em números, porque é muito fácil falar em números. Ah, mas tem muito mais feminicídio do que masculinicídio. É verdade, é verdade. Porém, nós temos leis no nosso país que defendem que aquelas pessoas que têm doenças raras, que são muito poucas as pessoas, graças a Deus, né? Graças a Deus. Que as pessoas que têm doenças raras, elas devem ter vários direitos na justiça e no poder público para acudi-las nas suas necessidades. Mas elas têm esse acompanhamento, elas têm esse investimento do poder público, elas têm esse apoio, mesmo sendo muito poucos casos. São doenças raras. Então, significa que também se o masculinicídio ele é menor do que o feminicídio, ele não deve simplesmente ser chutado num canto. Ele não deve simplesmente ser esquecido ou ser ignorado. Ele está acontecendo. E nós temos provas todos os dias. E a questão da medida protetiva, eu digo, ao meu modo de ver, é o pior ponto da Lei Maria da Penha. É o pior ponto, porque é justamente na medida protetiva que estão acontecendo as falsas denúncias. É justamente ali. É para simplesmente, tu não fez o que eu quis? Tu me desobedeceu? Tu não é do jeito que eu quero? Então eu vou lá e digo que tu me bateu, que tu me ameaçou, vou pedir uma medida protetiva. Quem tem que sair de casa com a mochila nas costas? É o homem. Tem prova ou não tem? Isso não importa. Não precisa ter prova. Não precisa ter prova. A palavra da mulher é a prova. O juiz diz, não, então se ele te ameaçou, ele que pega as trouxas dele e se arranca de casa. Se ele passar perto não sei quantos metros da casa, ele vai preso. Então o cara trabalhou a vida inteira, lutou que nem um louco, construiu a casa, tem os bens dele, ele tem que pegar e sair da casa dele, alugar uma casa para ir morar e ficar lá até que a justiça decida se ele pode voltar para a casa dele ou se ele tem então que fazer um divórcio, uma separação para dividir os bens e tal, para poder daqui a pouco talvez voltar para dentro da casa dele. Então, não adianta a gente discutir, a gente sabe que os dois lados têm razão. Aqui eu nunca disse que a vereadora não está certa, em nenhum momento, né? Ela está certa, os dados que ela apresenta não são errados, mas o problema todo é que não existe mulher só santa.
existe a mulher também mau caráter, como existe o homem. E essas mulheres causam o aumento, e aqui é um ponto muito crucial, né? Que é aquele que eu defendo, que eu acredito e que muita gente que me segue também acredita. Essas mulheres fazem acontecer o aumento do feminicídio. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Aí a mulher faz uma denúncia falsa, detona com o cara, tira o cara de fora de casa, daqui a pouco o cara foi para casa buscar alguma coisa, ela denuncia que ele está lá, o cara vai para a cadeia, né? Aí a pessoa tem um caráter meio impulsivo, é um cara nervoso, é um cara que muitas vezes tem vários problemas também no trabalho dele, na convivência dele, aí ele fica lá preso como um bandido, que não fez nada. Aí o que acontece? Quando ele sai, ele vai cobrar satisfação, ela vai xingar ele vai matar ela. Então muitos feminicídios estão acontecendo por estas denúncias falsas. Se todas as mulheres que realmente sofrem essa perseguição, esses maus tratos, essa tortura, só essas fizessem as denúncias, eu digo assim, eu acredito que nós teríamos a metade das denúncias que nós temos no país hoje. A metade das denúncias. E isso evitaria uma possível vingança. Porque se eu cometi um crime, e eu sou uma pessoa, pelo menos que se considera de boa índole, mas eu perdi a cabeça, cometi um crime, bati na esposa e tal e coisa, eu sei que eu estou devendo. Eu não vou ficar bravo em cumprir porque eu sei que eu errei. Quando a gente erra, a gente sabe que a gente vai ter que pagar por alguma coisa. Então a gente não comete o crime depois, porque a gente sabe que pagou porque merecia. Agora, quando tu passa um ano na cadeia, que nem eu tenho já vários exemplos, tá? Sem ter feito nada, e depois foi comprovado que era mentira, que era por ciúme, que era por vingança, que era por várias outras coisas, o cara sai de lá desnorteado, com a cabeça fora do lugar, com o psicológico totalmente fora, encontra a mulher na rua e a gente sabe como é que acaba. Então, a minha intenção aqui nessa discussão, colega vereadora, é que ajudar a acabar com o feminicídio, ou pelo menos diminuir. E eu acredito plenamente que esse é o caminho para a gente terminar, ou acabar, ou diminuir com o feminicídio no Brasil. Essa é a forma. É que os dois tenham os mesmos direitos e os mesmos deveres. São tantas questões, né? Porque eu nunca vi, eu não sei se existe a questão, o contrário de misoginia, mas o vereador Fantinel deixa claro, assim, primeiro justifica de uma maneira que pode haver feminicídio, porque o cara ficou de cabeça quente, vai lá e agride isso, aquilo. Segundo, compara as mulheres, nenhuma mulher é santa, e aqui não é um debate de santidade que nós estamos falando do direito à vida, que é o direito básico. E quando a gente fala do feminicídio, nós precisamos de medida protetiva para diminuir o número de feminicídio. Quero salientar uma questão aqui, dar dados, porque eu acho que dados são importantes e não dá para a gente jogar dados irreais. Não existe que metade das pessoas que falam, que vão denunciar, estão falando a verdade. Estão mentindo. Pelo contrário, se fosse isso, não haveria tanto aumento de feminicídio assim. Porque nós, nos 2 últimos anos, os homicídios, que é assassinato de pessoas por morte e violência, independente da questão de gênero, diminuiu 6,33%. E os feminicídios aumentaram nesse mesmo período 8%. Então, sim, nós precisamos de medidas protetivas contra as mulheres enquanto elas estiverem vivas, para não chegar nisso aqui. Quando elas vão na delegacia, elas estão sofrendo algum tipo de violência e elas precisam proteção do Estado. E aí eu vou dizer uma coisa, sabe por que diminuiu os homicídios, vereador Fantinel? Que eu acho que o senhor deveria estar preocupado com todo tipo de homicídio, não só o homicídio de mulheres, que são raros. Merece proteção? Merece, mas são raros. Sabe por quê que esse mesmo estudo mostra? Por 2 motivos. Um, por políticas de segurança pública, mas o mais importante foi pela redução de circulação de armas de fogo, que foi 79% menos registro de arma de fogo de 2023 para 2024. Isso fez com que aquela pessoa que está de cabeça quente, ou vai brigar com a esposa, ou vai brigar no trânsito, não tenha uma arma para matar. Então, o armamento diminui também a violência. Agora, eu queria
considerar uma coisa. Eu acho que as questões, a sociedade, assim como os órgãos públicos, tem uma responsabilidade muito grande nessa tragédia final que é o feminicídio, porque ela começa e é um ciclo, já falei antes. Mas nós precisamos ter a Maria da Penha para ter essa proteção. Só que a Lei Maria da Penha, embora muita gente não saiba, 2/3 da lei, vereador Fantinel, fala de proteção, de políticas públicas que tem que ter para as mulheres vítimas de violência. Não é só o afastamento ou medidas punitivas para o agressor. Então, nesse sentido, a sociedade e o poder público deve muito à violência. Contra a violência tem muita coisa a fazer. E quando nós fizemos coisas desinformativas, mentirosas, quando a gente traz dados, a gente não está ajudando a resolver o problema da violência contra as mulheres do feminicídio. A gente está desviando o foco, criando uma falsa polêmica, porque não existe, são dados muito pequenos, e com isso a gente está prejudicando toda a sociedade, não só a mulher que é vítima, mas seus filhos, suas famílias, pais, mães e a sociedade como um todo. Porque uma sociedade em paz, ela é boa para todo mundo, não só para a mulher. Bom, em primeiro lugar, vereadora Rose, a medida protetiva em nenhum momento eu disse que eu sou contra. Mediante provas. Não a palavra de uma pessoa. Provas. Você prova e você ganha a medida protetiva. E eu concordo com a medida protetiva. Não tem problema nenhum. Agora, não simplesmente porque eu quero me vingar de alguém, ou porque eu não gosto mais de alguém, ou porque se alguém me traiu, ou fez alguma coisa que eu não queria que fizesse, eu simplesmente, tu não quis fazer do jeito que eu queria, como eu apresentei esses dias na tribuna da Câmara, que aconteceu com um rapaz, né, que a mulher era viciada em jogo, e ele simplesmente quis sair de casa, se separar, e ela disse, não, tu não se separa de mim, se tu se separar de mim, tu vai pra cadeia. E ele disse, não, eu vou me separar. O que ela fez? Ela pegou e denunciou ele no Maria da Penha e o cara foi pra cadeia. Simples. Denunciou que ele espancou ela, deu 2, 3 cabeçadas no muro, o cara me espancou, foi pra cadeia. Então isso não pode acontecer num país civilizado. Isso não pode acontecer numa democracia, onde todos têm o mesmo direito perante a lei, mas aonde? Eu quero concluir aqui a minha fala dizendo o seguinte, nós homens héteros nesse país, hoje somos valuados muito menos que os animais. Não estamos mais sendo nem sequer taxados como humanos. Estamos sendo taxados menos que animal, porque hoje o animal tem mais direito que o homem é hétero. Então, não se pode viver num mundo desse. Existe o problema, vereadora? Existe, e eu concordo com a senhora. Ninguém aqui está dizendo que a senhora está errada. Mas existe o outro problema também. Nós não podemos ajudar um lado em detrimento do outro. Os dois têm que ter direitos e deveres, e é isso que eu defendo. Uma mulher, simplesmente porque ela não vai mais com a cara do cara, ela não pode acabar com a vida do cara. E ele não pode se defender. O que ele diz não vale nada, o que ela diz é lei. Meu Deus, nós estamos chegando a um ponto que a mulher ela está se equiparando hoje a uma criança de 10 anos. Por quê? Porque a criança de 10 anos, o que ela disser para o juiz que fizeram com ela é lei. Aquilo é a prova. Não precisa mais nada. Né? É a prova. A mulher é a mesma coisa. O que ela disser é lei, não precisa de prova e está tudo resolvido. E o homem passou de ser humano para menos que animal. Porque hoje os animais têm mais direito que o homem. Então isso é muito triste e eu quero passar esse recado para o judiciário, para as leis brasileiras, que vocês façam uma reflexão de aonde, em que lugar da fila vocês estão colocando o homem hétero. Não pode continuar desse jeito, porque passou de todos os limites e não vão nos calar. Porque nós estamos embasados numa coisa chamada Carta Magna, ou melhor, Constituição, que diz que todos têm o mesmo direito e dever. Isso a ONU também fala. Aliás, a ONU defende também os direitos humanos. Nem aqueles o homem está tendo ultimamente. Vereadora Rose, a senhora tem 41 segundos para suas considerações finais. Eu queria dizer para o vereador que todos têm direitos, eu acho que a lei protege, mas quem mais morre por morte violenta no Brasil são mulheres, negras e não héteros. Então, alguma coisa tem que ter de proteção, embora a lei, eu concordo, ela proteja e ela protege todas as pessoas, porque, como eu falei, uma sociedade violenta é ruim para todo mundo. Agora,
o senhor tem que sempre falar quando uma mulher mata um homem, porque é tão raro que tem que subir na tribuna, porque se eu for subir toda vez que uma mulher é assassinada por um homem, eu não saio da tribuna nunca. Porque, como eu falei, são 4 mulheres por dia assassinadas no Brasil por feminicídio. Obrigada, vereadora Rose. Vereador Sandro Fantinel. Eu queria concluir dizendo o seguinte, que a vereadora está errada na questão das mortes, porque ela diz que a diminuição das armas diminuiu o feminicídio. Ela pode pesquisar que a maior parte dos feminicídios são por sufocamento, espancamento e esfaqueamento. Homicídio. E não arma de fogo. Ela diz que a culpa é das armas, as armas não têm culpa nenhuma, porque a maior parte das mulheres que são mortas pelos companheiros é por esfaqueamento, é por sufocamento ou por espancamento. Então as armas de fogo não tem nada a ver. Aliás, nos Estados Unidos tem bem menos feminicídio que aqui e lá todo mundo anda armado. Então eu acho que a arma de fogo não é desculpa para a gente colocar num debate como esse. E volto para encerrar a minha fala, defendo sempre que todos tenham o mesmo direito, independente de raça, cor ou religião. Todos somos iguais perante Deus e perante a Constituição. Muito obrigada por participarem do Conversa Franca e debaterem sobre esse tema que é polêmico, que tem essas visões diferentes. A gente super agradece, vereadora Rose, vereador Sandro Fantinel. A gente agradece a você que nos acompanhou, a toda a equipe técnica que está aqui no estúdio, as assessorias que também estão aqui conosco, as meninas das Libras, enfim, muito obrigada. Esse programa fica disponível na nossa grade de programação, tem reprise às 9 horas da noite no dia de hoje, sexta-feira, e depois fica disponível também no canal do YouTube TV Câmara Caxias. Um abraço e até mais. Obrigada. Obrigado. Tá na lei. Rock and roll, pop, MPB, samba, rap, entre outros estilos musicais. A música é capaz de transformar a nossa vida, não é mesmo? E melhor do que só ouvir é viver a música. Quando colocamos nosso fone ou estamos presenciando um show, não existe tempo ruim. A valorização de toda a produção musical promove, entre tantas coisas, a nossa cultura regional como um todo. E um dos eventos que tem a cara de mostrar que nós podemos e devemos viver e valorizar a nossa música se transformou na Lei 9.023, de 13 de dezembro de 2023. Tocando vidas há mais de uma década e democratizando o acesso à cultura, a Semana Municipal da Mostra Tum Tum ocorre todo final de mês de agosto. A data foi escolhida em virtude do primeiro evento aqui referido ter ocorrido no dia 31 de agosto de 2013. A mostra tem entrada franca e o público é convidado a doar 1 quilo de alimento não perecível, que é encaminhado a instituições sociais, quando os espetáculos ocorrem em teatro. A violência política de gênero atinge todas as mulheres. Para a ONU Mulheres, violência política de gênero é qualquer ação, conduta ou omissão que, com base no gênero, cause dano ou sofrimento a uma ou várias mulheres. O objetivo é prejudicar, limitar e impedir o exercício pleno dos seus direitos políticos. Não importa, parlamentares de direita, de esquerda, do centro, brancas, negras, indígenas, transgêneras, da capital ou do interior. A violência política de gênero alcança mulheres de todos os partidos e de todas as idades. Basta ser mulher. Não podemos deixar que o preconceito e a intolerância falem mais alto. É preciso identificar a violência política de gênero, combater a prática e não reproduzir as agressões. A política deve ser plural e diversa, como a sociedade. A democracia é muito mais completa com a presença de mulheres, de todas as mulheres.
não tolere a violência política. Nos ajude a construir um ambiente político melhor para todas as mulheres. Você sabe o que são conselhos municipais e por qual motivo eles existem? Estamos aqui para te explicar. São criados para elaborar e controlar a realização de políticas públicas de diversos setores do município. Aqui em Caxias do Sul, são 29 nas mais diferentes áreas, como saúde, segurança, educação e habitação. Os grupos de trabalho são compostos por um número par de conselheiros, sendo um representante da sociedade civil para cada integrante do Estado. Para ficar mais fácil de entender, vamos usar um exemplo. Se um conselho possuir 6 integrantes que representam o Estado, deverá ter 6 integrantes que representam a comunidade. Mas existem algumas exceções para essa regra, onde a divisão de conselheiros é diferente. Alguns conselhos, como o da saúde e da segurança alimentar, são formados por 25% de representantes de entidades governamentais, 25% de integrantes de entidades não governamentais e 50% por usuários dos serviços que o grupo representa. E aí, gostou de saber sobre os conselhos municipais? Continue de olho na nossa programação e nas nossas redes sociais. Nos próximos vídeos, iremos te contar um pouco sobre os principais conselhos aqui de Caxias. Quando se fala em superdotação e altas habilidades, a primeira coisa que vem à cabeça é a genialidade. Mas essa condição não se resume a isso. É sobre esse assunto que vamos abordar no Tá na Lei! Desde 2021, existe uma lei que institui a Semana Municipal das Altas Habilidades e Superdotação. Ela sempre ocorre em agosto com o objetivo de promover palestras, encontros e campanhas, desenvolver programas de atendimento educacional e pensar políticas públicas que abracem a causa. Mas como saber quem faz parte desse grupo? Observando os indicadores de habilidade em alguma área do conhecimento, como, por exemplo, Na música, na matemática, nas artes, na linguagem nos esportes ou na leitura. Além disso, apresentam grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização das tarefas em áreas de interesse, quando comparadas com as demais. E por que é importante identificá-los? Porque assim é possível garantir o direito de condições especiais, materiais adaptados e inclusão na escola, pois também são público-alvo da educação especial. O censo de 2022 identificou mais de 26 mil alunos com essas características no Brasil. Para entender mais sobre o assunto, participe da Semana Municipal das Altas Habilidades de Caxias do Sul. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel mandou demolir o prédio para construir um chafariz e um estacionamento subterrâneo. Objetos históricos foram perdidos ou vendidos pela empresa demolidora,
Mas a memória ainda permanece nos resquícios preservados pelo Senado. O uso do celular no trânsito é responsável por 30% dos acidentes. A vida é mais urgente do que qualquer mensagem. Uma campanha Detran RS, Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Mitos e verdades da vacina da gripe. A vacina da gripe causa gripe? Não, ela não causa gripe. A vacina é feita com vírus inativo, ou seja, morto. Algumas pessoas podem sentir efeitos colaterais. É apenas o corpo criando imunidade. É melhor pegar a gripe para criar imunidade natural? Olha, a gripe pode causar complicações bem sérias, como pneumonia, internação hospitalar e até mesmo óbito. Então, a vacina é a forma mais segura de evitar tudo isso. Eu estou gripada, será que eu posso me vacinar? Depende, se você tiver com o nariz escorrendo ou dor de garganta, você pode tomar vacina. Agora, se você tiver febre, é melhor esperar um pouquinho para não confundir com os efeitos colaterais da vacina. Eu já me vacinei ano passado. Eu preciso me vacinar de novo? Precisa sim, porque o vírus da gripe sofre mutações com o tempo. Portanto, a vacinação deve ser feita todos os anos com a versão mais atualizada. Só quem está no grupo de risco precisa tomar vacina, né? Toda a população pode se beneficiar da vacina. Até quem não está no grupo de risco pode transmitir o vírus a quem está e se proteger também. Vacine contra a gripe. Assim você salva vidas. Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar. Sim, a gente vai seguir. A gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Se posicionar pela paz quando houver guerras. A gente vai sim. Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente. Um país que diz não para os privilégios e sim para a justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Sim. O que James Bond tem a ver com Getúlio Vargas? O agente 007 pode ser pura ficção, mas ele foi inspirado num espião de verdade, William Stephenson, um agente do Serviço Secreto Britânico que durante a Segunda Guerra Mundial conseguiu enganar o presidente do Brasil. Em 1941, Alemanha, Itália e Japão estavam em guerra com diversos países do planeta. O Brasil permanecia neutro e continuava mantendo relações com os dois lados. A Itália possuía uma companhia aérea internacional chamada LATI, que fazia rotas regulares para o Brasil. Nos voos de ida, traziam escondidos nos aviões material de propaganda fascista e equipamentos de espionagem. Nos voos de volta, levavam pedras preciosas e minerais para uso bélico. Ao descobrir estas operações, o espião Stephenson bola um plano mirabolante para afastar o Brasil da Itália e trazê-lo para o lado dos aliados.
Com o apoio do FBI, ele resolve falsificar uma carta do presidente italiano da Latte, Aurelio Liotta, para o diretor da empresa no Brasil, o comandante Vincenzo Coppola. Ele reproduz com perfeição a assinatura e o papel timbrado em relevo da empresa e fabrica uma máquina de escrever com os mesmos defeitos tipográficos encontrados em suas correspondências. O que estava escrito era uma verdadeira bomba. Chamava o presidente Getúlio de gordo, falava de uma revolta violenta dos integralistas e dizia que o Brasil era uma nação de macacos. Mas a carta não deveria chegar ao diretor Coppola, e sim ao presidente do Brasil. Como fazer isso? Para dar credibilidade, ele simula um furto de objetos e documentos na residência de Coppola, que presta queixa na polícia. Em seguida, um espião, dizendo-se passar pelo ladrão, vende a suposta carta para um jornalista da Associated Press, para que este a publique no jornal. Mas as coisas tomam um rumo diferente. Em vez de publicá-la, ele a leva para o embaixador dos Estados Unidos, Jefferson Caffrey, que decide mostrá-la a Vargas. O presidente fica furioso com a carta, mas decide agir com cautela, pois o seu genro tinha um alto cargo na empresa. 2 meses depois, inicia um processo de expropriação dos bens da Latte. Mas já era tarde. 3 dias antes, Coppola já havia vendido sorrateiramente alguns bens da companhia aérea para uma empresa de fachada, o Laboratório Verne, e sacado uma grande quantidade de dinheiro. Só em setembro de 1942, depois do Brasil entrar oficialmente na guerra, é que Coppola seria preso por fraude, juntamente com os outros funcionários da Latte, quando se preparavam para deixar o país. E tiveram sorte, pois Stephenson cogitava explodir o avião. Mas o comandante italiano não ficaria muito tempo na cadeia. Depois de conseguir um habeas corpus, viveria discretamente no Rio de Janeiro até a sua morte, em 1963. Algum tempo depois, documentos oficiais do FBI confirmaram a operação. Os Estados Unidos acabaram se beneficiando com o episódio. Além do apoio brasileiro na guerra, a companhia norte-americana Pan Air reinou absoluta no espaço aéreo brasileiro por muitos e muitos anos. Rap é compromisso, não é viagem. Essa frase é do rapper, cantor, compositor e ator brasileiro Mauro Matheus dos Santos, mais conhecido como Sabotagem, que por anos lutou para a visibilidade da vida periférica. E é com essa frase que a gente mostra como você também pode participar dessa construção. Tá na lei! Você sabia que Caxias do Sul tem o Decreto Legislativo de abril de 2011 que cria a Semana Municipal do Hip Hop? Ele tem o objetivo de valorizar a cultura de rua, as entidades e os movimentos artísticos, como o breakdance, o grafite e o rap. Essa é a Semana do Hip Hop, que ocorre todos os anos na última semana do mês de agosto. O gênero artístico é o mais escutado nas plataformas de streaming de músicas no Brasil. Por isso essa lei é tão importante. A cultura hip hop serve como forma de incentivo ao protagonismo das pessoas que reivindicam seus direitos. É a cultura da quebrada recheada de críticas e de força. O breakdance, grafite, slams culturais, batalhas de rimas, DJs e MCs, tudo isso é a Semana do Hip Hop. Agora que você já sabe que Caxias apoia os diversos movimentos culturais que surgem por meio das expressões das comunidades, venha você também conhecer esse movimento.
bacana, hein, galera? De urgência, presidente, são esses projetos que nós gostaríamos de embarcar na nossa cidade. Quero pedir que vão tomando seus lugares para nós iniciarmos aqui a nossa audiência pública. Colocamos as nossas preocupações e o piso foi elevado como uma das 10 prioridades do governo. Uma medida que vem trazer um salário nacional, independentemente da análise das diferenças regionais. E a gente tem, inclusive, grupos internacionais que vem enriquecendo às custas dos trabalhadores brasileiros da enfermagem. Então, a enfermagem brasileira exige valorização. Justamente para tratar um pouco mais esse tema que muita gente... Que as nossas autoridades eminentes, meu Deus, sejam tomadas pelo temor do Senhor nas suas vidas. De Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Nós vamos fazer um trabalho de tratamento diante de um dano que essa obra sofreu no evento de vandalismo. Essa obra teve contato com água, outras substâncias químicas que causaram manchas e causaram interferência estética visual na obra. Senhor, que venha o teu reino no gabinete onde eu trabalho, no meu trabalho, aonde eu for, que o teu reino venha. Lá na Comissão de Segurança, tem 2 projetos que a gente vai pedir retirada de pauta por orientação do governo. Chama depois lá, pô. Fecha aqui. Porque se tem criminalidade nas favelas, e tem criminalidade também na Vieira Solto, e respeitando, de modo particular, o povo do meu estado, que é um povo honrado, um povo trabalhador e um povo que merece respeito nessa comissão da Câmara dos Deputados. Muito obrigado.
Câmara dos Deputados. Novo regime fiscal é destaque na pauta de votações do plenário desta semana. Boa noite. Os deputados aprovaram o teste do bracinho obrigatório em crianças a partir dos 3 anos. Reunião, segunda-feira à noite, na residência da Câmara dos Deputados, com todos os líderes e técnicos da Câmara e o relator para decidir. Quando é que deve ser votado esse mês ainda? Segunda-feira vai ter reunião, querido. A gente está tentando autorização porque tá uma confusão, porque tem muitos policiais lá fora, a gente quase não conseguiu entrar. São quantos deputados? São 6. 6? Tem como a senhora reduzir isso? Com a deputada Fernanda. Tá? Não força não, porque senão os que estão lá dentro vai sair. Conseguimos chegar aqui dentro da Câmara. Ajuda a gente na Câmara de Decisão. Vai ter piso no contra-cheque, sim. É uma grande vitória. Exatamente por isso. Quem nunca ouviu a expressão "a coisa tá preta" quando alguém quer se referir a alguma situação ruim? Saiba que essa é uma expressão racista que denota preconceito ao associar algo desagradável ao grupo de pessoas negras. Por isso, nunca diga "a coisa tá preta" quando quiser descrever alguma coisa difícil ou complicada. A TV Câmara Caxias está na comunidade todo dia. No canal 16 da NET você confere diariamente uma programação variada e cheia de informações. Todas as terças, quartas e quintas-feiras, acompanhe a partir das 8h30 da manhã as sessões ordinárias, onde os vereadores e vereadoras decidem o seu futuro. TV Câmara Caxias, na TV ou na internet. A TV que está perto de você. Gestos de amor duram para sempre. E eu falo isso com o coração cheio de esperança. Aqui no Rio Grande do Sul, a doação de órgãos tem transformado vidas. Vidas que estavam por um fio e que agora seguem em frente. Mas a gente ainda pode fazer mais. Você pode fazer mais. Ser um doador é um ato de generosidade, de empatia. É dizer sim à vida, mesmo na hora mais difícil. E tem um detalhe que é muito importante. Só acontece se a sua família souber da sua vontade. Então fale com quem você ama.
Deixa claro esse seu desejo. Um único doador pode salvar até 8 vidas. 8 histórias reescritas por um gesto de amor. Seja um doador de órgãos, porque gestos de amor duram para sempre. A TV Câmara Caxias está com você há 24 anos. Somos a voz da comunidade, a voz da democracia. Mas e aí, você conhece a nossa programação? Na TV Câmara Caxias, às 9 horas tem o De Frente com a Lei. Às 9h30 é o Roda de Saberes. Às 11 é a hora do Café com Letras. E o Entre Elas chega às 11h30. O Mais Cultura entra nas telinhas à noite, às 7h30. E o Caxias Conversa, às 9h. A democracia tem horário marcado nas sessões legislativas. Todas as terças, quartas e quintas, ao vivo, a partir das 8h30 da manhã. E reprises às 7 da noite. Mas não para por aí. Nós temos o programa O Nome Dessa Rua, que conta a história das ruas com os nomes aprovados aqui no nosso parlamento. Programa da Terra, iniciativas que envolvem as pessoas do campo e da cidade. O Tá na Lei, que utiliza a linguagem da animação para te explicar sobre as datas comemorativas que fazem parte de Caxias do Sul. Transmissões ao vivo das solenes, audiências, reuniões públicas das 34 comissões e frentes parlamentares do Legislativo Caxiense, além dos eventos da cidade. Gostou? E ainda tem mais. Olha só as novidades que vem por aí. Conversa Franca é o novo programa de debate da TV Legislativa, sempre com um assunto polêmico. 2 vereadores ou vereadoras. 2 posicionamentos. O que vale nesse programa é uma conversa franca. E tem nova temporada do Fala Vereador e Fala Vereadora e desta vez os parlamentares vão de carona. E durante o papo, troca de ideia, informações sobre o município e, claro, curiosidades sobre os parlamentares. Câmara Agora, o nosso telejornal desconstruído. Ao vivo, sempre depois das sessões ordinárias, com repórteres trazendo informações, entrevistas e atualizações. Tudo isso direto da Casa Legislativa e de fora também. E o Direto da Redação também vai fazer parte das edições, com serviços, cultura e utilidade pública. Um espaço para a comunidade se ver na TV e viver a TV. Programa Memórias, uma homenagem a vereadoras, vereadores, presidentes e personalidades que fizeram história no âmbito do Legislativo. Tudo isso no estilo documentário. É um registro com emoção da sua marca no tempo. O Mais Cultura ganha uma cara nova e passa a ser um programa de auditório, com muita interação, 2 apresentadores, participação de convidados, especialistas, vereadores, vereadoras, escolas e sempre uma atração cultural. Isso é tudo, Carol? Esse é só o começo. O sinal da TV aberta da TV Câmara Caxias chega este ano. Por isso, esses profissionais preparados já para trazer informação de qualidade até você. A TV Câmara Caxias envolvendo toda a cidade. Esperamos você! Largado na rua. Meu Deus, o boi tá doente. Quem terá feito isso com o boi mais querido do amo? Só pode ter sido Chico. Para agradar Catirina, ela estava grávida e queria comer língua de boi. O amo tá muito chateado e com razão. Ele quer quebrar o pau em Chico. A briga vai ser feia e eu preciso evitar. Só tem uma pessoa que pode me ajudar. Vou correndo chamar o Kazumba, que tem poder para curar o boi. Kazumba!
Pessoal, agora nós estamos no território Liberdade, onde nós vamos conhecer algumas casas de visitação de matrizes africanas, de Bumba Meu Boi, e aqui nós temos esse território que é chamado Quilombo Cultural, onde nós vamos viver experiências incríveis hoje aqui neste bairro e vamos entender melhor sobre essa cultura, sobre toda essa herança deixada por esses povos africanos. Vamos, pessoal, acompanhe. Mestre Polônio, que é esse cara nesse banner aqui atrás, foi a pessoa que fundou, junto com seus irmãos, junto com o padre Giovanni Galo, que era padre daqui dessa igreja de Santo Expedito. Então, essa galera decidiu fazer um Bom Meu Boi. O sotaque era da Baixada, porque os mestres, todos eles, fundadores, são dos municípios da região dos Campos Alagados, região central do Maranhão. Esse espaço, esse altar é onde acontece as ladainhas, aonde a gente faz os agradecimentos, os pedidos, a gente professa a fé, né, em São João, pede permissão para o boi para a rua, pede permissão... Boa tarde a todos e a todas. Ah, mas eu não escutei o boa tarde dessa gurizadinha que tá aqui. Boa tarde. Agora ficou legal. Queria agradecer a presença de todos e todas nessa tarde de atividade alusiva à Semana da Consciência Negra, um momento muito especial para essa Casa Legislativa. Fazem parte dessa mesa principal este vereador, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul, Lucas Carenhato, vereador Edson da Rosa, secretária municipal de Educação, Marta Fattori, aqui representando o prefeito Adiló, e o nosso palestrante dessa tarde, a quem eu convido para compor a mesa, professor Alain Pevirgulades, professor, cantor e escritor. Também é consultor antirracista do Instituto Vini Júnior e integrante da Gerência de Relações Étnico-Raciais da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, a quem eu peço uma salva de palmas. Solicitamos ao vereador Edson da Rosa que leia a nominata das autoridades que nos prestigiam nessa tarde. Pois não, senhor presidente, citando Vossa Excelência na mesa diretora, na condução dos trabalhos, Lucas Carenhato, secretária da Educação do nosso município de Caxias do Sul, Marta Fattori, o Alan, palestrante da tarde, esse vereador que vos fala, secretariando os trabalhos e simbolicamente fazendo parte da mesa diretora, a irmã Amélia Tielli, da Escola Madre Milda. Perguntaram se eu sabia quem a senhora era, irmã. Da nossa comunidade de Lourdes, né? O Núcleo Querer, a Fernanda Bertoldo, e representando a Escola de Educação Infantil, vovó Maria, coordenadora Joelma Silva da Silva e a professora Júlia Madaloso dos Santos, com a turminha do Pré-1, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Edson da Rosa. Saudar aqui também a representação do Movimento Negro e de todos os colegas professores e professoras da rede municipal, da educação infantil e do ensino fundamental que estão aqui nessa tarde. A Semana de Consciência da Consciência Negra é um marco essencial para reafirmar o compromisso da Câmara de Vereadores com a promoção da igualdade racial e o combate a todas as formas de discriminação. Este período destaca a contribuição histórica, social e cultural da população negra na construção do município e do país, ao mesmo tempo em que reforça a necessidade de políticas públicas que garantam equidade e inclusão. Ao fomentar debates, ações educativas e espaços de diálogo, o Legislativo Municipal fortaleceu seu papel de representar a diversidade da sociedade e de trabalhar por uma cidade mais justa,
plural e verdadeiramente democrática. O evento de hoje também é alusivo ao Dia Nacional da Consciência Negra, lembrado no último dia 20 de novembro. Neste momento, convido para a sua apresentação a senhora Lili Costa, mulher negra, mãe, umbandista, estudante de antropologia, produtora cultural, idealizadora do projeto Negra Flor, Aforcultura, coordenadora cultural do Pontão de Cultura Família Orum. Interpreta parte da história mandingueira que conta a trajetória de uma mulher parda que descobre a importância de afirmar-se negra. O texto e a canção é escrito e interpretado por ela. A performance será apresentada de forma integral no Festival Abaiomi, no dia 30/11, às 15h30, na Estação Férrea. Eu peço licença e proteção para abrir esse terreiro de histórias. Eu sinto vontade de chorar, mas escrevo. Escrevo porque ainda tenho dedos. Escrevo porque ainda não me cortaram os dedos. Conto porque não me cortaram a língua. Eu era de lugar nenhum. Ninguém sabia o meu sobrenome, nem eu. Morena, moreninha, mulata, mestiça. Eu não cabia nos espelhos. Meu cabelo, meus olhos, minha boca, meu nariz, minha pele. Eu não era nem de lá, nem de cá. Quem sou eu? Alguém pode me dizer quem sou eu? Saravás, benzedeiras, rezadeiras, mandingueiras. Saravá, mamãe velha, senhora da evolução. Saravás, benzedeiras, rezadeiras, mandingueiras. Saravá, mamãe velha, senhora da evolução. Sabedoria sagrada das águas paradas, acalma meu corpo e decanta minha dor. Sabedoria sagrada das águas paradas, acalma meu corpo e decanta minha dor. Salubananamburoque, com seu ibiri venha me benzer.
Salubananamburoque, com seu ibiri, venha me benzer. Salubananamburoque, com seu ibiri, venha me benzer. Salubananamburoque, com seu ibiri, venha me benzer. Eu nasci da mistura de torturadores e torturados. Nobres pretos e indígenas e medíocres exploradores. Negra é como eu quero ser chamada, porque é entre os negros que eu encontro acolhimento e pertencimento. Quando me uno a eles, escolho fortalecer a necessidade de reparação. Escolho resgatar a história daqueles que foram roubados, negligenciados e silenciados. Eu não caibo nas roupas discretas, nas maquiagens que tentam me embranquecer, nos tratamentos que querem alisar o meu cabelo. Eu quero ser natural. E a minha natureza é negra. Parabéns, Lili. Muito bom. Obrigado pelas tuas palavras, pela tua poesia, que trazem muito sentimento e vida para esse debate que nós faremos nessa tarde. Eu passo a palavra para uma saudação ao vereador Edson da Rosa. Boa tarde, senhor presidente, secretária de Educação Marta, Alan, prazer conhecê-lo, obrigado por ter vindo aqui neste momento na nossa Câmara. A Câmara desde ontem está com atividades, entregamos ontem a comenda Medalha Zumbi dos Palmares a 3 pessoas que lutam contra toda e qualquer forma de discriminação. É uma comenda, irmã Amélia, que foi proposta por mim, lá em 2005, hoje faz 20 anos. Jamais dimensionaria e imaginaria estar aqui na Câmara de Vereadores, depois de tanto tempo, com 61 anos, e eu via aquelas crianças ali, eu não lembro o nome daquele menino que está ali do teu lado, prof. Winter. E eu olhei para ele quando eu fui, me identifiquei muito, porque às vezes as pessoas acham que a identificação ela é do novo para o mais velho ou mais experiente, como precisaria, e às vezes é o inverso. Porque eu não dimensionaria lá naquela idade, no pré-1, que estaria aqui hoje num dos espaços de poder, num dos 3 poderes constituídos, como o primeiro vereador negro eleito no nosso município de Caxias do Sul. Fui o primeiro tenente temporário negro em Caxias do Sul, o primeiro presidente da Câmara negro em 2013, fui o primeiro secretário de Educação negro em Caxias do Sul. Mas isso, quando a gente vai verificar, isso se não produzir coletividade e referência para as pessoas que estão vindo no sentido amplo da palavra, para que se desconstitua qualquer coisa, porque eu imaginava, vereador Lucas, lá em 2004, quando me elegi pela primeira vez, que simplesmente o Edson Paulo Teodoro da Rosa estaria eleito. Pronto. E a repercussão foi muito maior por conta de ser o primeiro e eu não tinha essa dimensão. Mas hoje tivemos aqui uma palestra importantíssima, que foi com o meu amigo lá em 1990, quando eu fui tenente no Exército, o Sodré, Fernando Sodré, que foi delegado, e ele trouxe a questão do preconceito de uma forma estruturante, fazendo uma abordagem histórica
que foi sensacional, né, Lucas? Olha, eu já escutei alguma palestra, Alan. Eu tenho certeza que a tua vai ser nessa toada. Mas explicando o porquê, hoje, do preconceito do racismo estruturante. Talvez quem pôde assistir hoje de manhã, mas até pediria ao nosso presidente que essas palestras de hoje, de ontem, fossem mais reproduzidas, porque hoje de manhã também eu tenho a certeza que a do Alan foi muito boa. Falo isso porque nós falamos hoje, ele foi delegado, nós temos que falar do preconceito com a cultura, nós temos que falar do preconceito com a área social, e nós temos que falar também, por óbvio, na educação. Eu lembro que lá em 2008, 2009, quando eu estava na secretaria, teve um programa do governo federal chamado A Cor da Cultura, o vereador Lucas Carinhato, do governo federal. E a época era uma formação. Não foi fácil, nós tínhamos... Paola, tu lembra, né? Não foi fácil nós conseguirmos adeptos, professores adeptos, porque aquele que não tem o preconceito, acho que não existe. Então, nós precisamos abordar essa temática com muita profundidade, com muito conhecimento, e eu digo sempre, se tem o Dia do Índio, se tem o Dia da Mulher, se tem o Dia do Negro, é porque tem alguma coisa errada. E nós que temos essa possibilidade de ter a condição de fazer uma discussão séria e trazer para todos nós que pertencemos à mesma tribo, fazer com que nós consigamos desconstituir esses preconceitos. E na educação, todos nós sabemos que tem um ditado africano que diz, né, que para educar uma criança é necessário o envolvimento de toda a tribo. E agora, aqui hoje em específico, nós temos professores da rede pública, municipal, estadual também, porque certamente tem alguns que são docentes nas duas redes, e a rede particular também. Por isso, tão importante desse momento hoje, Alan, eu tenho certeza que tu vai nos brindar com uma bela fala, e o presidente depois vai ter a oportunidade de, na sua fala, fazer um lançamento de um belo trabalho que a Câmara também entregará. Eu não vou dar spoiler, só por aí basta, que depois o senhor vai falar. Mas é para ajudar, é para criar conceito e coibir o preconceito. É um prazer estar aqui com vocês. Tenho a certeza que essa tarde será uma tarde de muita reflexão, de muito trabalho. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Desejo a todos nós uma bela tarde de trabalho. Obrigado. Convido para essa manifestação a nossa secretária municipal de Educação, professora Marta Fattori. Em nome do nosso prefeito, Adilóide Domênico, cumprimento o presidente da Casa, o vereador Lucas Carinhato, o presidente da Comissão de Educação, o vereador Edson da Rosa, o professor Alan, que com certeza, né, vai nos trazer muitas informações e reflexões, com certeza. Cumprimento também o nosso núcleo do Herer, que está aqui, a irmã querida lá do Madre Milda, enfim, a todos que estão aqui e que pegaram esta tarde, né, e dedicaram para estar aqui ouvindo, refletindo. Aos professores aqui presentes, já tem a nossa gerente, está aí também da educação infantil, seja bem-vinda, e vários professores aí que a gente convidou para estarem aqui hoje, não é? E essas crianças maravilhosas aí, que muito bem representam o nosso futuro aí. Bem, eu quero dizer a vocês que à frente de uma rede pública que reúne 132 escolas, 47 mil alunos, é um compromisso bastante forte e que nós precisamos, Lucas, professor, realmente trazer esses momentos, e esse mês todo, nós, em muitos momentos, paramos, né, e repensamos os nossos conceitos e preconceitos, né? O que é realmente o antirracismo. A gente vive isso no dia a dia e a gente precisa criar situações e ações para que isso não perdure. Eu quero aqui reverenciar a Lili, que antes fez uma
brilhante apresentação na sua poesia e que realmente nos fez refletir. Há quanto tempo vivemos isso e nós temos que apagar esses momentos tristes do passado e não permitir que no futuro isso perpetue. E quero também lhe dizer, presidente, que nós lançamos a semana passada um protocolo antirracista que vai abranger todas as nossas escolas. E te dizer também que já começou, já da implantação, a ter devolutivas. Então, para ver o quanto era necessário a gente movimentar isso, fazer com que as pessoas falem, fazer que as pessoas denunciem, para que as nossas crianças não cresçam com situações de ruído, de silêncios, e que elas sejam crianças felizes, não é? Para ter uma educação plena. Então, estou muito feliz, o nosso Núcleo Herer permitiu um trabalho longo, de várias reuniões, para que a gente pudesse implantar o protocolo antirracista da Rede Municipal de Educação de Caxias do Sul. Eu sei que o Lucas vai apresentar várias coisas, eu já dei uma olhadinha aí. Esse livro aí está maravilhoso, viu? Eu acho que vai chegar a todos nós também. Gente, um abraço bem forte, contem comigo. E a nossa rede está bastante fortalecida no combate, vereador Lucas. E nós temos pessoas muito comprometidas com este assunto, e tu sabe que tu é da nossa rede também. Vereador Edson também, cada um tem uma história, para contar. Cada um tem uma vivência que teve na sua vida, seja de que cor seja, mas viveu e vive. E nós temos que apagar isso com ações. O meu muito obrigada, uma bela tarde, uma boa palestra. Eu vou ficar aqui ouvindo o professor Alan com vocês. Parabéns, Marta. Eu passo os trabalhos para o vereador Edson da Rosa para que eu possa me manifestar. Obrigado, vereador Edson. Novamente, boa tarde a todos e a todas. E eu acho que, para mim, é um dia muito feliz, mais um dos dias felizes de estar aqui na Câmara de Vereadores. A gente está fazendo essa atividade da consciência negra e estava lembrando dos novembros negros nas escolas. Tem algum prof aqui da Zona Norte? Tem alguém aqui da Zona Norte? Qual escola? Kaique, tá saindo Manuel, nas caixas? Castelo. Eu fui prof eu fiquei entre o Tancredo e o Angelina na minha vida funcional de professor durante vários anos. E sempre a gente inventava pedagogicamente, no bom sentido, tínhamos que dar conta e fazer atividades. E lembro que a última... Depois eu acabei indo presidir o Conselho Municipal da Educação e me elegi vereador. A gente fez uma atividade da consciência negra no Angelina com todos os estudantes. E transmito um abraço para a prof. Bruna, que está lá no setor pedagógico, que à época era minha diretora lá no Angelina. E trabalhamos com intelectuais negros, professor Alan. E para a gurizada, marcou muito porque, falar de intelectualidade negra... é sair um pouco do senso comum, do esporte, da música, da cultura, e não desvalorizando essas áreas. Então, eu lembro de muito trabalho. No final do terceiro trimestre, aí, nós estamos com a corda no pescoço para fechar nota, para fechar caderno, recuperação, todas as atividades. E acho que isso é uma das coisas que a gente precisa repensar enquanto rede. E todo ano nós estamos aqui em novembro, porque a consciência negra é no 20 de novembro e acaba coadunando com todas as coisas e a vida da escola nesse currículo, às vezes, muito... fechado do ponto de vista das respostas que a gente precisa dar. Então, eu até tenho provocado isso aqui na Câmara
para que no ano que vem a gente pense durante o ano. Porque aí eu ligo para a Marta, ou ligava para o Edson, ou ligava para a Flávia, ou ligava para a Sandra no final do ano, e todo final do ano é a mesma coisa. Bah, Lucas, mas né, nós, como eu sou prof, eu sei, nós estamos no 3º trimestre, é difícil. E talvez isso justifique também a dificuldade dos profs serem liberados para estar aqui, né? Todo mundo muito cansado nesse período. Mas, e também, que eu acho que é um outro desafio, eu sou convidado muito para ir à escola, no mês de novembro, falar sobre consciência negra. E eu confesso que nesse ano eu fiz um pouco diferente, porque nós, e aqui, falei hoje de manhã, professora Marta, que Caxias, em geral, a gente olha o lado negativo, né? A gente pensa nos problemas da cidade, no que a gente não consegue fazer. Mas Caxias estabeleceu uma prática antirracista na Secretaria Municipal de Educação, que ela não é de governo, vereador Edson, que ela é da cidade. Hoje já não se imagina mais a rede municipal de Caxias sem pensar em ações promovidas pela secretaria. Porque antes de ter, já as escolas já faziam. Mas a secretaria tem se empenhado e se esmerado para trabalhar nessa perspectiva. Mas eu acho que nós precisamos sair só do Novembro Negro. A provocação, e eu sei que as escolas têm feito maravilhosos trabalhos, não só as municipais, as estaduais, as da rede privada, que é a irmã Amélia, da Escola Madre Emilda. Eu circulo nas mostras científicas. Eu participei um tempo atrás de uma mostra científica lá no ETEX, por exemplo. A gurizada fez um trabalho belíssimo. No Abramo Eberle, para citar, em geral nós estamos na rede municipal aqui, né? Mas, enfim, a lei é de 2003 e é necessário trabalharmos. E aqui na Câmara de Vereadores, como bem disse o vereador Edson, de 132 anos e dezenas de legislatura, nós tivemos pouco mais de 5 vereadores negros nesses 133 anos do nosso poder legislativo. E 2 presidentes negros, o vereador Edson e eu. E quando lá no 2, 3 de janeiro nós tomamos posse, eu fiquei pensando em como na gestão da Câmara nós poderíamos trabalhar com a temática antirracista. Então, várias ações aconteceram durante o ano, e uma delas foi nós aprovarmos por unanimidade um protocolo antirracista. E nós, na educação, já falamos sobre isso. E aí, quando acontece o caso do racismo na escola, o que faz, né? Quando um estudante é racista com outro estudante, o estudante é racista com a prof, enfim, nós precisamos ter um fluxo de ação para tratar do ponto de vista civil, administrativo e criminal. E isso é importante, secretária Marta conversava com o nosso delegado do Ministério do Trabalho. Quem sofre racismo no ambiente de trabalho, independente do espaço, isso causando dor física, emocional, deve ser considerado um CAT. Essa pessoa tem que ter acesso. Se alguém leva um tapa, quebra uma perna, alguma coisa, é uma violência, enfim. Então, isso é uma questão. E também do ponto de vista da nossa função pedagógica, de trabalhar, né? E o que nós já estamos fazendo tem várias iniciativas. Então, aqui na Câmara, nós implantamos um protocolo antirracista, e eu estava em Brasília essa semana e conversava com outros presidentes de Câmara. Pouquíssimas cidades no Brasil, pouquíssimas, têm protocolos antirracistas. E nós aprovamos por unanimidade de todos os colegas vereadores, todos, da esquerda à direita, porque essa é uma pauta da sociedade. Ser antirracista é o que a Constituição de 88 nos estabelece. Então, nós temos o protocolo e o desafio, né, Sônia, agora é fazer cumprir o protocolo, porque, em geral, a lei 10.639 é de 2003, né? A 11.645 de 2008, mas temos que praticá-la. A intenção é internamente, porque aqui nós temos centenas de servidores, enfim, e, ao mesmo tempo, estamos criando uma ouvidoria antirracista, que o nosso município não tem. Então, a Câmara vai ser vanguarda em ter uma ouvidoria antirracista que atende os nossos casos internamente, mas os casos da sociedade, porque vira e mexe eu me deparo com isso. E na educação, volto a dizer, nós ainda tratamos desse assunto. Eu tenho atuado muito na área da saúde, por exemplo, das profissionais e dos profissionais negros e negras da área da saúde que sofrem racismo como ambiente de trabalho e
precisam ser resguardadas, tanto do ponto de vista profissional, na sua saúde mental. Nós sentamos com todos os hospitais da cidade e logo mais, de forma acordada, porque nós não legislamos sobre os hospitais, né, nessa questão, mas também teremos a implantação, secretária Marta, de um protocolo, de uma conduta antirracista por todos os hospitais da nossa cidade. Porque eu fiquei apavorado do relato de enfermeiras, enfermeiros, técnicas, higienizadoras negras e negros nos nossos hospitais que sofrem racismo absolutamente violento e desumano todos os dias. E muitas vezes isso é naturalizado. Então, também um outro passo que nós seguimos. Hoje de manhã, o tema da segurança pública, onde muitos praças, especialmente os praças, são negros, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, e nós nos deparamos cotidianamente, se me permite, Mara, um dos casos que foi muito forte para mim, professora Alain, a Mara é prof da rede municipal, foi diretora de escola, tem um filho que é professor, um homem negro, e que sofreu um caso de racismo numa abordagem policial indevida, como acontece todos os dias. Então, nós estamos aqui hoje, estamos com o comandante da Brigada Militar, delegado da Polícia Civil, comandante da Guarda Municipal, precisa interseccionar e chamar a responsabilidade. E logo mais depois da palestra, e acho que a Câmara ela tem essa função de legislar, de fiscalizar, e de, dentro do seu orçamento, fazer opções e colocar em prática. Então, logo mais, nós vamos ter o lançamento de uma obra que será distribuída para as escolas municipais. Eu não quero, já estou louco de vontade de falar, mas não posso. Turma da mesa já viu. Primeira vez na história que isso acontece da Câmara. Em geral, a Câmara produz materiais tratando da legislação, dos vereadores, e eu achei que fosse muito mais oportuno e produtivo nós produzirmos um livro com a temática da educação das relações étnico-raciais voltada especialmente aos 4 e 5 anos e ao bloco de alfabetização, que, na minha opinião, ainda... Eu não sou pedagogo, sou historiador, né? Então trabalho mais com o foco nos anos finais. Mas acho que a gente precisa avançar muito nesse sentido também. Então, é uma humilde contribuição. E, por fim, já estava combinando aqui, professor Alain, a minha ideia, esse ano tive na presidência, então tem toda a burocracia, a dinâmica dessa vida louca de gestão, né, que a gente acaba não conseguindo dar conta dessas questões mais temáticas do mandato, mas eu vou propor, secretária Marta e vereador Edson, que no ano que vem nós organizemos uma formação custeada pela Câmara de Vereadores, mas com um foco mais abrangente, com colegas da educação, da segurança pública, da saúde e da assistência social. Depois nós vamos combinar a questão de horário, de certificado, mas trazendo os palestrantes do mais alto quilate, como é o professor Alain, para a gente pensar também nesse foco mais abrangente. E isso contar como horas, enfim, acho que a gente tem que acordar a questão da carga horária das reuniões, mas a ideia é fazer essa formação e botar todo mundo na mesa. Senão a gente fica nós só da educação, que é uma área que ainda trabalha com isso, a segurança pública pouco, né? Enfim, é um pouco do desafio. Eu sou muito feliz por estar aqui. Quando, há anos atrás, tive a oportunidade de visitar o Quilombo dos Palmares, lá na Serra da Barriga, em Alagoas, e depois o Cerro de Porongos, em Pinheiro Machado, que são locais muito simbólicos para a gente que é antirracista, mas eu fico feliz todo dia quando a gente trata desse assunto, seja no Quilombo dos Palmares ou aqui nos aquilombando nesse momento tão especial. Então, muito obrigado pela presença de todos e que no ano que vem a gente tenha essa agenda. Eu sei que a vida de professor é uma loucura, a gente está sempre cansado, é complicado pelo volume de trabalho, mas a ideia da Câmara é cumprir esse papel e para a rede privada também. Ou seja, porque a questão do racismo ela é peculiar a todas as escolas, né? Crianças negras, e recebo isso aqui também, crianças negras da rede privada sofrem racismo como crianças negras da rede pública e nós precisamos ir avançando enquanto sociedade. Muito obrigado e vamos juntos. E juntas. Devolvo os trabalhos ao presidente Lucas Carenhato. E sem delongas, nós vamos desfazer a mesa. Quando nós pensávamos numa formação, em trazer alguém
que não está na nossa aldeia, né? Eu, circulando nas redes sociais, há tempos me chamava a atenção, até porque eu tenho um pequenininho. Tá aí o meu pequenininho, Mara? Tá escondido embaixo da mesa. Eu via um cara muito legal, muito bacana, um prof trabalhando com criança, e eu dizia, nossa, imagina a gente poder trazer para Caxias. Então, sem delongas, eu quero passar a palavra ao professor Alain, que é uma sensação aí nas redes sociais, que trabalha com a arte, com a formação de professores, com esses pequeninhos, e já tem um campo empírico aqui, professor Alain. Já tem uma turma de educação infantil para a gente fazer essa troca, tanto com os profs, com os docentes e com os estudantes. Tá certo? Com vocês, professor Alain, para brilhantar essa nossa tarde. Uma salva de palmas. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. É uma sensação realmente única poder estar chegando aqui mais uma vez no Sul, onde eu sei que o meu trabalho tem sido bastante bem apreciado. E eu queria começar com vocês da seguinte forma. É uma maneira que eu sempre faço com as minhas crianças e eu acredito que isso seja importante a gente também trazer por onde a gente for. Tem uma canção desse trabalho que eu faço da MPBia, que é uma música profissão de fé do que é realmente a MPBia. Então, eu gostaria de contar com a colaboração de vocês da seguinte maneira nesse refrão. M-P-B-I-A, 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 M-P-B-I-A. Cantando essa música eu me sinto satisfeito. Com os meus amigos não tem preconceito. Soletre essa sigla e seja bem feliz. Infância antirracista é o que eu sempre quis. MP I MP I MP I MP. Agora eu vou falar de novo pra vocês. Aqui nesse espaço, racismo não tem vez. Se você quiser, você pode se juntar. Mas saiba que o respeito tá em primeiro lugar. MP I MP I MP I MP é música popular e não tá de brincadeira. É antirracista e também é brasileira. Música infantil feita pras crianças, mas qualquer adulto pode entrar na dança. MP I MP MP MP. Sejam todos bem-vindos à nossa oficina de educação antirracista. Bom, eu gosto sempre de começar com música porque eu aprendi que quem canta, seus males espanta. Para onde eu aponto? Para cá? Para lá? E assim, eu acredito bastante que a oralidade é uma ferramenta pedagógica muito poderosa dentro do processo de educação antirracista. Não precisa de nenhuma tecnologia, não precisa de nenhum instrumento para poder se comunicar com uma criança nesse sentido. Mesmo aquela que ainda não possui o domínio da fala, não possui o domínio da leitura, não possui o domínio da escrita. Ela consegue internalizar uma mensagem de afeto, uma mensagem de respeito, uma mensagem de convivência saudável. Por isso que eu acredito muito na música como ser essa ferramenta. Eu acho que, para quem não sabe, eu criei a MPBia,
que é a Música Popular Brasileira Infantil Antirracista, esse movimento que é pioneiro dentro da música popular brasileira, vem percorrendo diversas escolas pelo Brasil afora. Estive há pouco tempo agora, recentemente, aqui na capital, passando por diversas escolas, então é um prazer enorme estar aqui. E assim, é importante a gente dizer, quando eu falo de música, que a música popular brasileira, principalmente a música infantil, ela foi muito nociva para o desenvolvimento intelectual e racial das nossas crianças. Porque muitos aqui devem ter sido socializados com Atirei o Pau no Gato, mas o gato não morreu, Boi da Cara Preta, Escravos de Jó, ou cantando no carnaval Samba Lelê precisava de uma boa palmada, enfim. Uma série de músicas extremamente violentas e cheia de preconceitos. Então é importante que a gente ressignifique esse lugar importantíssimo que é a infância. Porque é a partir dos 3 anos de idade que uma criança começa a se perceber, começa a se entender dentro desse mundo e começa a notar as diferenças. Então, se ela for socializada dentro de um universo violento, de falta de respeito, de discriminação, ela com certeza vai carregar esse trauma para o resto da sua vida. E aí eu achei importante e interessante as falas aqui do Lucas, do vereador Edson, da secretária, no sentido de falar sobre protocolo, porque a gente tem agora aí o governo federal fazendo o PENERC pelo Brasil afora. Eu tive a oportunidade e o privilégio de ter a minha principal música como tema da campanha do PENERC, porque é importante, já passou da hora. A gente tem uma lei com 22 anos e, se a gente for puxar os dados aí, é assustador. O Instituto Alana, junto ao portal GLE10, constatou que apenas 21% dos municípios brasileiros aplicam a Lei 10.639/03. Ou seja, a gente tem um abismo aí de 79% de municípios no Brasil que não aplicam ou sequer conhecem a lei. Então, saber que Caxias do Sul tem um protocolo, que a Secretaria de Educação está fazendo um trabalho nesse sentido, para mim é de uma alegria enorme e de uma satisfação tamanha poder vivenciar e ver isso acontecendo. Porque, gente, antirracismo precisa ser base. Precisa estar no PPP da escola. Precisa funcionar como saneamento básico na educação. Porque antirracismo reduz a evasão escolar, reduz a violência, faz com que a escola se torne mais harmoniosa, respeitosa, inclusiva e com equidade. A gente tem 2 leis aí que nos dão uma proteção para quem está dentro da sala de aula, na linha de frente, embora a gente ainda seja atravessado por inúmeras visões e perspectivas equivocadas e racistas dentro da nossa sociedade. Recentemente, agora, a gente viu, infelizmente, um caso aí de uma escola de educação infantil em São Paulo sendo invadida, né, por 4 policiais armados por conta de um desenho de um orixá que era relacionado a um livro que a professora estava trabalhando com os seus alunos. Então, assim, eu vou falar sobre isso mais à frente, mas a gente não pode mais vivenciar esse tipo de terrorismo dentro da sala de aula. O professor não pode ser mais atravessado dessa maneira por conta de ignorância, por conta de falta de letramento racial. Então é sobre isso. É importante que os nossos alunos, quando cheguem dentro da escola, eles se reconheçam. Eles entendam que aquele lugar ali é um lugar de acolhimento, é um lugar de diversidade. Isso precisa estar refletido dentro de toda a estrutura que a escola possibilita ao aluno. Desde os murais, às atividades que são feitas pelo professor, a forma como
isso é tratado com os seus pares e com os responsáveis, principalmente. Porque já há fala, né? Ninguém nasce racista. Mas a verdade é que as crianças com 3, 4 anos já estão levando discursos racistas para dentro de sala de aula. E muitas vezes isso é aprendido com alguém com quem ela tem muita intimidade. É um pai, é uma mãe, é um parente mais próximo, é algum vizinho. E aí, se a escola não faz uma intervenção à altura, não corta esse tipo de atitude, o racismo encontra um palco privilegiado para performar. Isso não pode acontecer. A gente não pode ser negligente nesse tipo de circunstância. Então, é mais do que fundamental que todos os educadores que compõem a unidade escolar estejam engajados dentro desse propósito de combater o racismo estrutural. É fundamental. E aí independe, mas eu sou branco, mas eu sou asiático, enfim. Você é educador, você tem responsabilidade e você precisa ter uma atuação nesse sentido se quiser construir uma escola e uma sociedade antirracista. Não existe outro caminho. Então, é buscar conhecimento, é buscar formação, é buscar ininterruptamente. É algo que eu sempre falo. Não é um remédio que você compra na farmácia, toma e resolve o problema. Antirracismo é uma construção diária, é uma construção permanente. E que vai ser até o fim da vida, porque o racismo está sempre se multifacetando. Ele está sempre achando um outro formato para ele se fazer presente. E é em cima disso que a gente tem que estar sempre atento para que ele não ocorra e não atravesse mais infâncias, adolescências e vidas. É fundamental isso. Bom, dando sequência ao que eu estou falando aqui, eu gostaria de trazer um caso para vocês que é o seguinte. Uma aluna negra de 9 anos de idade, estudante de uma escola em São Paulo, ela começou a ser atravessada pelos seus colegas simplesmente pelo fato dela ter relatado que tinha nascido no horário noturno. Isso fez com que ela passasse a sofrer diversos tipos de violências verbais na escola. Diversos tipos de chacotas, gozações, simplesmente por conta desse relato. Ela começou a ficar isolada, começou a se sentir excluída e só tinha um diário para relatar as suas dores. Isso notoriamente chegou à sua família, que resolveu intervir e buscar, junto à escola, uma solução para o problema. No entanto, a direção da escola minimizou o fato, dizendo ser brincadeira de criança. Não, gente. Não pode, em hipótese nenhuma, uma vítima de racismo não ser acolhida dentro da sua subjetividade. Essa dor não pode ser negligenciada. Ela não pode ser tratada como um caso qualquer. Porque é isso que vai fazer com que essa criança não queira mais estar naquele ambiente. Não queira mais frequentar um espaço escolar ou ter convivência com aqueles colegas. Então é importante demais a gente entender que existe uma solidão da criança negra dentro desse universo. E essa solidão, ela se dá das piores formas possíveis. É na exclusão, é muitas vezes na falta de afeto recebido. Quando essa criança percebe que o seu par branco está sendo acolhido, mas ela não. Recebe mais carinho que ela. Ela é sempre tratada de forma mais ríspida, é sempre atendida, não é atendida dentro das suas necessidades. Tem um livro maravilhoso da Jussara, professora Jussara Santos, que ela fala algo importantíssimo, que muitas vezes familiares
mãe, pai de crianças negras acabam muitas vezes mimando o professor no sentido de buscar fazer com que o seu filho seja melhor tratado, porque ele sabe que a probabilidade dele ser atravessado por conta da sua cor de pele é gigantesca. Então é preciso que a gente entenda e tenha um olhar muito cuidadoso nesse sentido. Porque o afeto afeta. O afeto afeta. E a falta dele, principalmente. Então, a gente não pode negligenciar nunca a dor de uma vítima de racismo. Não pode nunca tratá-la como algo sem valor. Segundo o Fórum de Segurança Pública, uma criança negra, antes de completar os 15 anos de idade, tem 3 vezes mais chances de ser morta ante uma criança branca. Quando a gente avalia e pega os dados de evasão escolar, mais de 60% dos que evadem são pretos e pardos. Isso por quê? Porque eles não têm relação de pertencimento com a escola. Eles não se enxergam dentro daquele ambiente. E isso se dá porque a escola ela performa uma educação que ainda é eurocêntrica e colonial. Ainda tem escola ainda que vende a ideia de que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e a princesa Isabel libertou os escravizados, gente. Infelizmente. Ainda tem muito educador por esse Brasil afora ainda, vendendo uma narrativa equivocada, distorcida, acerca dos povos originários nesse país, chamando-os de preguiçosos, falando que eles não quiseram, não buscaram evoluir. Isso é muito problemático. Então, assim, é o que eu volto a dizer. Eu não sei se aqui só tem educadores, mas eu acho sempre importante, quando eu estou fazendo as minhas falas, deixar muito explícito que é importante que todos tenham esse entendimento sobre a luta antirracista, mas quando eu falo todos, eu não estou falando somente dos professores. Eu estou falando de todos aqueles que estão dentro do ambiente escolar. Seja a pessoa que trabalha na limpeza, a pessoa que trabalha na cozinha, a pessoa que trabalha no administrativo, a pessoa que trabalha na portaria da escola. Porque não adianta de nada o educador estar ali fazendo o seu trabalho antirracista, empoderando aquela criança, e aí, num determinado outro momento, quando essa criança está trafegando por algum outro ambiente da escola, ela acaba sendo atravessada por um outro educador, um outro funcionário dessa escola, que reclama do seu cabelo, que pede para a menina prender esse cabelo, que faz uma piada, uma brincadeira sobre a sua cor de pele, e aí vai por terra tudo aquilo que foi trabalhado pelo educador, porque essa criança acabou sendo atravessada. Por isso que eu falo que o trabalho que eu faço com a MP Bia, ele busca fazer algo muito simples, que é chegar antes do racismo. A atuação na primeira infância ela é fundamental para fortalecer a identidade da criança. E aí é o que eu falo, que a MP Bia funciona como antídoto e como cura. Como cura para justamente não deixar com que a criança se sinta mais diminuída com a sua autoestima abalada. Como antídoto justamente para remediar alguma dor que possa ter sido causada por alguma pessoa. Eu estou numa região que eu já percebi, que eu já entendi, que já me sinalizaram também, que é um pouco diversa das demais do Brasil. A gente não tem uma maioria nas escolas maciça, como, por exemplo, é no Rio de Janeiro. Eu percorro as escolas públicas lá, que é majoritariamente preta e parda. Aqui a gente tem uma diferençazinha, um equilíbrio muito maior, até uma diferença maior ainda, uma presença talvez menor de crianças pretas. Eu não posso afirmar isso com exatidão, mas eu percebo que isso é diferente. Então, assim, é preciso que o educador tenha sempre essa sensibilidade de acolher e de proteger todos os seus alunos. Porque é isso que a gente está buscando. A gente não está buscando justiça quando fala em antirracismo. A gente está buscando equidade. É sobre isso.
Tá? Gente, fique à vontade se alguém quiser, por acaso, fazer algum apontamento ou trazer alguma situação. Eu gosto de dizer que eu não é um monólogo aqui exclusivo e unicamente meu, porque eu também aprendo a partir das experiências e das vivências de vocês. Bom, eu gostaria agora, até esqueci de trazer isso aqui. Vou pegar aqui um materialzinho meu, eu gostaria de contar com a participação de 2 pessoas para uma leitura rapidinho de algo que eu trouxe aqui, ó. Quem se habilita? 2 pessoas. É uma leitura muito simples, para ilustrar um tema que eu gosto de abordar dessa perspectiva. Quem pode fazer essa gentileza para mim, para fazer essa leitura? Temos alguém aqui na plateia? Uma. Mais uma pessoa, por favor. Mais alguém? Opa! Apareceu aqui mais uma querida para falar. Eu só vou pedir só que vocês façam uma leitura o mais alto possível, para que todos possam entender. É um pequeno texto. É um pequeno diálogo. Tem como título um texto que eu escrevi chamado Racismo Não é Brincadeira. Eu vou fazer a introdução aqui. E as colegas, por favor, façam a leitura, tá? Pode, claro, à vontade. Se quiser sentar também, sem problema nenhum. Deixa eu só fazer a introdução, então, aqui, gente, por gentileza. Qualquer coisa eu chego com o microfone aí, ó. Alguns garotos estão trocando figurinhas no intervalo da aula, quando chega um terceiro colega chamando um deles por um apelido que ele não gosta. Fala, Todinho. Tava te procurando faz um tempão. Tem aquela figurinha lá do Vinícius Júnior aí pra trocar? Meu nome não é Todinho, e você sabe muito bem disso. Ah, qual é? Não tem nada a ver, Todinho. Nada a ver para você, que é branca e todo mundo sempre te chama pelo nome, nunca colocando um apelido que se relacione com a sua cor. Aí é fácil dizer isso. Ah, saquei, mas, pô, Todinho, isso é só uma brincadeira, uma forma descontraída da gente se comunicar. Não, né? Para mim isso é falta de respeito e pode ser considerado racismo também. Por que você não chama o Rafael de Leitinho, nem o Jorge de cara de aipim descascado, pelo fato de serem brancos? Mas comigo você acha normal falar assim. Não é maneiro? Me sinto muito ofendido e gostaria que você parasse com isso, pelo bem da nossa amizade. Bom, acho que entendi a sua colocação. Desculpa. De agora em diante, não te chamarei por outro nome que não seja o seu. Não quero perder a sua amizade, ok? Beleza, então. Fechado. Mas só troco a figurinha do Vinícius Júnior se for pela do Messi. Obrigado, querida. Obrigado. Maravilhosas. Muitíssimo obrigado. Então, gente, deu para todo mundo entender aí? Deu? Esse breve texto, esse breve diálogo, é para ilustrar algo que a gente tem muito recorrente, infelizmente, na maioria das escolas deste país. Algo que pode parecer inofensivo, mas é muito violento. Algo que é naturalizado, mas que é muito corrosivo. É o que a gente chama de racismo recreativo. Esse racismo que se disfarça de brincadeira, que se disfarça de piada, mas ao mesmo tempo está tentando sempre o quê? Estabelecer uma relação de inferioridade da pessoa negra em relação à pessoa branca. Para aí para pensar. Não existe no vocabulário popular da nossa sociedade esse tipo de brincadeira ou de apelido relacionado a pessoas brancas. Mas a gente, em contrapartida, sempre tem esse tipo de construção de inferiorização voltado para pessoas negras. É uma das facetas do racismo. A escravidão ela acabou, mas o racismo ele se sofisticou de tal forma que ele hoje parece algo inofensivo, mas ao mesmo tempo não é. Tchau, amores!
Poxa, eu ia cantar para vocês. Dá tempo? Pode. Traz eles aqui agora para a gente fazer um negócio aqui rapidinho. Eu vou quebrar o protocolo, então, da palestra aqui, para a gente não perder esse momento com eles. Tem uma música da MP Bia, que eu ia trabalhar daqui a pouco, nesse momento aqui da atividade, que diz o seguinte, ó. Quando eu falar no meu cabelo, eu gostaria que vocês dissessem: ninguém se mete. Aí eu vou falar de novo no meu cabelo. E aí eu gostaria que vocês dissessem: ninguém o toca. Beleza? Então, ó, quero a ajuda de vocês também agora nesse sentido, ó. Vamos fazer então assim, ó. No meu cabelo, ninguém. No meu cabelo, ninguém. Ele é bonito e bem florido, não é motivo para fofoca. No meu cabelo, ninguém. No meu cabelo, ninguém. Ele é crespim, enroladinho, é gostosinho, tipo pipoca. No meu cabelo, ninguém. No meu cabelo, ninguém toca. Ele é lourinho e bem fininho, não fale dele nas minhas costas. No meu cabelo, ninguém. No meu cabelo, ninguém toca. Ele é lisinho de indigenazinho e todo mundo dele gosta. Cada um tem o seu cabelo. Ele faz parte da sua memória. Não deixe nunca que desmereçam, pois seus cabelos são as suas histórias. No meu cabelo, no meu cabelo, é isso aí. E é dessa maneira que a gente incute na mente de uma criança que o cabelo dela é algo nobre, é algo de valor, que não pode ser tocado por qualquer pessoa, nem é para ser falado mal. Vou aproveitar mais um pouquinho o momento de vocês aqui, porque é deles agora, gente. Eles já vão embora. Então, ó, eu vou ensinar uma música aqui para vocês que é o seguinte. Essa música, ela fala também sobre cabelo, ela fala também sobre a nossa identidade e ela fala também sobre a nossa autoestima, tá bom? Ela faz parte do meu principal livro que está ali. Isso. Senta aí todo mundo aí, ó. Senta aí todo mundo aí, ó. Pronto. Isso. Então, o nome dessa música, ela se chama O Meu Cabelo é Bem Bonito. Tá? E ela fala justamente isso, que todos os cabelos das crianças e das pessoas são belos do jeito que eles são. Seja de cabelo, sejam trançados, sejam endredados, sejam lisos, sejam loiros, sejam crespos. E essa música, ela funciona assim. Se alguém por acaso souber e conseguir me ajudar, eu ficarei muito agradecido. O meu cabelo é bem bonito, é black power e é bem pretinho. O do João também é é amarelo e bem O da Vitória é uma cor de chocolate feito de O do Ricardo é muito é bem crespinho e é muitos formatos, vários cabelos, não tenha medo, se olhe no espelho, ele representa a sua identidade, ninguém vai tirar a minha liberdade. Isso, valeu!
ninguém tire a liberdade de vocês serem quem vocês são, com a cor da pele e o cabelo que vocês possuem. E que, acima de tudo, prevaleça sempre o respeito. É isso aí. É isso. Obrigado, gente. Infância é isso. É como disse Mandela, ninguém nasce odiando outra pessoa. Infelizmente, esse mal do racismo é plantado na infância, por pessoas que às vezes estão muito próximas a essas crianças, porque elas acreditam fielmente, ainda mais se forem um parente, uma mãe, um pai. E aí é esse tipo de situação que a gente não pode deixar, que a gente não pode fazer. Como eu estava falando, o racismo recreativo, ele acaba causando esse tipo de dor, porque ele chega justamente nesse lugar. Ele usa de uma brincadeira, de uma piada, apelidando uma pessoa negra justamente por um nome que se relacione a algo que tem a ver por conta da sua cor. Olha a coisa do achocolatado, do todinho. Isso não acontece numa outra perspectiva. Infelizmente, a televisão brasileira ela corroborou muito nesse sentido. Durante muito tempo, ela fez com que os personagens negros fossem representados de maneira ultrajante e a partir do viés cômico. Os programas de humor sempre buscaram retratar os personagens negros a partir do bêbado, daquele que não gosta de trabalhar, do marginal, e por aí vai. Isso, de alguma forma, chega no imaginário de uma criança, porque é isso que ela está vendo na televisão. E isso passa a ser uma verdade absoluta, porque ela não vê um homem negro fazendo um papel de um advogado respeitado numa novela. Ela não vê uma mulher negra sendo uma empresária numa grande corporação dentro de uma série. Ela sempre vê essas pessoas que são os seus semelhantes subrepresentados. E isso faz uma construção que acaba criando uma situação que a gente chama de auto-ódio. Porque se ela não se vê de forma positiva, ela começa a se enxergar de maneira negativa também. Ela começa a não ver com valor a cor da sua pele. Ela começa a não ver com valor o seu cabelo, o seu nariz, a sua boca, porque é sempre essas características motivos de gozação dentro de uma escola. Motivos de brincadeiras e piadas racistas. Então é o que eu falo. A brincadeira que fere, que traumatiza, que causa dor, não é brincadeira, é violência. E violência tipificada como racismo é crime. Então é sobre isso que a gente precisa lutar. A luta antirracista, ela precisa chegar a mais pessoas. Sabe por quê? Porque isso faz com que a gente nem queira estar naquele lugar, nem queira disputar aquele cargo, nem queira se ver como um elemento dentro daquela empresa. Porque como eu relatei aqui o caso da menina de 9 anos, essa dor ela fica tão grande que a pessoa não quer mais frequentar esses espaços e ela vai buscar espaços menores, onde ela não vai se sentir exposta, onde ela não vai se sentir atravessada. Isso é muito sério, isso é muito grave. Tem uma pesquisa do IDBR, no Instituto, muito importante lá do Rio de Janeiro, que levantou que no ritmo em que a gente está, por exemplo, dentro desse mercado de trabalho que a gente tem aí, a gente somente vai conseguir uma equidade racial
daqui a 165 anos. Ou seja, pessoas negras ocuparão os mesmos cargos que pessoas brancas em 2190. Ou seja, isso não é mimimi, isso não é vitimismo. Eu ouvi numa palestra há 2 anos atrás, quando o Frei Beto veio para cá, um colega comentando que, por exemplo, esse ano a gente faz 150 anos, estão comemorando da imigração italiana, né? Vamos pensar que se os italianos tivessem vindo para cá nas condições de escravizados, teríamos nós descendentes italianos ainda seríamos escravos e teríamos mais 150 anos ainda até conseguirmos a nossa liberdade para poder construir. Então, assim, isso me fez ficar pensando, gente, que é muito tempo, é uma história de muito tempo que precisa de uma reparação urgente. É isso. A gente tem, é o que eu falo, eu estava falando mais cedo numa outra formação que eu estava fazendo, a gente precisa reduzir esse cenário. A gente precisa acelerar esse processo. É preciso que a gente tenha a possibilidade de vislumbrar que os nossos netos, sobrinhos, possam viver numa sociedade mais justa e com equidade. Porque não dá para esperar 3, 4 ou 5 gerações para que a gente chegue a esse patamar. É preciso fazer alguma coisa. E aí eu falo sobre isso nesse sentido. A gente tem que estabelecer metas mais agressivas, cada um dentro do seu universo, cada um dentro do seu ambiente, seja no trabalho, seja nas relações familiares. A gente precisa ser antirracista a todo momento. Só que tem uma coisa, tem um detalhe. Ser antirracista é incômodo. Muitas vezes vai te trazer uma denominação de chato, de militante, de ativista. E nem todo mundo está preparado para lidar com esse tipo de situação. Então é algo que a gente, infelizmente, também tem que falar, que o antirracismo não é uma construção que precisa ser feita somente pelas pessoas negras. Porque não fomos nós que criamos o racismo. Esse problema somente vai ser solucionado quando a gente tiver um engajamento maciço de toda a sociedade brasileira. Eu não sei se vocês viram agora aí, o STF está julgando a questão do racismo estrutural dentro da nossa sociedade, e isso acarreta algumas circunstâncias até para o próprio governo. Mas, infelizmente, eu acredito que isso ainda vai demorar a, de fato, virar uma formatação de algo que impõe a toda a sociedade esse compromisso, essa atuação. Porque nem todo mundo, infelizmente, entende o antirracismo, independente de partido político, independente de ala ideológica. As pessoas acham que é algo da esquerda, dos militantes, e não. Eu, antes de tudo, eu sou preto. Não adianta. Eu trabalho para o jogador hoje mais famoso do Brasil, internacionalmente falando. Mas tem algo que eu sempre deixo claro. Por mais que o Vini Júnior seja globalmente famoso, ele não está imune de ser atravessado pelo racismo. Por mais que o Barack Obama seja mundialmente famoso, ele não está imune de ser atravessado pelo racismo. Nem o Lewis Hamilton, nem nenhuma outra pessoa negra com um status global em termos de visibilidade. Porque todos eles, antes de tudo, são pessoas negras. E ser uma pessoa negra no mundo é ser uma pessoa que pode ser atravessada pelo racismo. Não importa o dinheiro que você tiver, não importa o quão poderoso você for, você vai continuar até o fim da sua existência sendo uma pessoa negra. E o racismo
é um marcador dentro desse lugar. É algo que vai te acompanhar para o resto da sua vida. E aí, como eu falei que o Brasil ele tem todos esses dados aí, é mais triste ainda, porque eu tenho percorrido por outros lugares também fora do Brasil, e a gente vê que a luta antirracista ela ainda é assim, ó, mais irrisória do que está sendo aqui. Os nossos amigos aí, os nossos colegas sul-americanos ainda, eles estão nem aí. Estão nem aí. Se a gente for para a Europa, então piorou. A gente viu agora o caso também de um aluno lá em Portugal que perdeu os 2 dedos, e isso tem a ver com, para além da questão da imigração, a questão racial. Existe essa leitura eurocêntrica, sim. Sabe? Mas é fundamental que a gente modifique isso a partir da estrutura. E quem tem esse poder de modificar essa estrutura somos nós que estamos dentro da escola. A gente tem a possibilidade de construir, sim, uma geração mais saudável, uma geração mais respeitosa, uma geração que entenda o direito do outro de ser quem ele é, do jeito que ele quer ser. É sobre isso. Porque não tem motivo nenhum. Não existe nada que seja justificável para uma pessoa agredir a outra por conta da questão racial. É algo que foi produzido, é algo que foi construído. É por isso que a gente chama de racismo estrutural, e eu falo que é um racismo estrutural à brasileira. Porque o racismo estrutural à brasileira, ele tem esse fator. Qualquer pessoa que não se aparenta branca é preta nesse país. E é uma grande inverdade. Porque a gente tem aqui o país mais miscigenado do mundo, feito a partir de outras culturas também. Os indígenas, os asiáticos. Só que se estabeleceu que qualquer pessoa que não seja caucasiana ali, vista como legítima, ela é preta, ela merece ser racializada, exceto branco. E eu gosto de dizer algo muito importante dentro desse trabalho que eu faço da MPBia, que é meus livros e as minhas canções. Se vocês forem pegar aí e estudarem, vocês vão observar que a criança branca ela também está ali presente dentro dessa narrativa, justamente para mostrar que ela também faz parte de um grupo racial, coisa que muitos, infelizmente, escritores que também produzem literatura com protagonismo negro acabam deixando de lado. Porque se essa criança ela não se enxergar também como uma raça, ela vai entender que ela vai internalizar que ela é universal, que ela é superior. E que os outros são inferiores e que os outros são racializados. Porque a partir do momento que ela entende essa noção de raça, ela também vai entender e vai buscar a sua origem, vai buscar a sua ancestralidade também, porque ela existe. Mas e aí é que é preciso entender que, infelizmente, ela vem de um lugar de privilégio, de um lugar de uma herança escravocrata. Ela não é culpada pelo que estamos vivendo hoje, mas ela precisa ter a consciência de que o status quo de privilégio que ela vive não é o mesmo que os seus pares pertencentes aos outros grupos raciais. E é nesse sentido que ela precisa buscar o ser antirracista. Não tem essa história, não é o meu lugar de fala, é o seu lugar de fala, sim. O lugar de fala é dentro do ponto de vista em que você está. E é em cima disso que você precisa atuar. Reconhecendo o seu lugar de privilégio e buscando desconstruir essa sociedade estruturada pelo racismo no nosso país. É aí que a gente vai fazer a verdadeira mudança. Se despir, se desconstruir, não é simples. Pode ser até em alguns momentos doloroso, mas é fundamental para mudar essa estrutura.
Se não for dessa forma, a gente não vai conseguir reverter esse cenário que eu trouxe para vocês aqui de 165 anos para buscar equidade em termos de pessoas negras e pessoas brancas dentro do mercado de trabalho. Bom, a dinâmica que eu ia fazer era falar sobre isso. A gente já fez aqui com as crianças, né, No Meu Cabelo. E qual é o importante disso? Vocês, eu não sei se dá para ter essa percepção aqui, mas infelizmente muitas crianças pretas, elas são atravessadas de tal forma pelo racismo que elas acabam tendo no seu cabelo um fardo para carregar durante esse processo de escola. Os meninos estão sempre cortando o cabelo quase que no zero, eu fui um deles. Ou estão, às vezes, até na fase da adolescência querendo só andar de boné, porque é uma forma também de se invisibilizarem. Já as meninas estão sempre com o cabelo preso e cheio de creme nele, para também diminuir o volume, porque não quer ouvir piadinha de algum parente ou de algum colega falando que o cabelo dela está cheio, que precisa passar um laço, precisa prendê-lo. Isso é muito corrosivo. Por isso que eu falo, é importante que a escola busque fazer atividades que potencialize a diversidade capilar que existe dentro da nossa sociedade. Mostre a trança, mostre como isso vem para o nosso país, como isso se relaciona com a cultura africana. Mostre o black, mostre o trançado, façam essas crianças se enxergarem como belas a partir de atividades com um simples espelho. Tem muita coisa sendo feita aí dentro da infância nessa perspectiva, porque isso vai dar a elas uma noção que as gerações anteriores não tiveram. Porque as gerações anteriores foram socializadas com a narrativa de cabelo duro, cabelo de bombril, cabelo de piaçava. Isso foi muito doloroso. Quando eu lancei O Meu Cabelo é Bem Bonito, foi um boom tão absurdo dentro da internet, que assim, era uma enxurrada de pais, mães, relatando que gostariam de ter tido essa vivência na infância, quando passaram pela escola. E que até hoje carregam as dores pelo fato, e a relação com o seu cabelo nunca foi a mais confortável possível. Justamente por conta dessa internalização de que o cabelo crespo é ruim. Porque é isso que o racismo, eu volto a dizer, que o racismo procura estabelecer. Uma relação de superioridade de tudo que é branco em uma relação de inferioridade de tudo que é negro. Então, é esse cenário que a gente precisa equilibrar. A Benilda Brito, uma grande estudiosa e ativista da causa negra, ela fala algo muito importante. Ela diz que o bullying, ele te descaracteriza, mas o racismo, ele te desumaniza. Ou seja, ele tira a condição de ser humano. E como ele lhe tira a condição de ser humano? Quando um jogador de futebol recebe uma banana do estádio, no campo. Quando um torcedor faz uma brincadeira, que a gente já viu aqui na televisão, para um outro jogador, simulando como se ele fosse um animal, um macaco. Isso é a desumanização, isso é o pior que o racismo pode produzir. Infelizmente, isso é passado para a infância, e as crianças vão lá e reproduzem, porque é sobre isso. Pode falar, eu acho que está falando. Mas é por conta da transmissão só. Acho que não está. Está captando. Tá bem, obrigada. Ao encontro disso que tu está compartilhando conosco, eu fico pensando, né, tem um estudo da Jussara Santos, em uma das publicações dela, Democratizando o Colo, que vai mostrar que, desde a mais tenra idade, tem essa dimensão do racismo que a gente captura, que a gente identifica no contexto social, quando numa partida de futebol acontece esses episódios, mas tem uma outra dimensão que ela é invisível e ela é silenciada o tempo inteiro. E nessa publicação ela traz alguns exemplos disso, quando ela passa um determinado tempo num contexto de escola de educação infantil,
e começa a analisar esses comportamentos, que quando uma criança branca chega chorando, ela é colocada no colo e é ali afagada para que aquele choro seja abrandado. E quando uma criança negra chega, é colocada no meio das pernas da professora, pronto, agora deu. Se bate nas costas. Quando essas crianças são as últimas a serem trocadas, são as que passam mais tempo com a fralda suja, são as últimas a serem alimentadas. É uma dimensão invisível desse racismo estrutural que está posto. E aí eu fico me questionando até quando a gente permanece nisso. Obviamente, como educador, eu acredito muito que a educação é um caminho para isso, né? E a gente tem tentado se fortalecer, não só em novembro, porque novembro parece que pesa a todos isso, né? E não é disso que se trata. Na minha opinião, é uma questão metodológica e epistemológica, que é este movimento que a gente tenta fazer na rede de Caxias. Mas, por vezes, assim, dá uma desesperança, porque ontem mesmo fomos a uma escola onde tínhamos um conflito, porque um grupo de jovens gostaria de fazer, por conta do Novembro Negro, por conta da celebração do dia 20, gostaria de fazer uma conversa com a comunidade escolar acerca das religiões de matriz africana. E já chegou, e isso nem chegou a acontecer, e já chegou na comunidade a informação, e tem inúmeras famílias se botando contrárias a essa situação. E aí tem que ir pessoas da Secretaria de Educação lá para mediar a tamanha violência que essas são alunos do 6º ou 9º ano que estão se organizando para isso, que estão enfrentando para minimamente conseguir mostrar o que se passa dentro deste contexto, justamente para que a gente trabalhe com conceitos e não com preconceitos. Então, por vezes, depois de um ano inteiro de trabalho, assim, dá um desesperançar, né? E daí eu queria que tu compartilhasse um pouco de que saídas tu, na tua percepção, tem no que diz respeito a isso, né? Como a gente avança e, por vezes, o que a gente percebe, pelo menos aqui no nosso território, é que as instituições de ensino superior não vêm conosco para discussão, e são elas que formam esses professores que fazem 80% da nossa rede é formada por uma única instituição, que não se responsabiliza também por essa formação. Então, alguma dica aí de como vocês têm circulado? Quero seguir nessa toada pelas vivências. Eu agora não estou em sala de aula, mas bate aqui muitas vezes as coisas acontecendo e a turma do ERER ou os colegas professores fazendo atividades e, enfim. E 2 exemplos eu quero trazer de questões específicas que aconteceram. E, às vezes, tu tem essa mediação. Hoje, eu sou filho adotivo de uma família branca, e o primeiro caso de racismo que eu sofri foi na escola, há 35 anos atrás, uma escola privada da cidade, que não é o Madre Mio da Irmã Amélia, mas eu quero dizer que há 35 anos atrás era muito mais aceitável o racismo explícito na escola e em todos os lugares. Mas hoje eu vejo, por exemplo, o ambiente do recreio, por exemplo, ou essa entrada da escola, quando tu provocavas de que todos os profissionais precisam estar envolvidos nisso, essa coisa da brincadeira e da falta de intervenção quando ocorre ali essa brincadeira, racismo recreativo e racismo. Recebemos aqui 2 casos, um da rede privada, no ensino médio, em que o caso de racismo foi evidente, né? Adolescente se referindo ao outro como macaco, enfim. E aí a mediação, o que isso gera, é muito problemático, por isso que o protocolo antirracista, e acho que bom que está aqui, irmã Amélia, talvez um movimento junto ao Simpro, também, porque os nossos alunos muitas vezes estão na rede privada, vêm para a rede pública, os nossos colegas professores são colegas da rede pública e da rede privada, por isso a gente caminhar junto também das principais escolas aqui, de fazer essa formação, em pensar em protocolos de atuação quando isso acontece, e também da compreensão do racismo. Eu lembro de um caso bem evidente na cidade, onde uma menina negra, numa escola pública aqui da nossa cidade, numa brincadeira de um colega, esse colega levou um isqueiro, claro, sem poder, 4º, 5º ano, e queimou o cabelo de 2 crianças. Só que a criança que era negra
logicamente já tem o peso do significado e de todo mundo fazer chacota com ela. E naquele caso, a escola chamou a mãe do menino e tal, mas a escola não fez nenhum registro. Então, o protocolo vem a calhar, mas isso aconteceu no recreio também. Esse fato aconteceu no recreio. Então, é importante a gente pensar nessas alternativas e de como isso ainda é evidente, né? E a gente presencia todos os dias. Assim. Eu peço licença para a gente tornar sensível o momento de discussão que nós estamos tendo. Porque nós estamos falando de ações em que é necessário um olhar atento de pessoas. Mas a gente esquece que mesmo da própria escola, e eu estava vendo as crianças pequenas aqui também, há pouco a organização social também se deu conta de que é necessário não só incluir, mas tornar comum também o diferente. O diferente que eu digo no sentido de que há quanto tempo existe uma diferenciação na cartela de cores para pintar? O que nós aprendemos qual era a cor de pele para pintar? Então, não faz tanto tempo que a própria indústria também se deu conta disso. Então, assim, tornar sensível, né? Oi? Mas para a criança que está na sala de aula e ela entende uma outra... São possibilidades de integração também. É importante a nossa fala, sim, dentro da visão adulta, mas transpor isso para a sala de aula é primordial. Esse é o nosso papel, sim, sensibilizar, trazer. E, assim, né, a gente, esse convite assim, nos deixou muito honrados, porque estamos atentos. Assim, acho, né, queria te parabenizar pela abertura de olhos, sensibilidade que tu está, né, trazendo essa discussão, esse debate. Então, mas vendo as crianças assim, me chamou a atenção, e dentro da tua fala também, né, sobre a oferta que se tem há pouco tempo, né? Bom, vamos lá. Primeiro aqui o que a colega trouxe. Eu acredito que a gente está num processo, embora lento, num processo de progressão. Porque eu acho que se puxar em uns 10 anos, a gente não estaria aqui tendo esse tipo de diálogo, esse tipo de construção. É algo que eu sempre observo. De alguma maneira, a gente está caminhando. Como, de alguma maneira, os nossos ancestrais lá atrás, eles podem ter, às vezes, até morrido achando que não foi em vão, mas não foi. Foi importante mais para que eu estivesse aqui, para que vocês estivessem aqui, para que a gente pudesse estar fazendo esse debate, trazendo essa reflexão. Então, de alguma forma, não é em vão. É isso que a gente precisa ter sempre em mente. Porque existe um cenário de evolução, mesmo diante de todas as atrocidades que a gente vem tendo. O racismo, ele não está mais escancarado, ele só está sendo mais registrado. Hoje a gente detende mais tecnologia, então fica mais fácil de flagrar. Ele continua ainda com a mesma força, mas, no entanto, existem mais vozes se levantando e insurgindo contra ele. E era isso que eu ia até falar aqui com a fala da colega, sobre a seguinte questão. As práticas antirracistas, elas acabaram sendo recentes por conta também da ascensão de muitos educadores negros no universo, no mercado de trabalho, nas escolas, principalmente nas escolas públicas desse país. Eu sempre falo que o meu cabelo é bem bonito, não deveria existir, mas precisou-se que em 2022 ela nascesse para mostrar o quão nocivo era a música infantil brasileira. O quão nocivo ela foi para a criação de muitas crianças, sabe? Isso só aconteceu porque eu estava numa escola pública dentro de um regime como servidor de uma prefeitura. E eu não fui, em certo modo, censurado a fazer o que eu fiz.
Foi uma loucura de todos os tempos, eu até posso dizer isso, porque eu não pedi autorização de ninguém, eu simplesmente publiquei o vídeo e aconteceu o que aconteceu. Então, de alguma forma, contribuiu. E aí eu estou falando, vou traçar um paralelo justamente com a literatura infantil de protagonismo negro que tem sido feita recentemente e que eu sempre levanto críticas ao que foi feito no passado por escritores brancos. O mercado não dava espaço para a gente publicar. Da mesma forma que o mercado não se atentava a essa questão das mais de 38 tonalidades que existem de cor de pele preta. Então, é a partir do momento, por exemplo, que as mulheres negras também começam a mexer nos produtos químicos para ver a melhor forma para cuidar dos seus cabelos sem agredi-los, sem danificá-los, é que a indústria também começa a perceber que existe um mercado ali que pode ser explorado. Então, se hoje a gente tem lápis de diversas variedades de tons de pele, é também por causa disso. Porque quem constrói, quem produz e quem coloca no mercado a maioria dos produtos são pessoas brancas. E elas não possuem letramento racial suficiente para entender a diversidade racial brasileira. Aí que mora o X da questão. Porque quem controla esse mercado ainda não entendeu, que é uma coisa sempre que eu faço formação com empresa, o quão importante uma empresa precisa ter um quadro de colaboradores diversos, porque é esse quadro de colaboradores diversos que vai trazer um olhar e uma perspectiva mais ampla sobre o produto que está sendo colocado no mercado. Será que ele atende também aquele grupo racial, aquele público X, aquele público Y? Isso somente vai acontecer quando você está trabalhando numa perspectiva diversa. Agora, se você trabalha sempre com os mesmos, aqueles que sempre pertenceram a um determinado grupo que sempre foi privilegiado, você não vai entender que é necessário ter um produto de cabelo que atenda as mulheres negras. Você não vai entender que é necessário produzir um lápis de cor que represente a tonalidade. E aí você difunde o quê? Um discurso hegemônico. Que a criança, você fica assustadoramente espantado, porque ela tem 3 anos de idade e ela está pedindo lápis cor de pele para pintar o personagem. E aí o que o tio Alan vai lá e faz? Qual é a cor da sua pele? Qual foi a cor que me gerou? Nós somos feitos de várias peles e cada uma é de uma cor. Qual é a cor da sua pele? Qual foi a cor que me gerou? Nós somos feitos de várias peles e todas elas têm seu valor. Tem pele preta que é mais parda, tem pele parda que é mais clara, tem pele preta que é só preta, tem pele clara, apenas clara. Qual é a cor da sua pele? E aí a gente consegue trabalhar com a criança essa perspectiva que não existe apenas um lápis para representar a cor de uma pele, mas sim vários. Então eu busco muito dentro do meu trabalho, não estou puxando sardinha, mas eu preciso desconstruir essas narrativas, trazer de forma lúdica para a criança esse entendimento. O meu aluno ele já sabe que existem outros tipos de lápis que podem representar a cor de uma pele. E aí ele não discursa dessa maneira, que o lápis rosa é o lápis para representar a cor de uma pele. Então é sobre isso. É a gente pensar em criar alternativas. Eu sou sempre nessa perspectiva em termos de formação antirracista, porque é buscar, eu estou propondo sempre buscar instrumentos e formas diretas e eficazes para combater esse racismo estrutural. Porque senão a gente vai ficar aqui sempre lamentando e falando dos problemas e trazendo as dores e tudo mais, mas não vai apontar um caminho, não vai apontar uma solução.
E eu acredito muito que na MPBia como uma solução, como um caminho para desconstruir esse racismo estrutural à brasileira. Há 2 anos atrás, eu fiquei muito feliz. Fui uma pessoa assim muito realizada quando eu me deparei com o livro, ou melhor, com a música O Meu Cabelo. Aconteceu uma situação na escola em que uma aluna negra, ela não gostava do seu cabelo e ela vivia com o cabelo preso, né? E eu fui fazer uma contação de histórias e trouxe o espelho para esse momento as crianças se olharem e dizerem o quanto felizes e lindas elas são, né, na sua diversidade, na sua diferença. E encontrei a música, então, do Alan e trabalhei com eles. Isso em 2023. E eu tive a felicidade, assim, nesse tempo, de continuar trabalhando com essas crianças dentro da biblioteca, né, escolar. E há 2 semanas atrás, essas mesmas crianças vieram pedir: professora Mara, vamos contar aquela musiquinha para o pré? Vamos ensinar essa música para o pré? E todos felizes foram para o pré, né, para cantar a música. Então, eu quero dizer assim, como professora da Escola Municipal de Caxias do Sul, eu acredito muito, muito mesmo, nessa questão antirracista. É preciso que nós, professores, educadores, acreditemos que é possível uma transformação na sociedade, começando pelas crianças. A gente precisa ter a sensibilidade que as crianças têm, né? E no momento que a gente perceber isso e a gente trabalhar com afinco, e não pode ser somente no Dia da Consciência Negra. Tem N formas para a gente trabalhar durante todo o ano, e assim o FNDE dá muitos livros que a gente pode estar lendo, buscando e criando novas formas para estar trabalhando durante o ano inteiro. Então, até assim, eu vou te pedir depois, se tu puder assistir o videozinho deles e mandar um recadinho, eu vou ficar muito feliz e eles também. Tá? Muito obrigada. É isso. O grande lance é que a 10.639 ela é importante, ela tem a sua marcação histórica, mas ela, de fato, ela não possibilitou aos professores caminhos e possibilidades de como fazer isso. Essa é a grande verdade. Os cursos de graduação não tocaram nesse assunto. Os cursos de pós-graduação, agora que estão falando com isso com maior veemência. Então, o educador ele fica realmente numa via crucis, sem saber o que fazer, sem saber como trabalhar e perdido. Porque ele não passou por isso na sua infância. Ele não teve um educador que trouxesse, que fomentasse esse tipo de educação na sua construção. E aí é um assunto que, para ele fica sem saber o que fazer. E aí, infelizmente, acaba acontecendo de muitas vezes aquele educador negro que tem ali na escola virar o pêndulo de toda a instituição, no sentido de: e agora, o que a gente faz? E como que a gente resolve? E como que a gente faz a dissolução desse problema aqui? É o que eu falo. Como é que a gente resolve? Não. Como é que a gente previne? Isso é o principal. Sabe? Que a escola ela não pode ficar pensando em remediar uma situação de racismo. A importância de um protocolo é justamente para isso. Para que, desde o início do primeiro dia do ano letivo da unidade, todos saibam a concepção antirracista que a escola está implementando. E isso precisa ser trabalhado principalmente com os seus responsáveis. Então, eu sempre recomendo que as reuniões de responsáveis, por exemplo, apresentem atividades antirracistas, porque aí você consegue também fomentar nesses pais uma mensagem. Mostrar para ele que aquilo ali que, de repente, a escola está fazendo não é incutir religião, não é incutir determinada outra filosofia. É mostrar o que está prescrito na lei. A obrigatoriedade do ensino da história da cultura africana e afro-brasileira. Então, assim, a escola precisa chegar antes também. Ela precisa trabalhar os seus 200 dias letivos. Ela não precisa esperar que aconteça um caso de racismo para ela pensar no que vai fazer. Não.
O aluno que adentrar aquela unidade já precisa entender desde o primeiro momento o posicionamento antirracista que a escola traz, que a escola está produzindo. Porque é dessa forma que ele vai internalizar que não é algo pontual, que não é algo só para receber nota, que não é algo somente em novembro ou em maio, mas sim que é algo que vai servir para toda a sua vida, para todas as suas relações. Então, é importante demais fomentar o antirracismo nessa perspectiva, sem ser folclórico, sem ser estratégico, ou para atender uma métrica, ou para receber algum fomento da prefeitura ou algo parecido, que isso acontece, infelizmente, em algumas cidades, tá? É preciso que isso seja feito de uma maneira muito fluente, como se fosse um rio corrente ali. Porque é assim que vai acontecer a internalização da vivência antirracista e a construção dessa sociedade antirracista. Eu normalmente falo, nesse momento das minhas formações, peço para ninguém ficar ofendido, nem para se retirar, porque isso já aconteceu, tá? Porque é talvez um dos pontos mais delicados para serem trabalhados dentro de uma unidade escolar quando a gente fala em antirracismo. E vamos lá. Tem uma música da MP Bia que fala o seguinte: desde pequenininho é que se aprende a respeitar a fé do coleguinha, não devo menosprezar, seja da igreja, aldeia ou terreiro, isso nada muda, a amizade vem primeiro. Ele é do bem e eu sou também. O que é do mal é desmerecer alguém. Indígena, preto e branco, traz sua fé de um lugar. Vamos ser felizes todos juntos sem brigar. Vamos ser felizes todos juntos sem brigar. Repitam. Vamos ser felizes todos juntos sem brigar. Deveria ser assim, mas não é. Infelizmente, os adeptos de religiões de matriz africana são perseguidos, marginalizados, ridicularizados e violentados nas escolas deste país. E aí é importante demais o seguinte: nós, como educadores, não estamos dentro da escola para umbandicizar, candomblessizar, evangelizar, budicizar o nosso aluno. O que a gente precisa trabalhar e pregar é o respeito. Assim como a gente deve sempre propagar que o Estado é laico, não existe religião soberana nesse país. Por mais que o calendário de feriados e festividades brasileiro seja feito a partir do catolicismo. Mas é importante demais que a gente trabalhe essa diversidade religiosa sem perspectivas de tornar adepto o nosso aluno. É mostrar que não existe somente uma visão de mundo, que não existe uma religião superior e uma religião inferior. Eu sempre falo que todas as religiões foram constituídas para produzir o equilíbrio e o bem-estar àqueles que se tornam adeptos delas. Nenhuma religião foi constituída para fazer o mal ao outro. Quem faz isso são as pessoas que estão à frente desses segmentos religiosos com uma perspectiva de abarganhar mais adeptos e estabelecer uma ideia de superioridade em relação às outras religiões. Uma ideia de que a minha faz o bem e a do outro faz o mal. Isso nada mais é do que ignorância. Isso nada mais é do que falta de respeito. Eu preciso dizer isso. Então, assim, a escola precisa estar preparada e precisa entender que ela não pode privilegiar um segmento religioso, né, em termos de festividade, em detrimento a outros. Eu não sei se isso aqui acontece, mas eu sempre falo independente do lugar que eu estou. Mas eu já passei por isso de falar e perceber que isso acontece nas escolas da região. Não dá para toda a entrada de uma escola os alunos terem que serem obrigados a rezar o Pai Nosso, gente. Não é uma oração universal.
Me desculpa, não é para ofender quem é católico aqui, tá, gente? Porque eu também tenho formação católica, mas eu preciso dizer que não é uma religião universal. E como a gente falou, o Estado é laico. Então não há sentido ter essa obrigatoriedade. Eu não sei se aqui acontece isso não, ou não. Mas eu passei por uma escola, fui fazer uma formação lá em Minas, e aí as professoras ficaram em choque porque elas perceberam que não é algo comum em outras cidades do país. Sabe? Aí me perguntaram como é que funciona lá no Rio de Janeiro. Eu falei, eles tocam um sinal, às vezes tocam um hino nacional, depende muito da escola, e os alunos vão para dentro de sala. Porque assim, o que o aluno que é evangélico faz nesse momento? O que o aluno que é umbandista faz nesse momento? O que o aluno que é do candomblé faz nesse momento? Porque, assim, indiretamente está jogando no imaginário dessa criança, desse adolescente, que aquele segmento religioso ali, tudo pode. É ok, é positivo. Mas por que eu não posso fazer a reza, o ritual da minha religiosidade? Mas a do outro eu tenho sempre que fazer, porque a do outro é universal? Não. Se sair do Brasil, a gente vai entender que o catolicismo não é a maior religião do mundo. Tem outras maiores, com mais adeptos. Isso é uma construção nossa aqui por conta da nossa colonização. E aí é o que eu volto a dizer, gente, não é apontar, não é jogar culpa, mas a gente precisa ser sincero. Infelizmente, as religiões de matriz africana foram as mais perseguidas nesse país até os dias de hoje. Desde 1890 já estava lá no Código Penal. Apreensão de artefatos, de manifestações, de adeptos. No Rio de Janeiro, infelizmente, existe uma questão de violência do narcotráfico da região que expulsa terreiros de candomblé e terreiros de umbanda nas comunidades. Se não ocorrer a expulsão, pode ocorrer até a morte. Simplesmente por praticarem a fé que acreditam. Então isso é muito sério. Isso é muito sério porque o racismo recreativo ele também vai se desdobrar quando uma criança chama a outra de macumbeira de maneira pejorativa. Isso também vai se desdobrar quando um aluno vai fazer uma fala para o outro, chuta que é macumba, de forma pejorativa. Esses termos que estão internalizados dentro do nosso dia a dia como sociedade acabam atravessando a vida de milhares de pessoas que precisam forjar a sua fé, a sua crença, para não serem atravessadas, para não serem violentadas. Que religião é essa que prega o amor, mas que está ao mesmo tempo condenando a religião do outro? Está errado isso aí. E aí, gente, é importante, eu volto a dizer ao caso que houve agora na escola lá de São Paulo, se a gente trabalha a mitologia grega, por que a gente não pode trabalhar a mitologia iorubá? Por que a gente não pode trabalhar a mitologia indígena? Não pode falar sobre as lendas. Falar sobre orixá não quer dizer que o nosso aluno vai se tornar um bandista ou candomblessista, não. Ele só vai ter uma melhor leitura do mundo e da existência de outras manifestações que nem são as que ele e a sua família professa. E está tudo bem. E está tudo bem. Não tem porquê crianças, jovens, adolescentes criarem uma inimizade porque um professa uma crença diferente da do outro. Não deveria ser assim. É por isso que eu falo na música, vamos ser felizes todos juntos sem brigar. Não me causa mal você professar uma crença que não é a mesma que a minha. A gente pode ser amigos, a gente pode ter uma convivência saudável. Você pode ter a sua crença, você pode acreditar na sua manifestação religiosa, eu posso acreditar na minha. Mas, infelizmente, no Brasil, tudo que foi trazido de África tentou-se desconfigurar, tentou-se marginalizar, tentou-se ridicularizar, tentou extinguir. Os negros eles não foram trazidos de forma misturada à toa. É para que eles perdessem as suas identidades culturais, as suas relações com as suas crenças, com a sua gastronomia, com a sua cultura, com o seu povo. Isso foi proposital.
Já que não deu certo, aí a gente cria um racismo religioso. Aí a gente cria o racismo recreativo, para, de alguma forma, diminuí-los sempre que for possível. Então, gente, não tem porquê, não faz sentido. E é importante, por exemplo, que a escola acolha quando um aluno adepto de uma religião de matriz africana, como o candomblé, por exemplo, está numa semana em que ele tenha que vestir uma determinada indumentária que faz parte de algum ritual que ele está vivendo, é preciso que essa escola dê suporte a esse aluno e o acolha na sua subjetividade, trabalhando com os outros alunos da unidade no sentido de não atravessar o colega, porque aquele é um momento espiritual dele. Tem a ver com a sua crença e com a sua ancestralidade. E isso precisa ser respeitado. Da mesma maneira que a gente não tem os adventistas que durante um determinado, no dia na sexta-feira para o sábado, se não me falha a memória, precisam ficar recolhidos, e ninguém vai lá tacar pedra, ou vai xingá-los, ou vai fazer gozação, a gente precisa também entender o momento espiritual de um adepto de uma religião de matriz africana, que precisa ir, a escola não pode deixar de estudar, mas precisa ser respeitado dentro da sua subjetividade. Uma parte aqui, Alan, eu comecei a trabalhar aqui na Zona Norte, em Caxias, e no Tancredo. E isso foi 2009, 10. E quando cheguei lá, percebi que na sexta-feira, várias crianças, no cardápio estabelecido pelas nutricionistas, tinha risoto, arroz com galinha, né? E vários alunos que normalmente comiam, sempre comiam a merenda da cantina, não comiam o risoto. E aí, por conhecer, não comiam arroz com galinha. Me dei conta, fui conversar com eles, né? O que acontece? Senhor, eu sou de religião, eu não posso comer arroz com galinha, porque, para quem não sabe, né, isso é uma questão religiosa aí, que é a comida de uma entidade, e que eles não podem comer esse tipo de alimentação, como os islâmicos no Ramadã, ou como os cristãos à época, né, da Semana Santa, em relação à carne vermelha. E aí eu fui conversar com a nutricionista da escola. Eu nem falei com a direção, eu disse, olha só, tem várias crianças, tem como modificar? Ela me disse, professor, não, mas o Estado é laico, a gente não pode fazer uma mudança em razão de uma questão religiosa. Mas era um pouco antes da Semana Santa. E muitas vezes nas nossas escolas, eu não sei se é ainda assim, mas na Semana Santa se oferece cardápio de peixe. Ao menos na época tinha algum tipo de peixe lá. É assim. E aí logo na semana seguinte tinha isso. Aí eu peguei a mesma nutricionista e disse, mas querida, lógico que eles gostam do peixe, né? Eu não sou uma pessoa que costumo comer muito peixe quando tem. Por que a escola se adapta na Semana Santa a ofertar peixe, em razão da tradição cultural cristã, e não pode mudar o arroz com galinha? Então, ela se impactou e ela disse que ela nunca tinha pensado nisso. Então, estou falando de algo simples, que o conhecimento é fundamental, e não só os professores, mas o nutricionista, a tia a merendeira faça para não excluir essa criança, inclusive na sua alimentação. Então, só achei pontual esse exemplo que aconteceu comigo no passado. É muito sério, né? E aí, só para complementar, tem uma outra mensagem de uma música que diz o seguinte, que é o que a gente também precisa entender. O mundo não é igual em nenhum lugar. Pessoas diferentes você vai encontrar, cada um com a sua crença, cultura e identidade. A isso nós chamamos de diversidade. Se existe o católico, existe o budista. Se há o evangélico, há o candomblessista. Se aqui tem um judeu, ali há um espírita.
Todos têm direito de viver em sua vida. O mundo não é igual em nenhum lugar. Pessoas diferentes você vai encontrar, cada um com a sua crença, cultura e identidade. A isso nós chamamos de diversidade. Maia é autista, Breno não anda nem vê. Os dois são incluídos no grupo dos PCD. O mundo, infelizmente, ainda não sabe os acolher, mas nada os impede de sorrir e de viver. O mundo não é igual em nenhum lugar. Pessoas diferentes você vai encontrar, cada um com a sua crença, cultura e identidade. A isso nós chamamos de diversidade. É isso. É isso. É a melhor forma que eu faço, que eu uso para explicar para uma criança essa questão da diversidade. Nada é igual em lugar nenhum. Então, por que a gente tem que achar que só vai existir um Deus, só uma visão de mundo, somente uma maneira de cultuar uma religiosidade, somente uma manifestação? Enfim, há uma diversidade enorme. Eu falo, somos o país mais miscigenado do mundo. Isso não foi feito de maneira pacífica, mas já que aqui estamos, a gente precisa buscar a melhor convivência possível. Não tem que ser de outra forma. É entender que existem vários Brasis dentro de um Brasil. É fazer com que o nosso aluno de Caxias do Sul entenda que existe uma cultura totalmente diferente no Nordeste, não tem que ser separado por causa disso, não tem que criar uma inimizade ou uma xenofobia por conta disso, que é um outro problema que a gente tem muito latente aqui, que é essa xenofobia de regiões, de separatismo, de achar que um estado, uma região é mais inteligente, é melhor evoluída, é melhor desenvolvida que outra. Não, gente. Não somos todos iguais, somos diversos, mas é dentro dessa diversidade que mora a nossa riqueza. E é isso que a gente precisa trabalhar com o nosso aluno, porque em algum momento da vida dele, ele regiões desse país e conviver com outras culturas. E é isso que vai dar a ele uma melhor visão de mundo. Não somente ele ficar agarrado dentro da bolha e daquele universo que ele vive ali, achando que somente o seu grupo racial é o melhor, que a sua religião é a melhor, que a sua cultura é a melhor, que a sua ancestralidade é a melhor. Não. É entender que cada cultura, cada grupo racial tem o seu valor, tem a sua potencialidade. E a gente precisa se respeitar. Acho que eu já falei demais, né? Só para fechar, então. Não seria bom se eu te tratasse mal, não faria bem se eu te tratasse com desdém. Logo não entendo por que você faz assim. Racismo é um mal e precisa de um fim. Não estrague a minha infância, não tente me envenenar com essa ideia feia que só vai me atrasar. Esse seu preconceito pra mim é um perigo. Me deixa aqui em paz, brincando com os meus amigos. Criança é pureza, afeto e amor. Respeita os mais velhos e não discrimina a cor. Defende o coleguinha e faz dele o seu irmão. Chega de violência, chega de segregação. Não seria bom se eu te tratasse mal, não faria bem se eu te tratasse com desdém. Logo não entendo por que você faz assim. Racismo é um mal e precisa de um fim. É isso, gente. Muito obrigado. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Mais palmas, gente. Queria agradecer o Alan, a lembrança aqui.
Obrigado, Alan. Sempre bom a gente ter esses momentos de troca, de escuta, de receber, né, experiências tão importantes que agregam aqui os colegas professores e professoras. E, neste momento, eu conversava com a professora Marta, nossa secretária de Educação. Nós vamos fazer da seguinte forma. Estamos que nem estreia de cinema, assim, a gente quer agarrar preço, né? Nós vamos fazer um pré-lançamento hoje e na semana que vem nós vamos combinar com a Secretaria de Educação e vamos fazer numa das escolas, depois uma que tem algum projeto, enfim, e fazemos a entrega dos livros. Eu quero convidar para vir aqui na mesa a Vânia Espiaorim e o Andrigo, que são responsáveis pela identidade visual, pela ilustração, o Andrigo e a Vânia pela elaboração, a quem eu peço uma salva de palmas. Por favor, Andrigo, Vânia, como é que tá? Que bom te ver. Tudo bem? E eu queria que vocês... Eu vou começar pela Vânia, que vocês apresentassem a obra que hora nós vamos lançar. Venha ao encontro, como eu disse, uma primeira... Nunca tinha acontecido isso. Nós já, todos os anos, né, se produzem obras. Eu lembro quando eu cheguei aqui, esse ano são os 30 anos da... promulgação da nossa lei orgânica, da nossa Constituição Municipal. E aí, os colegas historiadores aqui da casa, vamos fazer um trabalho da lei orgânica. E eu, como historiador, até fiquei tentado, porque, de fato, é a lei que estabelece os princípios aqui, a organização da nossa cidade. Mas depois eu pensei, mas quem é que vai ler o livro da lei orgânica, não desconsiderando a importância que essa efeméride tem? Então, ao encontro de que também o livro ele precisa ser algo utilizável, especial, que tenha apelo, foi nessa toada que nós acabamos optando em construir esse material. E também o Alan aqui, que fez essa fala tão potente nessa faixa etária da educação infantil, do bloco de alfabetização, eu vejo quantos materiais nós temos para os maiores paradidáticos. Eu sou de história, não sou de literatura, mas eu tenho essa impressão que há uma vastidão. Agora, nós termos uma obra que retrate uma história, valorizando a diversidade com elementos culturais e identitários da cidade, não existe. Então, foi nesse sentido a provocação para que a Vânia escrevesse e para que o Andrigo ilustrasse. Então, eu vou passar para a Vânia, pode dar tribuna, Vânia, para apresentar a obra que teve uma tiragem de 3 mil exemplares, que vão ser distribuídos para a rede, e, posteriormente, podemos editá-lo, né, ter uma nova tiragem. Mas já foi algo importante para nós iniciarmos. Boa tarde. Eu estou aqui muito orgulhosa, presidente, e agradecida, né, porque é um desafio, mas o presidente Lucas, ele desafiou o nosso setor como um todo. E a ideia, a concepção é dele. Ele disse mais ou menos como imaginava, e a gente, assim, com o coração, com o conhecimento que temos, fomos construindo um texto que, na verdade, se transformou num grande poema. E o Andrigo, então, fez essas imagens, né, esse desenho, deu cor para o texto que a gente idealizou. E o nosso coordenador, nosso diretor, o Thales, ajudou na arte final, a equipe também de publicidade da PIT construiu a diagramação, o projeto gráfico. Então, isso aqui é um trabalho, é um desejo do presidente e de toda a mesa diretora, né, presidente, mas que foi feito com muito amor. Eu só quero dar uma dica, assim, um pouquinho, né, presidente? Dá para dar uma deixinha, assim? Então, Caxias da Gente.
O título, a autoria do presidente. Nós tivemos vários títulos, né, presidente? E, enfim, ele queria muito que a gente falasse sobre esse trabalho de combate ao racismo, mas que fosse de inclusão, que tivesse criança, que fosse voltado para o público da educação infantil e dos 3 anos iniciais ali da alfabetização, mas que é extensível a todas as demais séries e que também falasse da nossa cidade. Então, a gente se arriscou. Assim, como jornalista, me arrisquei junto com a equipe toda de comunicação. E, para vocês entenderem, Caxias da Gente é um poema que transporta a história de 2 amigos, a Júlia e o Gael. Eles convivem na diferença e adoram o espaço em que vivem com a família. Por isso, Júlia, menina negra, bela e alegre, faz questão de relatar tudo o que acompanha o seu dia a dia, como as lições da escola, as brincadeiras com Gael no parque e o sorvete da praça. Também revela por que são felizes em Caxias do Sul, a terra da uva, um lugar onde a diversidade acontece e a convivência o torna ainda mais acolhedor. Então, eu só vou ler 3 páginas. Acho que 3, né, presidente? Pode? Meu nome é Júlia, menina negra, sorridente, cabelo cacheado e lindo. Gosto de ser gente. Tenho imenso coração. Ele chega até o céu, acolhe o papai, a mamãe e meu amigo Gael. Também abraça uma cidade inteira. Nela tem tudo de bom. Samba, axé e capoeira. Vai mais, Prezi? Para ir mostrando. Essa é a nossa Júlia, gente. Vou mostrando, então, vamos falando. Aqui eu parei, então. Vamos de novo. Então, posso ler tudo, presidente? Viu, Bruna? Podemos. Então, essa é a Júlia, que eu já li. Então, ela tem um imenso coração. Ele chega até o céu, acolhe o papai, a mamãe e meu amigo Gael. Também abraça uma cidade inteira. Nela tem tudo de bom: samba, axé e capoeira. Há bairro e interior, animais para cuidar, paisagens para curtir, parques para brincar. Eu e Gael brincamos tanto, nem dá tempo de cansar. Ele gosta de gangorra e eu de roda para girar. No centro tem movimento, praça, sorvete e chafariz. Eu e Gael vamos sempre lá. É lugar para ser feliz. Adoramos sentar nos bancos, ver pessoas de todos os jeitos, vindas de tantos países, com lembranças no peito. Quem vem de fora traz para nós mais cultura. Bebê, mamãe e papai gigantes formam imensa escultura. É o monumento ao imigrante. Do alto, a família vê a multidão. Lembra quem veio de lugares distantes e ajudou a construir a nação. Você sabe o que é nação? Gael diz que é o nosso país, Brasil, que amo de montão, de onde vem nossa raiz. No Brasil, existem estados. O meu é o Rio Grande do Sul. Somos gaúchas e gaúchos. Minha cidade é Caxias do Sul. Nela, há alegre celebração. É a Festa Nacional da Uva, tem até parque de diversão, dança, música e chimarrão. Falando de divertimento, você precisa conhecer o Parque dos Macaquinhos. Nele, eu e Gael adoramos correr. Bem pertinho dali, avistamos longa avenida, Júlio de Castilhos, em pedras, símbolo da Caxias querida. Já na nossa simpática rua, a calçada, lixeira e flor. Minha mãe e a do Gael cuidam tudo com amor. Plantaram uma linda rosa na frente de casa.
ficou tão cheirosa, pássaro beijou e bateu asa. Na escola da gente, a arte, jogos e animação. Antes e depois do recreio, aproveitamos a lição. Racismo, não. A história brasileira foi tema para reflexão. Na sala inteira ecoou o fim da discriminação. Cor de pele, pouco importa, tudo faz parte da educação. Digo não ao preconceito e sim a sentimentos e emoção. Não ao preconceito, sim ao amor. Outro dia, a colega me elogiou. Queria ter a pele mais escura, assim como eu. Preta e bonita, orgulhosa, retribuí com ternura. Professores dedicados partilham sabedoria. Estudantes inquietos revelam interesse e alegria. Eu e Gael somos assim, convivemos com todos, na sala, no pátio e no jardim. Eu cuido dele e ele cuida de mim. Somos parecidos no trato, mas diferentes nas escolhas. Ele gosta de sagu no prato, eu prefiro X feijão e frutas. Vivemos em um bairro agitado, com prédios em vários tons, casas por todo lado, pessoas com diversos dons. Pelas janelas, som de hip-hop, música gaúcha, baile e pagode animado. Os moradores apreciam tudo, só não vale ficar parado. Adoro morar aqui, Gael e sua família também. Somos ainda crianças e nos damos muito bem. Aproveitamos a amizade, feito abelha e mel. Vivemos numa linda cidade. Papai, mamãe, você, eu e Gael. Que lindo, Vânia. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. E o Andrigo agora para falar da arte, da ilustração dessa obra. Bom, boa tarde, pessoal. Depois da Vânia, nem sei o que dizer, né? Na verdade, queria aproveitar o espaço mais para agradecimento, né, gente? A Vânia, ao Roger, ao Lucas, ao Thales. Desculpa se eu esqueci alguém, né? Mas eu acho que a gente, em pouco tempo, né, a gente conseguiu manifestar dentro de ilustrações, dentro de palavras e dentro de mais um material que, com certeza, a gente sabe que é muito importante, né? Tá dentro principalmente das nossas periferias, né? Onde a gente consegue ter uma linguagem informal, uma linguagem ilustrada, e a gente consegue explicar muita coisa. E a gente, como artista, então, né, artista periférico, eu me sinto muito, muito representado em poder estar deixando mais esse legado, né? A gente até tem uma partezinha aqui do projeto Favelar, até se vocês quiserem conhecer, né, um pouco mais. Ele se encontra hoje em dia no Ordovás, né? Está lá o Fabrício Caveira, está me filmando ali, que faz parte também, é um dos sores assim, que está à frente desse projeto. E a gente sempre está tentando fazer essas provocações de criar esses patrimônios, né, materiais e imateriais, para deixar esse legado para a cidade. Já tive a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas aqui, né? Tô vendo as meninas ali, Derê, vi a prof. Mara, Lúbia, vai chegando uma galera aí. E a gente sabe que esse elo que é formado, ele é formado através disso, né? Através do que a gente acredita. Então, o que vocês forem ver ali no livro, ler e ver, né? Vocês podem ter certeza que, de alguma forma, são escrevivências, né? Foram coisas que acontecem diariamente e também coisas que a gente sai da utopia e tenta sonhar junto, né? De dizer não a muitas coisas erradas, muitas coisas que não somam. E é como eu costumo falar, enquanto o sistema está criando uma nova ferramenta para tirar nossa juventude, nossas crianças, né, botar num lado obscuro, a gente está aí, né, tentando fazer isso com as cores e fazendo essas ligações, né? Então, com as ideias fortes, né, com as estruturas, e que isso sirva de exemplo, assim. Então, Lucas, muito obrigado, assim, pela oportunidade, novamente. Com certeza não é apenas um livro, né?
para nós é um patrimônio, né? É um patrimônio porque foi feito por gente da gente, vai chegar a mãos de quem precisa e com certeza onde a gente for, falando por mim, a gente vai tentar levar da melhor forma, né, tudo que for vivenciado e construído coletivamente. Então, muito obrigado, gente. Não deixem de ler. Vocês também, se puderem semear essa ideia, né, dos locais onde vocês atuam, eu acho que é muito importante até mesmo para criar essas referências, né, que vai dali sair novas Vânias, novos Andrigos, né, enfim. Que seja exemplo e o exemplo arrasta e que seja para esse lado. Tá bom? Muito obrigado. Presidente, eu deixo aproveitar também agradecer a Milena, que está por aí nos bastidores, né, que foi uma das pessoas que estimulou também para que a obra nascesse, e que esse carinho que a gente colocou nessa obra, a partir da concepção do presidente, da ilustração do Andrigo, com projeto gráfico lá da PIT e parceria direta do nosso diretor Thales e toda a equipe de comunicação, porque, gente, nós não paramos os nossos fazeres aqui na Câmara para a obra, a gente fez ao mesmo tempo, né, Presi? E quem não sabe, a gente tem muito trabalho aqui na Casa do Povo, né? Então, que essa mensagem que a gente, junto com o presidente, pensou, que ela aconteça no coração de todos, assim. Eu me inspirei muito na minha Martina, também no filho do presidente, né, que está na mesma idade, é João Miguel? Miguel. E até o presidente estudando os nomes, né, o presidente disse, eu queria um nome que fosse, Vânia, assim, mais usado, e eu nem falei para ele que Miguel era um dos mais usados esse ano, assim, né? E eu falei, bom, vou colocar o Gael, porque realmente também é um outro nome que está sendo bem denominado, bastante denominado, as crianças que estão chegando, porque talvez essa é a curiosidade de vocês, né, esses nomes, Gael e Júlia. Foi disso, assim, o presidente provocou, a gente foi atrás e chegou a essa duplinha. Então, me inspirei muito na minha Martina, porque eu quero muito que ela conviva com pessoas de todas as cores, de todos os jeitos, porque só assim vai acontecer o que o Alan disse, né? Que a gente vai todo dia avançar um pouquinho nessa semeadura do respeito. Essa obra, Caxias da Gente, a partir da ideia do presidente, saibam que é uma grande semeadura de respeito. Eu queria convidar agora, nós vamos fazer uma entrega simbólica aqui desses 4 exemplares. Eu queria convidar uma representante do Grupo Erer, a professora Sônia Negri, a professora Mara e a irmã Amélia, para virem aqui à frente, junto com a Vânia e o Andrigo, para nós fazermos essa entrega simbólica. E a semana que vem nós vamos distribuir para as escolas públicas, estaduais, municipais da nossa cidade e privadas também. Obrigado, agradecer mais uma vez a presença de todos. E agora nós temos uma apresentação. Isso, eu queria convidar todos para acompanharem uma apresentação do grupo Lanceiros Negros.
Cantando essa música eu me sinto satisfeito. Com os meus amigos não tem preconceito. Só letre essa sigla e seja bem feliz. Infância antirracista é o que eu sempre quis. MPBIA, MPBIA, Agora eu vou falar de novo pra vocês. Aqui nesse espaço, racismo não tem vez. Se você quiser, você pode se juntar. Mas saiba que o respeito tá em primeiro lugar. É música popular e não tá de brincadeira. É antirracista e também é brasileira. Música infantil, feita pras crianças. Mas qualquer adulto pode entrar na dança. Chegando então o grupo Lanceiros Negros. Boa tarde a todos. Tá. Boa tarde a todos e a todas. Né? Esse é o Corpo de Lanceiros Negros. Né? Eu diria para vocês, sem falsa modéstia, é uma preciosidade da nossa cidade, que é o primeiro Corpo de Lanceiros Negros do Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, possa-se dizer. É uma passagem triste e ao mesmo tempo bonita, porque ficam alguns registros aí de algumas lideranças que nos traíram, mas ficou o registro do reconhecimento da disciplina, da força, da garra e da valentia do povo negro, afro-gaúcho, melhor dizendo, numa das guerras que foi a mais longa, que o Brasil não considera a guerra, ele chama de revolução. Né? Foi a mais longa da história do Brasil. Durou 10 anos a nossa Revolução Farroupilha, que os gaúchos insistem a falar do charque, né, do carreteiro, mas não falam do trabalho insalubre das charqueadas. Né? Eu arrisco a dizer que os trabalhos forçados da escravidão, o charqueiro, foi talvez se não é o pior, foi um dos piores deles. Porque quem mora aqui no Rio Grande do Sul sabe do frio que é no inverno, né? E ter que paletear a carne salgada no lombo, que isso aí foi a base da produção do enriquecimento do Estado do Rio Grande do Sul. O negro participa trabalhando, o negro participa sendo vendido por
causa que toda guerra gera custos, né? E o negro participa brigando por um Estado que prometeu liberdade, e o negro só tinha um objetivo: eu estou nessa guerra pela minha liberdade. Nessa época, nem o Império e nem os farrapos tinham soldados pagos, a não ser os mercenários, que são os nossos heróis aí, que no final nos traíram, com promessas de liberdade. Então, vivenciamos, né? Vocês estão olhando para um grupo que foi chacinado, então nós somos, né, uma representação de quem foi chacinado pelas tropas do Império, a mando de Duque de Caxias, que deixa uma frase registrada, né? Poupe o sangue dos brasileiros, que eram brancos, dos indígenas, se puder, o restante, para que esse acordo de paz fosse selado, era para exterminar todos os lanceiros negros que tiverem arma durante esse período da Revolução Farroupilha. Tá bom? Esse, então, primeiro corpo, já surge o segundo corpo de lanceiros negros. Hoje nós apresentamos para o prefeito, para ele fácil saber que dentro da cidade de Caxias do Sul existe o primeiro corpo de lanceiros negros do Estado. E com a nossa indumentária já existe o segundo corpo de lanceiros negros, que daí um dos nossos projetos aí é espalhar os lanceiros negros em todo o Estado, para que a gente possa discutir a Semana Farroupilha com todos os seus heróis, apesar dos pesares, com todos os seus heróis. Então, esse é o Corpo de Lanceiros Negros. O que nos identifica é a lança, era uma lança desproporcional, né, na época. Temos o nosso pavilhão, que é o Rio Grande do Sul, e um punho fechado, e a lança de 3 pontas em forma de cruz, que é a lança dos lanceiros negros. Numa visita a Caçapava, onde tem esse segundo corpo de lanceiros, eu consegui ficar frente a frente com um grilhão da escravidão, né, os grilhões da escravidão, que eles têm lá no museu deles, e logo mais à frente as lanças Farroupilha, a lança dos lanceiros negros. Essa é a nossa história do afro-gaúcho, que é diferente da história do baiano, que é diferente da história do paulista, por isso que não se fala do negro no Rio Grande do Sul. Eles juram que aqui só tem alemães e italianos. Então, com essa história, a gente abre a apresentação do Corpo de Lanceiros Negros. A gente passa por uma performance, né, que é o que a gente vem apresentando aí. Todo o povo está cansado e tira a roupa e bota a roupa, mas para cumprir uma agenda na Câmara de Vereadores, que é a nossa casa, né, a gente vem mais uma vez para ajudar a encerrar e também encerrar nossos trabalhos esse ano. Certo? E agora, com vocês, eu chamo o nosso comandante e poeta para fazer a sua performance. Vou passar a lança para o senhor. Você que manda. Vamos apertar um pouquinho mais, assim, para deixar a tribuna livre, que outra vez sumimos com ele. Boa tarde. Coube a mim, como poeta, criar uma pauta dos lanceiros negros, e vou versejar essa pauta para os senhores e senhoras aqui presentes. Já está o grito dos lanceiros negros aqui dentro dessa casa, ele já está bem ouvido, ele é cada vez que a gente vem se apresentar, nós entramos ali, lanceiro negro, mas a palavra negro, ela foi tão vilipendiada, ela foi usada para anarquizar uma raça, e negro era dito até com vergonha. Mas ela tem uma força, um poder que hoje a palavra negro, ela soa diferente. Então, para que seja compreendido o meu poema, eu preciso que vocês
3 vezes só me acompanhe. No grito dos lanceiros. Lanceiro negro! Lanceiro negro! Lanceiro negro! O grito do lanceiro. Lanceiro negro. Em cada grito, em cada gesto, ecoa não só um sonho de liberdade, mas a valentia, o arrojo e o pleito do direito de serem reconhecidos, não apenas como cidadãos que deram suas vidas em defesa dessa sua nova pátria, miscigenada de raças sonhadoras, trabalhadoras e valentes, mas de seres humanos com valores que não podem ser mensurados pela cor da sua pele. Que não seja negada a participação deste vigoroso contingente de escravos negros nos anais da história do povo gaúcho. Os lanceiros negros atuais revivem a saga de seus ancestrais com o orgulho de quem também tem seus heróis. Nossos ancestrais semearam a liberdade que vivemos hoje com a maestria da fé no amanhã. Fé em seus orixás, fé no Deus que lhes foi apresentado e que lhes despertou o amor e o respeito sagrado. O valor do negro combatente é o mesmo valor do branco combatente. O valor do negro combatente é o mesmo valor do branco combatente. Em meio ao entreveiro, em meio à peleia, na hora do talho da adaga, ou do corte do facão, ou do empalamento de uma lança que serve de escuro para algum corpo já sem vida, ou do buraco de um balaço. O sangue que escorreu do ferimento do guerreiro jorrou vermelho de forma igualitária do branco e do negro. E se porventura algum covarde se negou a lutar, que não se diga que foi o negro. Escravo não tinha vontade. Escravo cumpria ordens. Escravo não tinha escolha. A história tem em seus registros de como foi alistado e incorporado o lanceiro negro nas fileiras do exército farrapo. Este cumpriu sua missão de forma tão magistral, a tal ponto de ter o exército farroupilha, 1/3 de seu contingente composto de negros escravos fugitivos, libertos ou capturados ao inimigo. Ainda ecoa, levado pelo vento rebelde, o grito farrapo nos pampas deste rincão gaúcho, grito de liberdade, igualdade e humanidade. Liberdade, igualdade e humanidade. E o porquê de neste chão, outrora empapado e encarnado em entreveros brutais de sangue guerreiro, ainda vicejar o verde da esperança e tremular desfraldados nas cores da nossa bandeira, o branco da paz. É porque talvez tenhamos aprendido que todas as guerras produzem mais vítimas do que heróis. Todas as guerras produzem mais vítimas do que heróis. O lanceiro negro contemporâneo
não pleiteia a condição de herói, apenas quer seu lugar de direito nos escritos e ensinos das escolas, faculdades, imprensa falada e escrita, televisiva e digital, sobre os valentes que deram suas vidas para que nós pudéssemos um dia louvar os feitos daqueles que lutaram pelos valores do nosso povo farrapo e tivéssemos um lar para chamar de seu, aqui neste rincão gaúcho, nesta querência amada, nesta pátria amada chamada Brasil. Lanceiro! Lanceiro! Lanceira! Muito obrigado. Então, o que nós ouvimos aí foi o Amazing Grace, né? O Amazing Grace, eu diria que é um hino ou um murmúrio que foi murmurado num navio negreiro, em que, lá na alta tempestade, aquele barco com aqueles corpos negros e seus algozes temiam pela morte. E, naquele momento, então, todo mundo desesperado, que parecia que não tinha mais volta aquela tempestade, esse que antes cuidava dos negros, que caçava, né, também se ajoelhou e ouviu esse murmúrio dentro do navio tumbeiro durante aquela tempestade, que era mais ou menos isso que vocês ouviram agora. E nesse instante que foi se acalmando o vento, acalmando. Como ele, naquela hora, com medo de morrer, ele fez promessas, então ele passou de ser um perseguidor para ser um defensor dos escravos. E com isso a gente encerra a nossa performance e estaríamos aqui à disposição para vocês. Muito obrigado. Eu queria agora, num gesto de homenagem dessa casa, entregar um certificado ao grupo dos Lanceiros Negros com o seguinte dizer: a Câmara Municipal reconhece e enaltece a relevante atuação e a inestimável contribuição dos Lanceiros Negros de Caxias do Sul. A dedicação contínua do grupo tem sido fundamental para a preservação, promoção e valorização da identidade, da cultura e da história do povo afro-brasileiro, por meio de suas ações, manifestações culturais, participação comunitária e compromisso com a memória ancestral. Os Lanceiros Negros de Caxias do Sul fortalecem a construção de uma sociedade mais justa, assegurando que o legado histórico afro-brasileiro permaneça vivo. Assinam esta distinção este vereador-presidente Lucas Carenhato, primeiro presidente vereador Wagner Petrini, segunda vice-presidenta vereadora Andressa Marques, primeiro secretário vereador Alexandre Bortoluzzi e segunda secretária vereadora Andressa Malmambassani. Eu vou fazer a entrega dessa homenagem significativa e justificada ao grupo dos Lanceiros Negros.
Agradeço a vocês, aqui nós temos pergunta, e a nossa performance de saída a gente sempre mantém também, que é o que está dando a característica do grupo. Podemos? Pode. Muito obrigado. Neste momento, chegamos ao fim do evento da Consciência Negra. Eu queria aqui agradecer de forma especial a servidora Milena e a Bruna, que foram parceiras na organização de mais um evento, todos os outros servidores e servidoras, as autoridades, as pessoas que nos prestigiaram. Um bom dia e a todos e a todas, uma boa tarde, um bom final de dia, e que a pauta antirracista siga sendo pensada, lembrada, vivenciada o ano todo. Muito obrigado.